Muito boa noite, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Desconjuração. Desconjuração é um RPG onde eu e meus amigos a gente cria uma história em tempo real. Eu sou o narrador dessa história, eu sou o criador dessa história, eu crio todos os problemas, os monstros, os personagens. E os meus amigos são os protagonistas dessa história. Eles têm que lidar com todos os problemas que eu jogo pra cima deles e interpretar os personagens e a evolução deles enquanto isso. Olá, todo mundo! Olá! Por que tá todo mundo de... Oi! O que é isso? Por que Estamos preparados. A gente tava te dublando. Estamos preparados. Ah, você tava me dublando, entendi. Por que o trio de cima tá com óculos escuro? Isso aqui não foi combinado, tá? Ele já é invisível, já o bicho, então não tem problema. É verdade. Não foi combinado. Foi uma coincidência que vocês três vieram com esse óculos hoje. E o meu óculos é de caranguejo, ó. A pata pode fechar e a pata pode abrir. Cara, é o da Lady Gaga. Que fofo. Não, era demais, mano. Não, é o do calango. É da Minnie. Do calango. Let's go. Eu tô bem ansioso pra hoje. Eu passei a semana inteira, na verdade, pensando no episódio de hoje. Eu tô bem animado pra ver tudo que vai acontecer. Tô bem animado pra ver o que... A gente terminou no último episódio numa situação meio brutal. Antes da gente começar, eu gostaria de lembrar a todos que a gente tem merch disponível em ordemparanormal.com.br. A gente tem a coleção do Ordem Paranormal Desconjuração, que você pode comprar agora com estampas exclusivas, lindas, maravilhosas, feitas pelos artistas incríveis que trabalham com a gente. Qual é o site mesmo? ordemparanormal.com.br. Boa. Tinha Qual que é o esquecido site? aqui. ordemparanormal.com.br. E aí, como é que vocês estão? www. Animados pra hoje? Animado, Ansiosa. mano. Claro, eu gostei sempre da animado. arte aqui que fizeram aqui do menino aqui no chão, Isso mano. aí, você tá muito spoilando, não tá bonito. aparecendo nada ainda. Não, mas eu não spoilei o que é, eu só falei pra galera ficar atenta. Ah, sim, claro. É que o Joey tropeçou de um episódio pro outro. Exato, mano. Putz, foi mal ali. Mano, ele vai Eu enganar gostei na muito da arte porta. de Countdown hoje, a mansão endiabrada. Tá bonito. Agora vocês sabem como ela é visualmente, ela tem... Né, ela é um pouco abandonada, ela é assustadora. Eu não queria mostrar na semana passada pra não dar spoiler, né? Certo. Sem mais enrolações, então, a gente vai pra nossa clássica abertura. E Let's quando go. a gente voltar, iremos embarcar direto no mundo de Ordem Paranormal Desconjuração. Vamos nessa. Vamos. Eu vou fazer. Seguinte. No último episódio, seguindo a investigação para encontrar os scriptas, vocês se depararam com a mansão endiabrada. Uma enorme casa abandonada em um condomínio fechado, com diversas histórias de desaparecimentos conectadas a ela. Vocês vieram para essa casa para buscar o Leonardo Gomes, descobrir mais sobre ele. Um misterioso ocultista que morou nessa casa por alguns meses em 2005, quando era uma criança, antes de voltar pro orfanato. Chegando nesse endereço, vocês se depararam com uma grande mansão imponente, com uma aura assustadora e um passado misterioso. Depois de mais ou menos uma hora e meia investigando, vocês encontraram um caderno com algumas páginas arrancadas e uma mensagem misteriosa numa folha. E aí, o Kaiser começou a ter um sentimento estranho. As memórias dele começaram a sumir da cabeça dele de novo. E ao olhar para as fotos que ele sempre carregava, ele começou a ver os rostos desaparecendo e sendo substituídos por sorrisos macabros. Ao mesmo tempo,
Passos começaram a ser escutados no segundo andar da casa. Vocês se esconderam rapidamente. E quando tudo parecia ter se acalmado, o Tristan foi verificar o corredor. Infelizmente, essa foi a última coisa que ele fez. Misteriosamente, a boca dele começou a se abrir num sorriso forçado e perturbador. Desesperadamente, vocês tentaram salvar ele, puxando ele pra baixo, só pra descobrir que ele estava sendo suspenso no ar por uma criatura invisível que estava pendurada no teto, que rasgou completamente a boca dele de um canto pro outro, enfiou a mão por dentro e arrancou tudo da cabeça dele, da mandíbula pra cima. O corpo do Tristan, imóvel no chão, jorrando sangue em todos vocês e na própria criatura, revelando a parte da silhueta dela, com braços e pernas longos e enormes. O sangue do Tristan revelava... O sangue do Tristan, que estava revelando um pouco da forma dela, começa a desaparecer aos pouquinhos, tornando a criatura completamente invisível na frente de vocês de novo. E agora eu vou pedir para todos vocês darem um teste de sanidade para mim. Até Todo quem não mundo? viu o bicho? Pra quem não viu? Só os que estão aqui em cima. Pra cá. Meu Deus! A Erin, ela tava atrás da parede, Você viu né? acontecendo. Sucesso. Vamos lá. Pô, tem que tirar menos ou mais? Aparece se foi sucesso ou fracasso. Tem que tirar menos pra sanidade. Ah, tá. Ah, então eu tirei menos e deu fracasso. Não é só sanidade, é sua exposição paranormal que você tem que tirar menos. Ah, ok, perdão. Vamos lá. Primeiro, Erin e Beatrice. Fracasso ou sucesso? Sucesso. Fracasso. Ok. Erin, você viu um companheiro aliado, parceiro de equipe de anos, ser brutalmente assassinado na sua frente. Você toma 10 pontos de sanidade. Beatrice, Meu amigo. você Sucesso. toma 2 pontos de sanidade. Meu amigo. Ó, se eu ver 2 companheiros meus de equipe morto, eu vou ficar puto. Erin, você acabou de tomar 10 de sanidade de uma vez só. O que significa no nosso sistema que você acabou de desenvolver um trauma permanente. Eu separei alguns traumas especiais para esse momento específico. E você pegou o primeiro. Você desenvolveu gelotofobia. Você tem fobia de sorrisos. Toda vez que você presenciar um NPC sorrindo, você tem a chance de ter um flashback de memória desse momento, dando um teste de sanidade e podendo perder 1 de sanidade se você falhar. Se uma situação vai causar ou não um flashback, é uma decisão exclusiva do mestre. Agora, Joey, você fracassou. Fracasso. Sim? Sim, fracasso. Você perde 6 pontos de sanidade. Esse é um momento desesperador, onde você tentou, no reflexo, puxar ele pra baixo e viu ele sendo decapitado na sua frente. Nunca vai ser apagado da sua memória. E vamos ver. E você vai desenvolver um trauma médio. Um trauma... Eu preciso que você jogue um dado de 8 pra mim, por favor. Tem aí. Tem. Tá. Pelas próximas 6 horas, você tem... Descobri? Você tá numa sequência de sustos consecutivos. O seu personagem vai se tornar facilmente assustável. Você não vai conseguir conter um nervosismo em situações tensas. Você vai ter desvantagem no primeiro teste, em qualquer um que for, toda vez que um evento paranormal acontecer e você presenciar ele. Tentar descartar esse teste com um teste inútil, tipo, eu quero dar um escutado nada, não vai contar. Então toda vez que alguma coisa acontecer paranormal, você vai ficar assustado e vai ter uma desvantagem no próximo teste. Ok. Posso fazer uma pergunta técnica agora? Pode.
Eu tenho um calmante no inventário, eu posso tomar eventualmente. Ele não vai agora, curar esse obviamente, trauma. mas- Não cura? Não. Ele é permanente? Não, ele dura 6 horas, esse trauma que você Ah, tem. ok. Dito isso, agora que a gente passou pelos traumas iniciais, o que vocês fazem após a criatura decapitar? Todos que falharam no teste estão congelados, então só a Beatriz pode reagir por enquanto. A Erin fica em choque, ela fecha os olhos. Pera só. Vamos sair daqui! Vamos sair daqui! Vamos sair daqui! Vamos sair daqui! Bia! Joey! A Beatriz tem o impulso de correr em direção ao corpo. Ela grita, não! Não! E corre em direção ao corpo, tentando, de certa forma, juntar as duas partes que tinham sido separadas. A parte de cima tava na mão da criatura e ela desapareceu junto com ela. Você corre pra cima do corpo, então. Vocês não sabem mais onde a criatura tá. Vocês só viram ela desaparecer na frente de vocês. Enquanto isso, correndo do andar de baixo, que não presenciaram a cena, tá Fernando e Dante, que agora chegaram virando a esquina e estão aqui no corredor. Vocês, eu presumo que estão com as lanternas, né? Ligadas. Sim. Sim. Tá. Vocês chegam Gente, e vocês ainda não viram o corpo. Vocês só veem os companheiros de vocês completamente em choque, olhando pra frente. gente, o que aconteceu, Erin? O que aconteceu? Só vi grito. Vocês veem que eles estão manchados de sangue. Vamos sair Alguém daqui! me ajuda! Alguém faz Gente, que sangue é esse? Gente, o que aconteceu? Vocês se machucaram? Quando Que- você que vira rolou? na direção do corpo, Fernando, você não tem nem tempo de reação. Você apaga. O calmante não foi o suficiente. Instantaneamente, o Luciano acorda, vendo o corpo do companheiro de equipe dele decapitado no chão. Eu preciso que você faça um teste de sanidade pra mim, Luciano. Fracassei. Você toma 7 pontos de sanidade. Um dos seus melhores amigos, que você trabalhou por anos em vários casos, tá morto de uma forma brutal na sua frente, de repente. Você desenvolveu um tremor incontrolável. Você começa a tremer e não consegue mais parar. Você vai ter desvantagem em todos os testes com arma de fogo e de perícias que precisam de movimentos detalhados com as mãos. Me dá um D8 pra ver por quantas horas você vai ter esse tremor. Você pode girar pra mim, por favor? 4 horas. Obrigado. Corre. O Joey tenta falar, mas a voz não sai. Corre, gente, o que aconteceu? Corre. Vamos sair daqui! Eu viro aqui. A Corre. Beatriz tá tentando levantar o corpo. Não faz o menor sentido, mas Vocês tá sendo veem a Beatriz completamente ajoelhada instintivo. na frente do corpo, desesperada. Fala comigo! E o sangue jorrando da cabeça dele. E Beatriz, Eu venho isso até tudo, aqui. isso é tudo uma fração de segundo. Dante, eu preciso que você faça essa sanidade agora que você vê o corpo também. Tá. Fracasso. Você toma 1 ponto de sanidade. Você Por não quanto conhecia tempo ele eu tô muito congelado? bem, mas a visão é perturbadora. Eu quero vir até a Bia, chegar até a Bia, pegar ela pelo colarinho e puxar. Quando você Quero encosta resistir. nela, vocês veem algo acontecendo. O corpo do Tristan começa a ser arrastado. Você não sabe o que está acontecendo, mas claramente uma perna dele está levantada no ar e ele está sendo arrastado para trás. A Beatriz vai pular e tentar segurar um dos braços. Eu vou tô atrás segurando dela. ela. Eu tento Eu tô puxar ela segurando também. ela muito. Tá, teste de força com desvantagem, Beatriz. Contra o teste de força dos outros dois. Se qualquer um deles superar você, você perde. Tá. Eu tirei extremo. Você não consegue de Fracassei jeito de nenhum. qualquer jeito. Você pula pra tirei cima bom. e o Luciano te segura. No momento em que você vai pra cima. Luciano, me larga, Luciano! Bia! Que merda é essa? A gente tem, Bia, A gente precisa fazer alguma coisa, a gente não tem que pode sair deixar daqui. ele A gente aqui. tem que sair daqui. eu pego ela pela cara assim, ó. O Tristan era militar! Ele não queria que mais ninguém morresse aqui! A gente vai embora desse lugar agora. E eu puxo ela, pego o braço dela e puxo com toda a minha força. Erin e Joey já podem atuar de novo. Vamos sair daqui! Eu seguro Ela ela, tá com Erin os tá olhos- ela. Joey, Com faz os olhos alguma fechados. coisa! Joey, pega aquele corpo! Corre! Não tem nada pra gente fazer aqui! O corpo dele continua sendo arrastado, deixando um rastro de sangue. A
Beatriz por onde ele tenta passa. segurar o casaco que ficou no chão. O casaco dele tá largado no chão. A Beatriz tenta pegar. Ok. Você consegue pegar o casaco dele, tá no chão. Cheio de sangue. Lilian, deixa isso aí, só vamos sair daqui. Como vocês conseguem deixar as coisas assim pra trás? Tá acontecendo Já de foi, novo, vocês não acabou. estão vendo? Acabou. Vocês veem o corpo vai. dele virando a esquina, meio torto, meio sendo levado. E vocês veem que no final parece que ele começa a ser levantado pro ar, como se o que estivesse arrastando ele tivesse começado a subir pelas paredes e ir pra cima. E vocês veem o braço dele desaparecendo por trás da parede e perdem a visão dele. O Joey segura forte o braço da Erin e começa a correr em direção à escada. Eu tô tentando Ela puxar a não consegue Beatriz. fazer nada, só Eu- fica eu com os olhos pego a Bia. fechados e é carregada. Eu pego a Bia e coloco ela junto com o Dante. É um extremo contra um dois. Vai, gente, Pode vai me embora. arrastar pra absolutamente Vai. qualquer lugar, mano. Tá, tô tirando ela daqui. Tá, alguém pegou o casaco do Tristan? Eu peguei. No chão tem o Bia. casaco dele e a arma dele. Ok, a Beatriz pega o casaco do Tristan e vocês todos começam a sair correndo na direção oposta. Não, eu não saio. Não? Tá. Eu espero eles correrem um pouco. Eu olho assim pro fundo do corredor. Você Eu vê faço só o uma rastro de reverência. sangue do corpo do Tristan até o final, fazendo uma curva. Eu faço uma reverência, uma lágrima cai. Obrigado, meu amigo. Eu vou embora. Ok. Vocês todos saíram correndo então? Podem se colocar no andar de baixo, descendo a escada. Vocês saem correndo desesperadamente. Luciano, você tem um problema, porque você tá com 4 de movimento. Você tá carregando muitos itens. Então você tá se esforçando pra fazer tudo que Não você precisa tô. fazer. Então, isso é... Vê na ficha do Fernando. O Fernando tá com 4 de movimento, tá com sobrecarga. O Fernando tá com 4, só que o Luciano não. Ok, então. A Tá, gente então já quando você conversou muda... sobre Tá, isso. então quando você estiver com o Fernando, você vai ter mais dificuldade pra se mover. Vocês descem correndo. E vocês estão no andar de baixo. E nada acontece. Vocês ainda estão correndo desesperadamente. E vocês encontram o Arthur e o Kaiser no andar de baixo. Assustados. Jim. Que Eu gritaria tô- é essa, gente? Eu tô O Joey olhando... só sai passa daqui. correndo entre o meio de todo mundo com a Erin nos braços ainda. A Erin tá com os olhos fechados, né? Aham. Eu tô olhando o Joey pro continua teto. guiando ela e passa empurrando todo mundo que tiver na frente. Sai dessa casa! Agora! Eu tô olhando pro Tá teto bom. com o olho bem regalado e colocando um cigarro bem devagar na boca. Kaiser! Vamos, Kaiser! O Joey dá um tapa no cigarro. Sai da casa! Eu olho assustado pro Joey e eu vou em direção Agora! à saída. Kaiser, quando você toma esse tapa, você olha para as fotos que estão na sua mão e você percebe que todas elas voltaram a ser apenas rostos vazios. E elas não têm mais aquele sorriso macabro. Tá, eu olho assustado pro Joey e corro pra saída. Vocês todos saem correndo e nada impede vocês. Eu vou deixar vocês só irem reto até o final, onde vocês quiserem ir. Tá, a gente vai tudo pra Vocês pra lá, saem então. desesperadamente, alguns de vocês com muito sangue manchando a roupa e o rosto de vocês. E vocês saem correndo pela porta e se encontram todos aqui fora. Agora são 19, Fiz merda. são 19 e pouco. Gente, Eu- o que aconteceu? O dia Eu tá paro aqui quase no- completamente escuro. O Joey vem paro pro aqui cantinho fora. aqui. Eu paro aqui fora e eu continuo na mesma reação que eu tava tendo quando eles me viram a primeira vez. Eu fico de olho regalado olhando pra cima e eu vou devagar pegar mais um cigarro. O que Eu aconteceu, continuo gente? apontando minha arma pra dentro da casa. Ok. Mesmo sem saber o que era. Dá um escutar, por favor. Tá. Fracassei. Você não acredita escutar nada vindo de dentro da casa. O que foi aquilo? O que aconteceu com o Que Tristan? o quê? Cadê o Tristan? Tristan tá morto. A Beatriz cai de joelhos no chão e só fica agarrando o casaco, se sujando inteira de sangue. Eu encosto rapidinho assim no Arthur.
Arthur, Tristan tá morto. mira pra dentro da casa, por favor. A Erin tá ajoelhada no chão. Não Pego consegue a arma fazer nada. e miro pra casa. Eu tiro a arma da mão e venho correndo abraçar a Erin. O Tristan tá morto. Gente, gente, o que aconteceu? O que aconteceu? O que fez isso? Partiram a cabeça dele no meio, é um monstro invisível, a gente não tem chance contra ele. A gente tem que sair daqui, a gente tem que sair Isso, daqui. ele cortou a cabeça dele no meio. Calma, Erin. Calma, Gente, a gente tem que sair daqui, a gente tá seguro aqui. A gente tem que O sair Tristan daqui. sempre soube dos ciscos. A gente sabe dos ciscos. Dante, você consegue fazer alguma coisa? Você já curou aquele ferimento em mim, você consegue fazer alguma coisa? Não. O que a gente tem que fazer agora é sair daqui. Ele já morreu, acabou. A gente tem que sair daqui. Não pode ter acabado assim. Eu tento puxar a Beatriz pro carro. Ok. Dante, você tem que saber fazer alguma coisa. Eu preciso Eu não- ajudar. Eu não posso fazer nada por eles. Eu não posso fazer nada pra ele. A única coisa que eu posso tentar fazer agora é garantir a segurança de vocês. Vamos sair daqui. A gente não sabe com o que a gente tá lidando. Vocês veem o Joey rindo no canto. Joey? Garantir a segurança? Onde que é seguro? Nenhum lugar! A gente é patético! Inútil! A gente não consegue nem lutar contra um bicho invisível! Onde que é seguro, Dante? Onde? Qualquer lugar longe daqui. O Joey continua ajoelhado, rindo no chão. Claramente desesperado, claramente não sabendo lidar. Eu olho pro Dante e falo: Ei, aparentemente eu posso confiar mais em você do que naquele ali. O que a gente faz agora? A gente tem que sair daqui. Me ajuda a colocar todo mundo no carro. Tá. Abre o carro e... Vamos, vai! Entra, todo mundo, rápido! A gente precisa sair daqui. Aonde a gente tá, Erin? Sei. Eu não sei. Vamos sair daqui, por favor. Vambora. Erin. Erin, Vamos sair daqui logo. vamos. Vai, vamos, gente, entra! Vai! Vamos. Eu nem me movo. Continuo, Alguém vai dirigir? Agora eu tô na metade do cigarro, continuo olhando pro andar de cima da casa. Beatriz, dá um encontrar pra mim, por favor. Sucesso bom. Você percebe no meio dessa correria que tem algumas coisas dentro do casaco do Tristan. Tem um bolso interno. Tudo bem, eu vou olhar o que tem dentro. Enquanto isso, o resto do pessoal? Eu continuo ajoelhado, rindo. Claramente quase ficando louco. Eu vou pro Kaiser. Kaiser, a gente tem que sair daqui. Eu faço que sim com a cabeça e vou pra van. A Joey. Erin continua ajoelhada, sem conseguir levantar. O que era aquilo, Dante? Não sei. Mas a gente não vai ganhar nada ficando aqui. Tem que sair. A gente não ganha nada em lugar nenhum, Dante. Lugar nenhum. É assim que as coisas funcionam, Joey. Eu estendo minha mão pra ele se levantar. Eu sei. O Joey não encosta Vamos, na vai, mão, gente, mas vamos, levanta. vamos! Começa vai a pressar junto. todo mundo. Tá. Já vou andando pra van. Tá, vamos. Você dirige Luciano, né? Eu não sei dirigir. Também não.
Tô brincando, sei sim. Cadê a chave? Alguém tá com a chave aí? Tava com o Fernando. Eu ponho a mão no meu bolso. Eu sinto a chave, mestre? Você sente o peso da chave no seu bolso. Tava com o Fer. Eu pego a chave e vou. Ok. Você vai em direção ao banco de motorista e você gira a chave. Isso. Ainda não. Mas finge que sim. O carro não pega. Tá, eu saio rápido do carro. Eu aperto o botãozinho embaixo assim. E abro aqui a parte da frente. Dá um teste de mecânica, eu acho que vocês têm, né? Eu acho que eu tenho isso. Tem conserto elétrico. Pode ser maquinário. Puta, mas maquinário eu tenho um, né? Esse aqui é o foda. Aqui eu não tenho maquinário. Luciano, o que é que tá acontecendo aí? Você Operação maquinário. OP maquinário. operar maquinário, é. Na real, operar Tem maquinário... consertos mecânicos. Pode ter consertos mecânicos, é isso que eu quero. Consertos mecânicos. Fracasso. Mas você tirou um 15, eu vou deixar... Foi um valor relativamente alto. Você consegue... E não é muito difícil de ver. Você fez o curso básico, né? Pra aprender a dirigir. Tem vários fios da bateria e do motor e de partes dentro do carro cortados. Gente, alguém cortou tudo aqui. Aonde a gente tá? A gente tá muito longe da base? Gente, alguém fala alguma coisa! A gente não tá bem perto. longe. Acho melhor a gente abandonar a van e sair daqui correndo. Eu não vejo como que a gente vai lutar contra um monstro que eu nem sei o que é. Ele deixou todo Gente, mundo tão sem reação assim. A gente tem que sair daqui, se reagrupar e pensar no que a gente vai fazer. Mestre, eu posso tentar consertar? Os fios são cortados, não tem o que você possa fazer. Mas você pode tentar consertar. Você pode ir lá na frente e tentar consertar. Você quer fazer isso? Aham. Tá. Vocês veem a Erin desesperada, indo em direção ao capô, tentando fazer alguma coisa. Apesar de no fundo ela saber que é inútil. O Joey fica encostado aqui na van. Sem entrar, né? Olhando pra porta. Beatriz, Eu tô sentado dentro da van, olhando as fotos. de dentro do bolso do Tristan, você encontra um caderninho de anotações fechados e uma caneta. Eu quero ver o que tem no caderninho. Quando você abre ele, você vê que tem uma folha dobrada branca dentro e algumas anotações no caderno dele. Tem uma mão rosa na frente. Alguém vai ler? Alguém pode ler? Eu posso ler. Ok. Ideias de cantadas. Seu pai... Ela é órfã, caralho. Ela não tem pai, Tristan, porra. Falar algo de Urutau, sei lá. Tentar botar o Kaiser pra cima. A cicatriz podia ter ficado bem pior. Tentar guiar o pessoal pra eles irem com calma e se esconder melhor. Falar do Arthur que ele é bonitão e a cicatriz na cara dele também. Lembrar do aniversário da Erin. Se eu esquecer de novo, ela me mata. O Fernando ainda tem dificuldades em manter calma nas missões. É mais seguro ter o Luciano em combate. Talvez isso seja bom. Caso atual, mansão endiabrada. Parece ser um daqueles casos em que a gente vai ter que passar vários dias no mesmo lugar. Eu odeio casos assim. Leonardo Gomes, Scriptas, Kian. Eu não tô gostando nada disso. Sinuca, Walter. Eu vou virar isso ainda, seu ordinário. E o papel dobrado, ele tem um bilhetinho, uma anotaçãozinha escrita no canto. E quando você desdobra ele, você percebe que tem algo do outro lado. Eu quero dar uma olhada no que é do outro lado. É uma foto do Tristan, o Veríssimo e a Clarissa, quando eram bem novinhos.
Tudo bem. A Beatrice deixa tudo do jeito que tava. Ela fecha de novo o caderno. Ela aperta contra o peito, junto com o casaco. E só tenta seguir, junto com o Dante e o Luciano, pra sair desse lugar. Erin, e aí? Alguma coisa? Nada. Não consegui. Acho que tem que sair daqui, Luciano. Gente, eu não quero ser chato, mas vocês têm que contar o que aconteceu pra mim e pro Kaiser. A gente tá perdido. Eu também não sei o que aconteceu, Arthur. Teve uma criatura no teto. Ela segurou o Tristan pela boca e levou ele pra cima. Eu tentei puxar ele de volta pra baixo, mas não funcionou. E ela abriu a cabeça dele com o maxilar. Mas que Como criatura? que ela Eu era? não Ela vi era nada. igual a menina assombrada Invisível. que a gente viu. Tudo que eu vi foi quando o sangue do Tristan jorrou nela. Eu vi parte do corpo dela, só isso. Por quê? Por que ela não atacou a Bia? Por que ela não me atacou? Por que ela levou o corpo? Isso não faz sentido. Vamos embora, por favor. Faz essas perguntas depois. Não faz sentido. Dava pra ter feito alguma coisa. Por que a gente não conseguiu salvar ele? Dava pra ter feito. Porque a gente é inútil. Não. A gente é fraco. Não, não, não. É óbvio que a gente é, Arthur. Olha pra gente. De quantas situações assim a gente já saiu com todo mundo junto? As mortes não param de acontecer. A gente é fraco. E não vai parar se a gente não fazer alguma coisa. A gente precisa transcender. Se a gente não consegue proteger nem quem a gente ama, a gente vai conseguir proteger os outros. Gente, desculpa interromper, mas independente do que a gente vai fazer ou não, a gente tem que sair daqui. Dante, ela não veio atrás da gente, por quê? Eu não sei. Só que quem disse que ela não pode vir daqui a 10 segundos? Agora. Tá, então a gente vai sair. Tá Vamos, bom, tá bom, né? entendi. Kaiser, Só que a sai gente vai dentro da como? van. Eu continuo na van olhando as fotos. Eu entro dentro da van pra puxar ele. Kaiser, a gente tem que sair daqui. A van não tá funcionando. É Dante, né? Sim. Eu levanto e saio da van. A van não tá funcionando? Não. Como assim? Ela tava funcionando quando a gente deixou aqui. Ela só não tá funcionando. Tá, agora bora. A gente tem que sair daqui. Enquanto eles estavam lá dentro, eu quero vir aqui com a Erin rapidinho. Vocês não precisam nem mexer os Eu bonecos quero pra esse pegar. momento, vocês estão todos no mesmo lugar, Tá. você pode só narrar as ações. Eu quero pegar as duas mãos dela, olhar no fundo do olho e falar: Harry, olha pra mim. A gente vai junto. Explodir qualquer bicho que seja. A gente tá junto nessa. Nem que a gente morra, esse bicho vai junto com a gente. Nosso trio, Lu, se desfez. Não. Não. Tristan ainda tá com a gente. Ele sempre vai estar. Morto, Lu. Ele não tá morto. Harry. Ele não tá morto. Eu vi. No nosso coração, ele nunca vai morrer. Ele... Olha pra mim, Harry. Olha pra mim. Eu quero que a gente lembre do Tristan. Sorridente, divertido e amigo. Nunca é pra você lembrar da morte dele. Não é isso que ele quer. Não é isso que ele ia querer. Você sabe disso.
Vamos embora daqui. Por favor. Não aguento mais ficar aqui. Vamos. Eu seguro bem forte a mão dela e vou indo junto com ela. Pessoal. A Beatriz vai se aproximar do Joey. Ela vai chegar do lado dele e perguntar: como foi que você se sentiu quando a Liz morreu na sua frente? O quê? Como foi que você se sentiu lá no pátio do orfanato? Por que a gente faz isso? Que tipo de pergunta é essa? Por que a gente faz isso? Aconteceu de novo. Na nossa frente. Como que eu me senti? Como você acha que eu me senti? Não sou eu que tenho que dizer isso, Joey. Eu só quero saber, você tá há tanto tempo nisso. Eu queria um norte, qualquer coisa. Por que a gente faz isso? Se dia após dia todo mundo continua morrendo. Como que você se sente agora? Incapaz, inútil. Por que a gente tá fazendo isso? A gente só tá sacrificando cada vez mais pessoas. Então se acostuma com esse sentimento. Ele não vai embora. Mas a gente nunca tem progresso. Não. Nunca. Respondi sua pergunta? Em função de quê? Só me deixe em paz. Gente, vamos. Por favor. Eu continuo olhando as fotos agora, só que eu tô fazendo uma cara de concentrado. Eu tô tentando me focar nas fotos, eu não sei se alguém repara nisso. Eu tento arrastar todo mundo pra perto pra sair daqui andando. O mais rápido possível. Vocês ouvem um latido vindo da casa dos vizinhos. Gente, vamos, eu vou tentar pedir um... Como é que é o nome do... Não, Arthur, a gente tem que sair de perto dessa casa, não dá tempo. A gente Quando só você tem que pega o sair celular, andando, o que Arthur, for. você percebe que vocês estão sem sinal. Arthur, me ajuda a reunir todo mundo, por favor. Tá todo mundo em Dante, choque. Dante, tem alguma coisa Por que a estranha. gente tá sem sinal? Ó, eu não entendo direito o que é isso. São agora 8h15. Nunca tive celular antes. Tá como Vamos. sem sinal. Não consigo ligar, não consigo fazer nada. Não Aqui sei, no só... meio de um condomínio. Arthur, a gente só tem que sair daqui, por favor, me ajuda a reunir todo mundo a sair daqui, então nem vamos, que seja a então pé vamos. correndo. Pessoal, A gente vamos tá num tentar chegar até a condomínio fechado, portaria. Vem, Dante. por favor. A Vamos gente tá tentar num chegar até a condomínio fechado. portaria. A gente vai até a portaria e sai. Isso é um péssimo plano. Você quer ficar aqui perto do que quer que seja esse monstro? Dante, tem alguma coisa errada. O Arthur tá sem sinal. O carro não funciona. Foi sabotado. A gente tá sendo observado. Isso é uma armadilha. Você tem alguma sugestão? O Joey continua olhando pra casa. Joey. Você não tá pensando em entrar lá, né? De novo. Isso não faz sentido, Arthur. Aquela criatura podia ter matado a gente fácil. E ela pode ainda. Por mim, tanto faz. Embora ou Joey. ficar, não faz diferença. Você consegue ver alguma pessoa, alguma coisa observando a gente, Joey? Não. Mestre, eu queria ver se as casas do lado estão com luz acesa. Não precisa nem encontrar pra isso. Sim, a casa da frente tem umas janelas ligadas no segundo andar. E a casa ao lado, que vocês ouviram o cachorro latindo, inclusive tem uma casinha de cachorro, tem uma luz acesa mais pra trás. Essa aqui, essa janela de trás tá com a luz acesa. Desculpa, eu me enganei. Esse muro não permite vocês verem isso. Ah, ok. Bora pedir pra usar o celular ou o telefone da casa aí da frente. Tá bom. Não vai ser Tem o muito número de estranho alguém da um monte de ordem? gente com arma, com tudo isso. Faz só, Não pode vai ir só casa. eu. Pode ir só um de nós ou dois de nós.
Se quiserem, eu vou com o Dante ali na casa e a gente tenta Você não ajuda. vai sozinho. Eu bom. espero. Joey, não faz nada maluco. Não tem nada pra fazer, Arthur. Você entendeu o que eu quis dizer? Vamos lá, Dante. Gente, vamos sair dessa garagem. Vou com o Arthur. Eu e o Dante, a gente vai pra porta do lado, então. Vocês vão Ou pra da qual? frente, A da não sei. frente? Pode atravessar a rua Onde você então. vai? Tem uma. Onde a gente vai? Aqui tem um, Atravessar a rua? tem um Toda caminhozinho aqui. Tá, então. Aqui. Vocês veem uma campainha e uma porta fechada. O número dessa casa é... Se essa aqui é 27, essa é a 26. Tá. Eu toco a campainha. Ping dong. Você ouve alguns barulhos, uma comoção vindo do segundo andar. E alguém correndo, descendo escadas. E uma porta abre. E você se depara com uma criança ruiva, com uma jaquetinha, com uma camisa verde, uma bermuda assim e um sapatinho. Hã? Oi, pequeno. Tudo bem? Quem são vocês? Nisso você escuta a voz de uma menina. Jim, o que você tá fazendo? Não abre a porta pra estranho. Ela vem correndo e puxa ele pra trás. Aí você vê essa menina com cabelo preto, uma maquiagem bem pesada. Bem... uma É uma e-girl. Isso, é tipo uma e-girl mesmo. Uma jaqueta meio roxa com umas roupas sobrepostas. Ela puxa o menino pra trás assim. Posso ajudar? Oi, O que vocês querem? Joia. O nosso carro estragou, a gente queria saber se a gente podia usar o seu telefone pra chamar um carro pra vir buscar a gente. Desculpa, eu não conheço vocês, não sei quem são vocês. A gente tava só precisando chamar mesmo o carro, porque senão a gente Você não mora percebe aqui. que você vê que ela percebeu a sua arma. Ela fecha a porta assustada. Ué. Vai embora! Eu vou Tá chamar bom. a polícia, vai embora! Não, a gente já tá indo, desculpa. Arthur, você não acha melhor ela chamar a polícia? Será, Dante? Pelo menos a gente pode falar que aconteceu. E possivelmente sair daqui. Tá bom, então. O que eu faço, então? Não sei, eu não sou muito bom com situações sociais assim. Eu toco a campainha de novo. Din, din, din. Ela fala: o que vocês querem? Você vê que ela tá assustada. A gente não tem nada aqui, eu vou chamar meu pai. Nisso você pode chamar a escuta, polícia? Você escuta mais um barulho de escada. Você escuta uma voz masculina agora. O que tá acontecendo, Eduarda? Tem alguém que tem assaltante aqui dentro. Assaltante? Como assim? Aqui no condomínio, como eles entraram? Quem tá aí? Oi, senhor. A gente queria só usar o telefone. Você tem um contato do porteiro, senhor? Condomínio ou Vão embora, a gente não tem... Eu vou chamar meu pai. Você não pode deixar a gente só fazer uma ligação, por favor? Vocês não têm celular? Não tá com sinal, eu juro. Eu até passo debaixo da porta se você quiser ver. Vai... O que a gente faz, Eduardo? Não sei, Cassiano. Você quer fazer algum teste de carisma? Um teste de lábio? Você tem que fazer alguma coisa? Você posso bateu fazer, eu posso armado fazer. na porta de posso adolescente. fazer. um Eu posso fazer. Qual que você quer? De carisma, lábia, qual? O que você quiser tentar fazer. Deixa eu ver aqui. É charme? Charme, isso. Tá, vou lançar extremo. um charme. Não. Fracasso. O fato de você tá armado, ser um estranho, ter uma cicatriz no rosto, ter um outro cara estranho vestido de padre junto com você,
e ter pessoas... Pior duplo possível. Não tem... Foi nós dois, Não parece estar funcionando muito bem como um carisma pra alguns adolescentes que estão dentro dessa casa. Um cara com a cicatriz na cara e outro com a tatuagem, velho. Tá, desculpa então, a gente vai deixar vocês em paz. Eles não respondem. Arthur, eu acho que a gente só pode ir andando pra portaria com eles. Eu acho que sim. O que tá acontecendo? Gente, a gente não conseguiu contato de ninguém pra ajudar a gente. Eu acho que a gente deveria só ir andando pra portaria. Onde é que vocês foram? Vocês foram na casa da frente? Sim, Tem ninguém lá? só tinha 2 crianças. Tem, mas eles não quiseram ajudar. Só 2 crianças? Sim. Os pais estão deixando a criança fora. Às vezes eles estão trabalhando. Exato. Mas Luciano, você consegue reunir todo mundo pra sair daqui? Eu vou pedir pro Arthur e pro Dante me darem um teste de... encontrar, pode ser. Aí nós rola. Nossa, mano. Aí dá. Sucesso normal. Tá. Você teve a impressão que você sentiu o cheiro de cigarro quando você tava falando com ele. Só isso. Tá. Tá. Será que a casa do lado aí não dá nada? Você quer ir lá comigo, Harry? Pode ser. Tá. Gente, seguinte. Se juntem. Fiquem na frente ali na rua. Pode ficar na frente da casa. Não fica aqui não. Pode não ser seguro. Onde é que tá o casaco do Tristan? Tá com a Beatriz. Tá aqui comigo. Escreve no Tá seu na sua- inventário, na por sua favor, mão? Beatriz. O casaco do Tristan pesa 1,5. E ele é bem resistente, ele é de um couro bem resistente, assim, acolchoado por dentro. Mas tá na mão da Ela tá Bia? segurando, sim. Uhum. Eu vou até ela. Eu toco no casaco. Eu posso ficar com isso? Por que exatamente? Não sei. Só. Você sabe que o Luciano era parceiro do Tristan de equipe há anos. Posso te dar depois? Tudo bem. Vamos, Mary. Lu, eu acho que não é uma boa ideia eu ir aparecer com essa cara aqui na frente. A Erin tá cheia de sangue na cara. A Erin, a Beatriz e o Joey estão com bastante sangue. Principalmente o Joey. O Joey tá encharcado de sangue. Acho que a Beatriz também, a Beatriz ela também, ficou porque ela se foi pra agarrando cima no do corpo corpo. e se jogou, Um tá com a cara queimada, o outro tem cicatriz, o outro tem tatuagem e eu tô o olho amarelo. Meu Deus. Tá. turma. Eu pego minhas armas, eu vou até o Dante. Segura, por favor. Tudo bem. Pra ele. Segura Todo aí, mundo pra frente madeira. da casa. E eu vou correndo até a casa do lado. Qual? A que tem a casinha A de da cachorro? direita. É. Ok. Você chega correndo à casa do lado. Aqui na frente. Você ouve latidos de um cachorro e abre a porta uma senhorinha bem simpática. E ela segura um cachorrinho. Eu vou deixar aqui pra dizer que você tá na frente da casa, mas só porque aqui acaba o cenário. Vou colocar aqui. Não consigo colocar. Aqui. Uma senhorinha bem simpática e uma cachorrinha. Uma cadelinha que parece ser meio velha, assim, uma pastora alemã. Ela abre um pouquinho. Posso ajudar? Oi, minha senhora, tudo bem? Calma, Estrela. Você Você vê Qual o o nome cachorrinho dela? meio assustado, se olhando pra você. Qual é o nome dela? Estrela, com licença, senhor. Estrela. Eu agacho assim. Oi, Estrela, tudo bem? A porta tá aberta, entreaberta com a correntinha, sabe? Aham. Ela tá falando com você pela Muito fresta, assim, tipo... Você consegue ver bem o rosto dela, mas, tipo, ela tá um pouco assustada. Posso ajudar? Muito linda a cadelinha, mas sim, você pode ajudar. Eu e os meus amigos, a gente veio nessa casa mal assombrada aqui. Eu acho que você deve conhecer, né? A história dela. Sim, todo mundo conhece na região.
Inclusive, onde a gente tá? Assim, o bairro, a cidade, o bairro? Como assim? A gente tá no Não, é condomínio porque- azul? Como é que você entrou aqui? Não, a gente é amigo do dono da casa. Da casa ali, né? E aí a gente veio pra cá só pra olhar lá a casa. Teste de lábia com e acabou desvantagem, pelo que você não tá... Não vou nem dar desvantagem, só teste de lábia, vai. Bom, Ok, pode continuar. e acabou que acho que alguma criança, eu acho que as crianças da frente, não sei das crianças da frente, desculpa. Alguma criança, alguém deve ter mexido no carro ali e ferrou todo o nosso carro. E a gente queria saber se você pode chamar alguém, ou polícia, pode até ser, ajudar a gente. Ou se eu Essas puder crianças aqui chamar da frente algum- realmente ficam fazendo um monte de traquinagem mesmo. Mas vocês querem que a gente chame a polícia? Por que vocês mesmo não chamam? Chama um mecânico, não sei, mas essa hora já é... É que então... Olha a Star, cara, Você você tem- ouve lá de dentro. Umas 8h30. Então, mas... É porque eu tô sem bateria no meu celular, o pessoal também tá sem... Tá bom, né? Me dá um segundinho. Ela fecha a porta. O que exatamente vocês estão tentando fazer aqui, só pra eu entender? Eu não sei, o Luciano é o pior ser humano de lábia do mundo. Tá, mas você... Assim, só lembrando o contexto dos personagens de vocês. Vocês são agentes e investigadores não. paranormais. Vocês não vão pra polícia, Sim. a polícia vai pra vocês. Eu tô aqui Sai dessa caladinho. merda, velho. O pessoal Eu falou que era tô olhando longe. fotos, eu tô olhando O fotos. Luciano tô não com sabe onde é que é, velho. Ninguém falou pra onde tá. Pra mim, a gente ia Só chamar um falar. cooler. Falaram, um cooler, é o nome do negócio, é cooler. Eu tô tentando lembrar. Ela fechou a porta e você ouve ela entrando. Ah, merda. Mestre, eu queria fazer a ação aqui Pode desse fazer, lado. enquanto isso acontecia. Ei. Novata, Sim. o que você tava lendo ali dentro? Eu achei dentro do casaco do Tristan, ele tem um caderninho. Posso ler? Pode. A senhorita entrego Liz pra gostava ele. de ler tudo. Ela te entrega o caderninho, Joey dá- você dá uma lida. O Joey dá uma lida e ele lê em voz alta essa parte aqui. O que ele quis dizer? Não passar vários dias no mesmo lugar. Como que a gente vai passar vários dias nessa casa? Eu acho que ninguém tava esperando o que tinha aqui dentro. A gente tava esperando ficar vários dias aqui. Não, acho que ninguém tava esperando se deparar com isso e essa seria uma investigação demorada. Ei, ao Kaiser. ver dele. Eu não olho. Você não achou uma impressora? Eu não respondo. Não tinha Continuo um olhando as documento fotos. faltando? A senhorita Liz gosta de documentos. Eu continuo olhando as fotos. A gente precisa procurar mais. Mas é impossível entrar. Agora, pelo menos. Eu quero entrar. Joey, não entra não, por favor. Joey, eu não sei se eu isso é coloco a normal mão pra no você. ombro dele. Eu não sei se é normal pra vocês isso, mas sendo minha primeira missão, as pessoas são descartáveis assim, por que você voltar lá dentro? Olha o que aconteceu com o Tristan. Você acha que é a primeira vez que eu vejo alguma coisa assim, Dante? Mas vocês têm razão, talvez seja uma boa ideia a gente andar armado no meio das ruas de um condomínio Dante. fechado, batendo em todas as portas. Essa é uma Dante. excelente ideia. Eren. Dante. Eren. Tristan. Kaiser, Joey. tá tudo bem? Eu não olho, eu só
Eu não tava lá na hora que aconteceu, mas... Você acha que... Você realmente acha que... Que foi esse monstro que... praticamente dilacerou? Tristan não vai fazer a mesma coisa com a gente? É isso que eu não entendo. Ele poderia, mas ele simplesmente foi embora. Você tá disposto a colocar sua vida nessa aposta? Tristan... Tristan é um idiota. Por que ele foi na frente? Ele não é um idiota, tá? Ele foi na frente! Era pra eu ter ido! Eu falei! Tristan... A gente não tinha como saber. Dante... Nisso o Luciano já começa a voltar, já acabou a conversa lá. Não, tá bom. Ah não, se não quiser voltar, não volta. Só falando que acabou com a sua conversa. É que eu queria bater na porta dela. Eu meio que me caí na real que a gente tem arma. Ok. Você bate na porta dela de novo, quando você se toca de alguma coisa. Ela volta assim... Posso ajudar? E você... dá um encontrar pra mim, por favor. Você não brinca comigo. Vai, extreminho, vai. Ai, fracasso. Os portraits de vocês sumiram da stream porque bugou. O que eu posso dizer, mas eu tô vendo aqui ainda. Fracasso? Tá, ela só abre... O que houve? Eu tava indo chamar a polícia, menino. Não, um dos meus amigos lá conseguiu bateria no celular, conseguiu carregar um pouco ali. E aí já pediu um cooler pra gente ir embora. Ok, então. Fica bem, querido. Desculpa o incômodo, viu? Tá tudo bem. Boa noite, querido. Cuidado com essa casa aqui, viu? Não sei o que vocês foram fazer ali, mas essa casa aí é endiabrada. Ela fecha a porta. Nem é nada demais. Boa noite, querido. Tchau. Ô, Nestor, o que tá acontecendo? Ela entra. Tá bom. Vou embora. Luciano, você conseguiu pedir um carro pra gente sair daqui? Eu não sei, eu tava meio em choque, eu não sabia o que falar. Eu tinha pedido pra ela ligar pra polícia, mas eu esqueci que a gente tem arma. E aí eu pedi pra ela cancelar e falei que a gente já tinha conseguido como ir embora. Só vamos embora, vamos a pé mesmo, a gente consegue. Não deve ser muito longe. Onde é que a gente tá, por favor? Canadense. Em Canadense? Mas isso é... interior de São Paulo? Joyce, escuta. Eu simplesmente não sei se isso daqui é normal pra ordem, esse tipo de coisa acontecer, mas... Eu vou confiar no seu julgamento. O que é que você acha que deve fazer? Você tava lá quando isso aconteceu. Eu não sei se é um tipo de criatura que a gente consegue lidar. Eu não sei. Dante definitivamente não é alguma coisa que a gente consegue lidar. Mas vocês não percebem que a gente tá preso? Se a gente sai daqui e chama a polícia, se a gente fica, eu não sei o que acontece. Alguém sabotou o carro. Eu não sei. Eu não sei. Só sei que bater na casa dos outros a essa hora, com arma e sangue no corpo, não vai adiantar em nada. Entrar lá de novo também não vai adiantar nada. A gente não pode perder mais ninguém. Tá anoitecendo. Tá quase... O sol quase se pôs completo já. A Erin vai tentar consertar a van de novo. Ela vai de volta pra lá. Ok. Não tem como ela usar as habilidades dela, não? Os fios foram cortados, não existe o que você possa fazer. Você não tem... Você precisa de fios novos, você não tem isso. Eu tenho uma maleta de ferramenta. Uma maleta de ferramentas não tem fios novos. De carro. Só uma sugestão. Basta juntar os fios. Ah, tá, você fala isso pra Erin, tá? Eu percebi... Joey. Ah. Eu quero puxar o Joey pro lado. Fala com ele, Joey. Eu não conheço todo mundo aqui há muito tempo, Essa é a minha primeira missão como alguém da ordem, mas uma coisa é clara. Quando eu vejo todo mundo quebrado assim, eu percebo que eles precisam de um líder. E eu sinto que você é a única pessoa que... É a pessoa que eles podem contar. Se você não for um líder pra eles, eu acho que isso não vai acabar bem. O Joey fica reflexivo.
mas não responde nada na hora. Ele espera um pouco. E fica pensativo. Arthur, você faz alguma coisa? O que você tá fazendo nesse tempo? Eu percebo o Kaiser num cantinho e vou lá falar com ele. Ok. E aí? Tá tudo bem? Eu desvio o olhar das fotos e olho pra ele bem devagar. Mano, desculpa. Pelo quê? Eu não sei quem você é. Como assim, Kaiser? Sou eu, o Arthur. Seu amigão. Eu tô tentando, eu não lembro. Eu vejo as fotos na mão dele? Sim. Eu posso ver essas fotos? Eu entrego as fotos pra ele. Você vê todas as fotos que estão lá na esquerda, sem rosto. É isso, tá. Joey! Quando o Joey ouve o Arthur, ele meio que desperta, assim. Ele vai correndo. O que aconteceu? O Kaiser não tá falando que não se lembra quem sou eu. Kaiser? Eu não sei o que tá acontecendo, eu tô tentando. Eu não consigo lembrar de vocês. O que esse lugar tá fazendo, Joey? Eu pego as fotos. Posso ver as fotos? Eu te entrego. Tá acontecendo de novo? Elas não tinham voltado ao normal, Arthur? É, mas enquanto vocês estavam lá em cima, aconteceu um monte de coisa. O Kaiser começou a olhar no espelho, ele se desesperou, eu não sei, ele parece que viu alguma coisa e agora ele tá assim. Calma. Calma. Em que momento isso aconteceu? Quando começou os passos. E que todo mundo pediu pra gente se esconder. Ele pediu pra vocês se esconderem? Não. A gente falou pelas escutas. Vocês gritaram pra gente se esconder quando começou os passos. Por que isso tá Eu conectado sabia com que as ele tava fotos? vindo. Eu sabia que ele tava vindo. Eu senti. O Joey chega perto do Kaiser. Um pouco mais perto. Certo. Se mexe. Ele chega bem perto. Me dá um cigarro? Eu pego no meu bolso e dou um cigarro pra ele. Lembra a primeira vez que eu fumei? Eu olho pra ele e falo. E faço. Foi numa garagem. Ficou só eu e você. Enquanto a gente estava procurando a Liz, a Elizabeth. Eu tentei fumar e não consegui. Tossi algumas vezes. E você me contou uma história do porquê que tinha mudado de nome. Do porquê que você não queria mais ser chamado de César. Você lembra desse nome? Desculpa, eu não sei quem é Elizabeth. Nem quem é César. Você é o César. Você é meu amigo. Amigo do Nosso Arthur. amigo. E seja lá o que estiver acontecendo, a gente tá junto. Eu não vou te pedir pra lembrar de tudo agora, mas eu vou pedir pra você confiar em mim. Em mim. A gente vai te tirar dessa, você vai lembrar disso. Você vai lembrar de tudo. Você consegue confiar na gente? Eu confio em vocês, eu sei que eu confio, eu sei que... Eu não sei explicar, eu confio em vocês, eu gosto de vocês, eu só não lembro. Eu não lembro de nada, não lembro de vocês, não lembro nem de mim. Mas você vai. Eu quero colocar a mão em cima da mão deles. A gente vai recuperar suas memórias. Não sei o que tá acontecendo, mas... acabar. É nós três pra sempre. Eu sei que é. Desculpa eu não lembrar de vocês. Tá tudo bem. Um sorrisão assim pra ele. Por outro lado, eu só consigo lembrar da Erin, do Dante e do Tristan. Eu não consigo mais lembrar de ninguém. Eren, Dante e Tristan. A gente vai descobrir o que aconteceu.
Eu deixo os dois e venho conversar com a Beatriz. E aí, novata? Me desculpa por antes. Não, tudo bem. Você quer saber como é que eu me senti? Só se você quiser falar sobre isso, eu só tava tentando entender o que eu tô sentindo também. Brindante Tristan. Eu me senti mal, triste, incapaz, inútil e fraco. Mas eu também lembrei por tudo que eu e a senhorita Liz lutamos. De todas as pessoas que a gente salvou. E eles continuam vivos através das minhas atitudes. E o Tristan vai continuar vivo a partir das suas. Todas as pessoas que você salvar, ele salvou também. Só resta continuar seguindo em frente. Agora, eu preciso da ajuda de todo mundo pra gente descobrir o que fazer aqui. Brindante Tristan. Joey! Nem o Eren, nem a Dante, nem o Tristan estão nas fotos. Hã? Ele esqueceu só de quem tá na foto, pelo visto. Só de quem tá na foto? Será que tem alguma coisa a ver com a câmera dele? Ei, Dante. Oi. Você consegue descobrir algum poder paranormal vindo de um objeto? Eu posso ver. Se quiser, eu posso tentar. Arthur, pede a câmera pro Kaiser. Kaiser, eu posso pegar sua câmera? Quer que eu veja se a câmera é algum tipo de objeto paranormal? É entregar a câmera pra ele. Tá. Bem, Primeira câmera. As fotos a gente já viu? eu vou usar o meu ritual. Terceiro olho, Selbit. Tá. Tá, pega o celular, Testa a sanidade, por Foco. favor, se estiver foco funcionando. nele. Uhum. Falhei. Quanto de sanidade você perde? Toda vez que você... Um D4. Um D4, tá. Quer que eu jogue? Você joga. Eu jogo aqui. Você perdeu 2 joga de aí, melhor. sanidade. Vocês veem ele se concentrando e ele começa a ter ele tem um leve espasmo assim. O olho dele fica amarelo, brilha. Ele tá segurando o celular dele na mão, que também brilha em amarelo. E... Descreve exatamente o efeito desse ritual pra mim, por favor. Eu vejo que basicamente ilumina o que tem coisa paranormal. Qualquer coisa que exala coisa paranormal ilumina. A descrição exata do que eu te falei. Nossa, isso daí tava no Discord antigo que eu perdi. Mas basicamente fala que ilumina. Tá. Enxergar o paranormal. Tava escrito isso. Ok, eu pego aqui. Mas isso faz com que você sinta entidades não conscientes. Você sente que tem alguma coisa paranormal envolvido com as fotografias. Você sente algo vindo das fotografias, mas você não sente nada da câmera. Gente, essas fotos que o Kaiser tem, com certeza tem alguma coisa paranormal nelas. Arthur, com licença. Eu puxo as fotos. Kaiser, eu não te pedi o isqueiro pra acender o cigarro. Eu dou o isqueiro pra ele. Talvez você não se lembre. Talvez você me culpe por isso. Mas eu te prometo que a gente vai criar memórias novas. E muito melhores. E eu boto fogo nas fotos. Em qual delas primeiro? Todas. Não dá, são várias, assim. Ok. Em qual primeiro Tá, você vai um de cada vez. Eu ponho fogo na que tá eu e o Arthur, assim, ó. Você vê Sim. essa foto específica. Ela começa a ser consumida pelas chamas. E ela queima até a metade, passa pelo Joey. Vocês veem a foto sendo deformada e sendo destruída. E ela vira um monte de cinzas. Essa aqui nem tava aqui, essa aqui tá rasgada, só pra lembrar. Eu ia Então só tem falar mais sobre essas isso. 3. Você queima a foto. Você não sente nada diferente, Kaiser. Nada. Não lembro. Não entendo! Que droga! Isso tá atormentando ele! Há dias!
Quem fez isso? Só uma Eu não sei dúvida, mais o que mestre. Eu lembro do que a gente veio fazer, eu lembro de tudo que aconteceu nos últimos dias. isso. Eu só não lembro deles em específico, Isso, né? e você perdeu suas memórias em relação à sua vida pessoal, mas pelo fato de você lembrar do Tristan, do Dante e da Erin, você lembra basicamente a missão que vocês vieram fazer aqui também. Você lembra do Leonardo Gomes, você lembra de todas as pessoas, só não lembra dessas específicas que eu falei. Tá. Gente, eu... A Erin volta devagarzinho, assim, meio frustrada por não ter conseguido consertar. Gente, eu não lembro de vocês. Eu tava tentando, mas eu não sei o que tá acontecendo comigo, com a minha cabeça, mas eu sei o que a gente veio fazer aqui. E eu lembro do Tristan, e quando a gente tava ali dentro, foi como se eu sentisse que ele tava se aproximando. Eu sabia que essa coisa tava aí em um certo momento. Eu E também seja- senti. E seja lá o que aconteceu, eu acho que as respostas estão nessa casa. Eu não sei. Arthur, Diga. ele tá te olhando. Eu percebo ou eu vi? Você sente. Tá, então eu... Você olha ao redor, eu já tirei o seu encontro pra você, e você vê Tá. na janela do segundo andar uma frestinha. E lá tá o olho amarelo de duas pupilas, tremendo, te observando. Joey, você tá vendo aquilo? Eu olho imediatamente. Ali na janela. Você não vê nada, Também olha. nenhum de vocês vê nada. Kaiser, Tem um olho. se você olhar, você vê. Eu olho. Você eu vê. vejo, então. Você vê o olho. Eu tô vendo, Arthur. Opa, desculpa. Eu tô vendo. Esse olho, a gente tá vendo ele há dias já. Ele não tá mais lá. E o olho, gente? Olho. Eu Mas entendi. pelo visto vocês não veem. E olho. Eu caio no chão e começo a passar a mão na cabeça. Eu sento Não, pra... mas... eu não lembro de nada. Isso que é foda. Não vou falar nada, então. Eu me ajoelho pra consolar o Arthur. Há alguns dias a gente tá ouvindo uma goteira na nossa casa e a gente sempre tá vendo um olho numa fresta e ele fica atormentando eu, o Kaiser e a Ivete. A gente não sabe o que tá acontecendo. A Ivete. O fato de eu lembrar da Ivete faz eu lembrar da goteira, essas paradas? Sim. A Ivete... Será que ela veria isso também? Você lembra da Ivete? Sim, dela eu lembro. E se só nós três conseguimos ver? Mas por Mas quê? por quê? A gente olhou ao mesmo tempo, não olhou? Só eu e você vimos. E eu faço assim com a cabeça pro Arthur. Vimos o quê? O olho ali em cima. Sim, mas eles não conseguiriam ver. Exatamente. É o que eu quero dizer. E se só eu, você e a Ivete conseguimos ver esse olho? Sim, mas por quê? É exatamente o que eu tô perguntando. Tem olho na janela ou não tem, mano? Dizem que alguns veem, outros não. Ah, Eu não vejo. Não tem olho nenhum naquela janela. Não vejo olho nenhum. Ah, você tá falando alguma coisa, Luiz? Eu acho que você tá multado. Ah, Não tô falando nada, não. enfim. Eu olho pro Joey. O Tristan morreu, né? Morreu. Foi ele que matou? Foi a criatura. Eu olho de novo pro Arthur. Eu acho que ele... Eu aponto pras fotos. É a mesma pessoa da goteira. Ou a mesma criatura da goteira. Ou a mesma coisa que tá atormentando a Ivete há dias. Eu tenho uma ideia. Qual? Mas isso seria colocar vocês dois em risco. E se vocês forem os únicos que conseguem ver a criatura? Essa é a minha teoria. Droga! Vocês Você não... falou que
a criatura não levantou e matou o Tristão, você acha que a gente consegue fazer alguma coisa com ela? Mesmo enxergando? Vocês viram ela matar o Tristan? Eu vi o Tristan ser suspenso no ar. Ela é invisível. Eu só consegui ver pedaço da silhueta dela quando o sangue do Tristan foi nela. Pode, por favor, não ficar repetindo isso? Desculpa, Eren, mas a gente precisa falar disso pra gente chegar a uma conclusão. Você disse que ele era invisível? Sim. Então tá explicado. Só eu e você conseguimos enxergar. Eu quero ir até a Erin. Ali. Kaiser, Erin. Desculpa. Eu não olho quando ele fala meu nome. o seu nome é Kaiser ou César? Eu? Sim. E agora, mestre, como que eu vou... Eu deixo você lembrar. Você consegue... Eu aprendo? Você aprende, Tá. você pode aprender. Tá. Kaiser, né? Você lembra atirar? Como é atirar? Sim. Você é o melhor atirador que eu conheço. Eu preciso da sua ajuda pra entrar nessa casa. Vamos. Se você for entrar, a gente vai junto. A minha mente, ela é muito mais assustadora do que só esquecer algumas coisas. Já passei por momentos piores. Eu sei, No amigo. No cotidiano mesmo, vocês sabem como é. Eu sei. Então vamos, a gente tem que entrar nessa casa de novo. Mas qual que é o plano? Entrar e peitar o bicho? Quem tem as escutas? Eu tenho. Eu tenho. Vocês me emprestam uma? Pode pegar aqui. Tira a minha e dou pro Joey. Eu vou pegar, enquanto isso eu vou conversar com a Erin. Erin. Eu sinto muito por tudo que aconteceu ali em cima. Eu sinto muito não ter agido da maneira certa e eu sinto muito pelo seu amigo. Foi culpa Acredita em mim, eu sei como é que é. sua. Não entrem aí, por favor. Eu preciso. Mas eu preciso também que você fique aqui fora. Eu concordo com o Joey, Erin. Você deveria ficar aqui fora. Vocês dois, na verdade. Vocês não conheceram o Thiago Fritz. Eu falo e vou andando pra porta. Eu lembro dele. E eu Erin, boto uma mão na maçaneta. E ele não pensaria duas vezes antes de entrar nesse lugar. E eu abro a porta. Erin, E fico esperando os outros. Na hora que ele Lembra fala da- isso, eu já até... lembra da granada falar. que você me deu? Aham. Eu prometo explodir esse lugar inteiro. Cuidado, Joey. Pode deixar. Por favor. Promete que Eu vai quero olhar no fundo do olho do Joey. Eu prometo. Joey, Sim. a gente não se dá bem. Mas se você morrer, eu juro que eu morro pra te matar de novo. Quero você bem. Obrigado por cuidar dela. E eu olho pra Erin. O Joey dá uma olhada meio debochada. Dos pés à cabeça pro do Luciano. E só vira as costas e sai. Joey, os três Sim. vivos. Você tá montada, Oi? Beatriz. Os três vivos. Eu prometo. Caralho, eu tô chamando o Joey há meia hora. Tava engasgada aqui, você tava nervosa. Se passaram, Joey. agora são 21h30. Tudo aconteceu às 19h30. Então, se passaram 2 horas dos traumas de vocês. Só pra vocês irem contando. Pra mim não vai fazer diferença nenhuma mesmo. Pra você é eterno. Joey, eu vou com vocês. E pelo De que a jeito gente... nenhum. Eu vou com vocês. Beatriz, Não. Joey, a escolha não é sua. a escolha é minha. Pelo que a gente viu Quando aqui o no assunto é caderno. proteger. Você viu o corpo do seu amigo e você saiu correndo em direção a ele. Você se colocou em perigo. O Tristan odiaria isso.
Não A gente é uma segunda. equipe. Da mesma forma que vocês Exatamente. me deram suporte nesse momento. Bia, Exatamente. Esse é um plano da equipe inteira, Tristan tão Bia. bem quanto a gente. Eles não têm esse vínculo emocional tão grande com o Tristan. Eles... Não que eles não gostassem do Tristan, mas eles conseguem ser mais racionais do que a gente. Nesse momento. Eu amo Esse não é o Tristan. ponto, Luciano. O ponto é que a Se Beatriz... não fosse o ponto, você não teria falado dela ir pra cima do corpo do Tristan? Eu falei isso porque ela se colocou em perigo e eu não quero ver ela em perigo. Joey, eu acho que a gente precisa de um plano pra entrar nessa casa e não necessariamente... A partir do momento que eu passo por essa porta, eu vou estar correndo perigo, mas eu acho que vocês precisam de mais pessoas. Lembra do que a gente leu no caderno do Tristan? Ele disse que a gente precisava se esconder mais e que a gente provavelmente passaria dias nesse mesmo lugar. A gente não pode chegar simplesmente querendo enfrentar esse bicho. Talvez a gente tenha que procurar pelo que pode trazer algo pra gente e, se for necessário, a gente ter esse confronto. É Beatriz. exatamente isso que a gente vai fazer. E é por isso que eu peguei a escuta. Por favor, Qualquer coisa escuta que eu o Joey tá precisar, falando. eu vou entrar em contato. Por favor, Vocês escuta o vão que o tá Joey ouvindo falando, tudo. fica aqui. Oi? Tô pedindo pra elas te escutar. Escuta o que ele tá falando. Fica aqui. Vocês vão estar Joey- ouvindo tudo. Vocês com certeza vão precisar de apoio. E a gente vai chamar apoio se precisar. Beatriz, eu e o Kaiser, a gente somos os únicos que a gente que consegue ver o monstro. Vocês O não Joey, têm ele vai certeza ajudar. disso? Vocês não sabem disso. É uma especulação. É uma ótima especulação, mas... É o melhor que a vocês gente não tem. têm certeza. Mas é o melhor que a gente tem agora. E eu tô cansado de ficar aqui parado sem fazer nada. Tem documentos ali dentro. A senhorita Liz gosta. Quando a Na gente pior das procura documentos. hipóteses, quando o Tristan foi pego, o que vocês fizeram? Corremos. Agora vocês já sabem o que fazer. Atira, seja onde for. Antes vocês não sabiam Joey. disso. Eu posso ajudar. Beatriz, quando o Tristan morreu e a criatura puxou seu corpo, você futilmente tentou puxar o corpo de volta. Você não vai ajudar. Fica aqui, por favor. E eu vou. Dante, você fica na retaguarda. Pode ser? Sim. E eu dou um soquinho assim no Dante. Eu tô seriaço, eu só tiro o braço assim de perto. Bia, você falou de caderno? Sim, eu achei dentro do casaco do Tristan. E eu entrego pra Erin dar uma olhadinha também. Ela te entrega então esses documentos que foram encontrados dentro do castelo. A foto. Do castelo não, do casaco. A foto e o caderno do Tristan. Lembra do aniversário da Erin? Ah, eu ia te matar se você esquecesse mesmo. Ela fica agachada no chão, abraçada com o caderninho. E a... Eu sento do lado da Erin. Eu leio o negócio do Fernando, Luciano ali, eu meio que ignoro. Você tem uma caneta, Erin? Não. Você tem uma caneta, Bia? Tinha uma caneta no caderno, no casaco. Tem aqui. Obrigado. Eu vou até a última página do caderno. Tá vazia? Essa aí é a última. Não, tá vazia a última página, sim, a última do caderno. É. É um bloquinho de notas pequeno. Eu quero desenhar o símbolo do meu ritual. Eu Qual? tenho um ritual de reação. Ah, tá, ok. Você desenha. Eu desenho o símbolo, eu mostro pra Erin e falo: eu não sei o que aconteceu, eu acho que o Fê transcendeu, mas só eu transcendi. Ele não. Só você? Só. Eu não sei quanto mais tempo eu vou ficar aqui, mas lembra ele. É porque eu não vi tatuagem nenhuma e eu vi que vocês todos estão. Eu achei estranho. Você se lembra de como fazer o ritual? Lembra do que ele faz? Eu lembro.
Eu começo a escrever todo o ritual pra ela. Tá, mas ela não pode fazer o ritual se ela não sabe. Só você pode. Não. Não, pra entregar pro Fê. Eu só escrevo o que ok. eu tenho que fazer. Ok. Tá, você escreve todos os detalhes do ritual, você escreve os ingredientes e o processo. E o grupo tá entrando na casa agora, certo? Yes. Muita gente, eu quero falar com o Joey rapidinho. Ok. Joey. Você acha que eu fui muito grosso com a Bia? Pegar a Não, mão mas aqui. você me deixou no vácuo. Desculpa, é porque... Queria parecer bravo pra ela não... Pra ela achar que eu tô bravo e não entrar, desculpa. Você não foi grosso, você falou que foi necessário. Obrigado, Joey. Pana. Agora já escureceu completamente. O que era um pouco visível antes dentro da casa, agora tá completamente escuro. A casa tá um breu. Fudeu. Mas tem algo estranho mais à frente. Vocês veem o que parece ser uma fonte de luz vermelha vindo do fim do corredor. Isso te deixa um pouco assustado, Arthur, considerando o seu trauma com a cor vermelha. Joey. Você tem certeza que você quer entrar, né? Tá tudo bem, amigo. A gente tá junto. Eu sei, só pra preparar. Respira fundo. Que nem eu te ensinei a fazer abdominal. Eu também tô assustado. Bastante. Vamos. Dante, se importa de trocar de posição com o Kaiser? Ele atira melhor que você. Tudo bem. Eu fico parado um pouco, aí eu... Ah, eu sou... Aí eu vou pra frente. Vocês então seguem nessa formação. Joey, pode ir 2 de 2, viu? 2 em 2 nesse corredor. Ok. Então, Eu posso Kaiser vem do aprender... meu lado, então. Eu posso aprender o nome dos outros também? Ou é uma tentativa em vão, mestre? Pode? Pode. Você só seu esqueceu, mas você nome- consegue criar novas memórias. Tá. Seu nome é Joey, né? Qualquer coisa. Joey Joke. Desculpa. Tá. A gente vai indo, então. O Kaiser tá do meu lado. Ok, vocês vão andando Depois nessa Dante e formação. Dante, Arthur, Joey, Dante, Arthur e... É isso que a gente tá vendo. Vocês Isso. seguem, eu vou... A Beatriz vai ficar apoiada na porta. Ok. Bem pertinho. Vocês seguem em frente, caminhando, ouvindo os passos ecoando pelo corredor. E vocês chegam no fim do corredor e olham à direita, de onde estava vindo aquela luz vermelha. E vocês percebem que aquela sala, que antes era completamente vazia, agora tá emanando uma luz vermelha. O mestre quer mexer pra nós? A gente pode ir só seguindo aqui, não tem muito mistério Ok. não. Ok. A gente vai só... Só curvar. Isso. A gente já explorou É mais o importante primeiro no andar, combate certo? do que na exploração. Vocês vão andando e vocês veem essa sala que agora tá vermelha. E ela não tava vermelha antes. Ei, o grupo 2 tinha se encarregado dessa sala. Ela tava assim, vermelha? Não, quando ele apareceu, a gente veio pra cá pra se esconder. Eu não lembro de ter visto a sala vermelha. Ok, você não lembra de muita coisa, mas eu vou Ela supor que ela não tava definitivamente não tava vermelha. vermelha. Ok. Eu entro um pouco na frente. Você entra e quando você entra nessa sala, você encontra uma sala escura. Uma sala usada pra revelar fotografias. Tem uma lâmpada vermelha acesa no teto. Um balcão com várias fotografias. Várias fotos penduradas nas paredes. A maioria delas são irreconhecíveis. Mas olhando com mais atenção, todas elas têm uma coisa em comum. Todas são de pessoas sem rosto. No canto também tem uma pia para aplicação de líquidos de revelação de fotos. Vou dar Tá, uma encontrar. Eu vou na pia. Ok, dá um encontrar... Só tem o balcão para verificar e as fotos só o balcão? são todas meio distorcidas e bizarras. Ok. E só são de várias pessoas sem rosto. Então vai lá, Kaiser. A pia não tem nada, eu tô na pia. A pia só tem é uma pia para aplicar líquidos para revelar fotos. E tem o balcão. O balcão que você deu Eu vou encontrar, andar né, no Joey? balcão. O Dante pode dar encontrar. Ah,
Isso, Faz. também vai. Ah. Vou fazer aqui, ó. Encontrar. Rolei um normal. Rolei um bom. Dante, o balcão tem duas portas que se abrem. Nelas, quando você abre elas, você vê vários ingredientes para revelar fotos: líquido multigrado, líquido interruptor, líquido fixador, vários elementos químicos, né, que você usa para revelar fotografias. E no meio desses líquidos você vê algo se sobressaindo: uma fita de áudio. Eu tava com um grupo quando achou aquela coisa de áudio? Vocês compartilharam. Ou então pela foi outro escuta. grupo? Vocês compartilharam pela Compartilhou? escuta. Então de boa. Gente, eu achei uma fita aqui. A gente não tinha achado algo pra escutar? Quem que pegou o gravador? Ninguém. Alguém pegou. Alguém tá com o gravador no inventário? Então ninguém pegou. Eu não tô. Você lembra de a gente, se alguém pegou, Pergunta onde a na gente deixou o escuta. gravador? Tá comigo. Eu boto a mão no bolso e levo um susto. Você achou Eu que tô tá no seu pensando. inventário? Tá comigo. Pode ver, eu não Tudo adicionei. bem, relaxa, não, eu confio. Tá. Joey, Você procura. Ah, você se lembra de supetão que você tá com o gravador, que tava vazio, que vocês encontraram na outra sala. Aqui. Dante. Eu não sei da play. Tá, eu coloco a fita dentro e aperto o play. E eu coloco um pouco na escuta, assim. Pro outro lado ouvir também. Vocês tocam a fita e ela tem isso. Ok, calma lá. Talvez eu esteja começando a entender as coisas, mas não é fantasma coisa nenhuma. No meio da noite, eu ouvi sussurros e decidi checar. Acabei descobrindo que, pelo jeito, existem diversas pessoas que saem da floresta entrando na minha casa durante a noite. Eu tentei tirar uma foto dos desgraçados, mas elas devem ter saído tremidas na correria. Os desgraçados da polícia não querem investigar, então eu mesmo vou programar uma câmera com sensor de movimento para tirar uma foto boa desses malditos. Eu vou colocar uma câmera escondida no cantinho de onde eu tirei essa primeira foto. Deve ser o suficiente. Quem será que tava falando? Seria a pessoa que usava essa sala, talvez? Vocês conseguem identificar de qual localização essas fotos foram tiradas? Talvez a gente consiga achar a câmera que ele utilizou. Eu acho que foi aquele cara que passou algum tempo aqui que a gente achou no diário. Qual vista que eu tenho da janela, mestre? Você vê algumas árvores que levam para uma floresta dos fundos. Ela parece bem fechada. Você não consegue ver nada porque tá bem escuro atrás delas, dessas iniciais aqui. Será que era dessa floresta que ele tava falando? É possível. Talvez. Eu quero olhar pra uma das fotos, pra ver se elas têm, tipo, a mesma localização de fundo ou algo parecido. Algumas delas têm. Todas elas parecem ser fotos de estúdio, de um fundo preto ou fundo branco. São só perfis de pessoas e estão todas sem rosto. Pessoal, eu começo a falar na escuta. Aham. Vocês podem verificar o lugar desse descrito no áudio pra ver se vocês encontram alguma câmera? Que lugar Supostamente é? tá do lado de fora da casa, né? O que aconteceu, Harry? A gente precisa ver se tem alguma câmera aqui fora. Talvez esteja do lado de fora no rumo pra floresta, Joey. Talvez esteja do lado de fora no rumo pra floresta, Erin. Tá bom. Vocês estão... vocês falaram de sala vermelha? A gente achou uma sala de revelação de fotos. Vocês não Eu- tinham visto isso antes? Eu vi que o Kaiser tinha visto e não tinha nada na sala. Erin? O que aconteceu, Harry? O que aconteceu? Oi. Erin, tá tudo bem? Fala comigo. Tá. Não... Onde ficava aquela sala? Onde ficava essa sala? Fica na parte norte da casa. Do lado da escada? Não tinha Isso. nada nessa sala. Então, aparentemente agora tem. Tá, a gente vai ver. Ok.
Lu, vamos ver se tem alguma câmera aqui fora. Tá bom. Enquanto eles procuram a câmera, vamos lembrar que aquela coisa ainda tá aqui. Então, Vamos ficar atento. vocês querem ir pro andar Bia. de cima? Lembrem também de ficar longe de qualquer tipo de pia. Opa, tem uma pia do meu lado. Fiquem longe de qualquer tipo de pia ou tubulação. Faz aquele líquido vermelho. De novo, não. Bia, acho que sua voz tá... Você não tá conseguindo falar? Tá tudo bem? Tomei em choque, desculpa. Tá. Vocês A seguem gente vai então pro procurar segundo... a câmera. Vocês vão para a parte de trás. Não encontrar pra quem vai atrás da casa procurar as câmeras, por favor. Eu vou junto com eles, tá? Vamos Enquanto todo isso, o mundo outro junto. grupo começa a ir pro segundo andar? Pra Acho cá. que sim. Ou não? Eu tô só perguntando que o Kaiser falou que vocês iam. Espera eles encontrarem a câmera. Daí a gente sobe. Sucesso normal. Vocês olham pras árvores, não tem nem sinal de nada. São só várias árvores, vocês não fazem nem ideia de onde vocês procurariam uma parada dessas. Tá, a Beatriz volta pro mesmo lugar que ela tava. Joey, não parece ter nada aqui. Droga. Quebrei um vidro sem querer. Ok. Eu tirei desastre. Vocês estão com mais alguém? Com mais alguém? Nada. Deixa. Erin. Qualquer coisa você me fala, tá? E o Joey fica vermelho. Mas ninguém percebe porque a sala tá vermelha. Que idiota. O Arthur, vocês percebem um certo desconforto nele de estar dentro dessa sala. Ele nem sequer entrou, na verdade. Ele ficou na porta olhando. Arthur, tá tudo bem? Tá sim, só memórias ruins. É o Memórias do vermelho. ano passado, pode relaxar. Eu falo, fica de boa aí, mano. E passo reto. Vocês Eu seguem vou junto então. também. Me digam Na mesma exatamente pra onde vocês formação, vão. Vocês seguem na mesma formação, tá. Vocês podem se colocar no segundo andar, então. O cachorro dos vizinhos late mais uma vez. Quem? Caramba! Pera, tem A pessoas Erin e o Joey Não ali. é pra vocês estarem aqui, não. Se materializaram. Ok. Vocês começam a subir pro segundo andar. E vocês se veem mais uma vez 2 Joes de novo. naquele local onde tudo aconteceu. O sangue na parede é visível. Ei, vamos pelo outro lado. Foi ali que aconteceu? Foi. E calma. Eu chego aqui perto dessa porta e tento abrir. Ela tá trancada. Tá. Vamos pelo outro lado. A gente não queria abrir essa porta antes pra não fazer barulho. Não sei bom. se eu me importo muito agora. Vocês vasculharam o resto do segundo andar? Não, a gente só chegou nessa sala de músicas aqui do lado. Que também não tem muita coisa. Pode ter alguma coisa sobre o Léo aqui nos quartos do lado. Talvez a gente ache o quarto que o Léo dormia. Talvez. Vocês querem arrombar essa porta? Você não acha melhor a gente ver todas as outras primeiro? Ou não? Eu tenho medo da gente não ter uma segunda chance. Eu tenho medo exatamente disso, se arrombar a porta. Mas faz o que você quiser. Meu amigo Thiago gostava de arrombar a porta. Eu acho que eu posso tentar fazer igual ele. Quem sabe a gente faça isso de um jeito mais silencioso. Eu não acho muito prudente arrombar portas agora, Kaiser. Ok, são 2 contra bom. 2. Como que a gente resolve? Não. Se não acha prudente, então agora eu troquei de time. Mais alguém ouviu isso ou foi só eu? Quem fez isso? Vamos terminar de vasculhar o segundo andar. Não importa essa porta. A gente vai achar uma chave pra ela. Vocês ouviram? Não. Sim. Sim, não. Escuta, gente. A gente só não pode deixar essa casa afetar a nossa mente. Lembre-se que se aquele monstro aparecer, a gente vai correr. Não vai. Só se os 2 conseguirem ver, a gente talvez... Eu não sei. Eu não gosto... Eu não gostei. Eu não gostei dessa voz, eu não sei o que aconteceu. Vamos terminar de olhar o segundo andar. Tá.
Vamos pelo outro lado. Eu vou na frente. À frente tem 2 portas à esquerda e uma no final. E você consegue ver um pouquinho de uma no final do corredor. E tem uma pra direita também. Essa que você acabou de ver aqui. Tá. Vamos tentar essa daqui? Eu tento abrir. Ela começa a abrir. Eu levo um susto com o Ranger. Ah, ele tá assustado, né? Sim. Você olha pra dentro e você vê o que parece ser um quarto bem simples. Tem uma cama, um armário e uma cômoda. Que lugar gigante. A cama tá desarrumada. Ela tá arrumada. Ela tá assim, tá meio... o lugar é bastante empoeirado. A gente tá com aquela clássica neblina de um lugar paranormal. Por todo esse ambiente. Não só aqui, mas na casa inteira. Esse quarto Eu vou parece dar minha um- cela. É tão pequeno. Eu quero olhar a cômoda. Você abre a gaveta, eu vou pedir um encontrar. Vamos lá encontrar. Desculpa, viu, gente? Normal. Você encontra um papel virado pra baixo. Branco, meio velho e amassado. Eu pego o papel, então. Você pega e ele é uma foto que parece bem antiga. E eu buguei ela, calma aí. Eu vou colocar ela lá na esquerda, acho que é mais fácil pra vocês verem. Tá. Ela Isso, tá eu na coloquei a foto fita ali também. 23 aqui. Eu vou botar lá junto com as outras fotos. Tá aqui, ó. Ok. Eu vou tirar um pouquinho do... Eu vou aumentar um pouco o brilho e tirar um pouquinho do filtro, só pra vocês verem direitinho a foto. Ok. É uma foto dessa casa, mas ela tá toda de madeira. E parece um pouquinho menor. Tem vários gatos visíveis nessa foto. Nela tem uma escrita: Casa 27, 1970. 1970? Mas ela Gente, tá de madeira? A casa mudou muito desde 1970. Eu olho no verso dela. Tem alguma coisa? Não. É. Bom, eu Eu vou não pedir sei o sempre que a que gente vocês faz com acharem itens e vocês quiserem levar com vocês, vocês anotem os itens no inventário. Tá. Fotos e documentos não pesam. Ok. Fica com quem a foto? Fica comigo. Eu quero dar um encontrar no guarda-roupa aqui, mestre. Pode Tem dar. mais alguma coisa pra vasculhar? Tirando essas duas coisas? Não, Tem né? a cama. Fracasso. Eu quero vasculhar a cama. Você não encontra nada, o armário tá vazio. Ok. Mas ele cabe uma pessoa, daria pra se esconder nele. Se precisasse. Eu vou vasculhar a cama. Pode dar encontrar? Tem um espaço embaixo da cama pra se esconder, se precisar. Sucesso normal. Você dá uma vasculhada, você vê nada demais, só tá só bastante empoeirado. Tem um buraco embaixo da cama também, mestre? Não tem nada. Mas dá pra se esconder Mas embaixo da dá- cama se precisar. Essa era a ideia. Tá. E do outro lado tem uma porta. Ah, tem mais uma porta? Que leva pro Sim. corredor. Eu já tirei a porta, mas ela tá fechada. Pra onde que vocês acham que dá essa porta? Deve ser pro outro lado. Corredor. Mais um corredor. Não sei. Vamos voltar e seguir? E o contorno? Vocês Pode ser. entenderam? Eu tô nervoso. Vamos. Eu pergunto bem baixinho pro Dante assim. Ô Dante, o Joey é sempre assustado assim? Eu não conheço ele há tanto tempo, mas ele normalmente é bem estoico. Eu ouço o cochicho e levo um susto. Com o Não sei cochicho. não sei o que é estoico. Você fala isso? Não. Eu só viro. Ok. Vamos continuar então. Meu boneco bugou. Deu uma bugadinha, né? Cadê Obrigado. o outro? Cadê o outro? Ele tá bem? Aí eu olho pra trás aqui. Ah, tá. Arthur, você ficou pra Seu trás, nome é? parado? Só observando? Sim. Ok. Eu na verdade eu fico mais na porta pra, tipo, iluminar a galera pra ficar de boa na live, tá ligado? Mas Ok, eu tudo fiquei, bem, tudo bem. É. Eu vou Seu dar uma nome aumentada é? no brilho aqui, só pra ficar um pouquinho mais fácil. Arthur. Tutu. Tá. Tem 2 portas na frente de vocês, Faz nesse assim. corredor. Entalado. Eu abro essa primeira.
A da Meio esquerda? que tremendo, assim. É. Ela é um pouco mais pesada, mas ela abre. Você vê um grande quarto com uma grande cama de casal, 2 abajures com uma cômoda de cada lado e um grande armário lá na esquerda. O abajur tá aceso ou... Não, é só a ilustração, ele tá apagado. Ok. Alguém olha o guarda-roupa. Posso ver? Eu vou dar uma encontrada nessa cômoda. Você Olha o tenta abrir ela, guarda-roupa. ela tá trancada. Ah, ok. Vou abrir o quero- guarda-roupa. Fazer nada. Encontrar que eu não tenho Dante? Vamos ver, no Dali. Ah, Dali. Sucesso bom. Eu vou pedir, Dante, um teste de poder de você. Quando você tá prestes a abrir o armário, você percebe que ele tem uma fresta. E tem um olho amarelo dentro dela, te Começou, observando. véi. E Teste você de ouve um poder. som de goteira. Toim. Sucesso normal. Sucesso normal? Você toma um susto e fica paralisado, encarando o olho, que começa a tremer e se divide em 2. Você toma um ponto de sanidade e fica paralisado, encarando a fresta, sem conseguir agir. Achou alguma O coisa? olho parece estar observando o fundo da sua alma. Parece que ele tá te devorando, de alguma forma, devorando a sua mente. Só de te observar. Dante? Achou alguma coisa? Essa gaveta tá trancada. Se tu achar uma chave... Dante, responde. Dante? Joey, Dante? você... Eu já ainda tô paralisado? Não, você consegue se mexer. Você olha pro Joe e você olha pra fresta, não tem mais nada lá. Eu vi um olho amarelo dentro não é dessa... possível. É o olho, é o olho. É isso aí, ó. Você viu? Você tava olhando pra fresta, Arthur? Não, eu vim... Ah, ele tá, falou ok, de- você falou e ele Dante, falou. eu vim ver. Ok, é. ok, tá. É dentro do armário que tava o olho? Sim. Cara, eu não sei. O olho tava dentro do armário, não sei se eu quero abrir ele. Eu subi na cama de medo. Ok. Mas que droga! Agora tu também tá vendo esse olho! O que é que esteja... O que é esse... Tinha uma criatura, acho que dentro do armário, não sei. O que eu abra? Não, Arthur, sai... Não, sai de perto. Tá bom. A gente tem que abrir! O que tá acontecendo aí? Eu vou me tremendo ali. Eu vou com você, Joey. Eu vou mirado assim, com a do lado assim, em cima do ombro dele. É, aqui, ó. Também tô aqui, ó. Você chega Vai, eu já tô de preparado. frente pra esse armário. Que tá fechado. Eu vou abrir. Você abre de repente ou devagar? Bem devagar. Você começa a abrir devagar e tá só preto. Você abre, o armário tá vazio. Tem algumas roupas de um casal adulto. Tem roupas de um homem, tem roupas masculinas, um terno, algumas bermudas, camisetas, gravatas. E tem roupas femininas, vestidos, meia calça, etc. Eu tiro minha faquinha, coloco na mão e fico fazendo assim, ó, no armário. Você não encontra nada. Você Eu não sente posso nada. dar uma vasculhada que eu queria dar nesse armário ainda? Aquela mesma? Ou não? Não, esse já contou aquela, foi. E Já foi? esse Então deixa. encontrado, sim. Esse foi encontrado. Gente, acho que não tem nada aqui. Ok. Eu vou olhar esse bidê aqui. BD? ID? A gente chama de bidê em Santa Catarina. Eu abro a gaveta. Você abre a gaveta e encontra uma bíblia e um rasgo de jornal ao lado dela. Ok, eu quero pegar o jornal. Esse é o jornal. Cadê o jornal? Esse que tá em cima de vocês. Ali, ó, na gente, no quarto. Ah, ok. Eu fui procurar nas fotos. Pessoal, achei um pedaço de jornal. Lê pra gente. Tá escrito aí. Procurando um lugar para morar? Conheça a mansão do condomínio azul. O menor preço que você já viu para uma casa enorme e espetacular. Espaço para uma família inteira, uma vizinhança carismática e amigável em um condomínio fechado. Seguro e exuberante. Saiba mais ligando, e aí tem um número.
De onde surgiu esse anúncio? Tem um escrito a caneta embaixo. Você não acha que a gente pode guardar isso pro Kaiser e usar aquelas tecnologias dele pra rastrear esse número? Talvez. Kaiser, Oi. pode guardar pra mim esse papel? Tá. Coloca o seu inventário e joga pra mim lá na esquerda, por favor. Eu vou colocar Deixa eu- como, mano? Pode dar Ctrl X, Ctrl Jornal. V lá. Deixa eu só agora salvar esse número no meu celular novo. Tá, eu Claro. pego o celular lá do Cid, salvo o número que tá Ok. no papel e coloco. o Você número faz da isso no celular do casa- Sidney? Faço. O número já tá registrado. E qual o nome? No Imobiliária número? Fachada. Gente, eu tenho esse número no meu celular. Que ódio. Eu quero ver os outros contatos do celular agora que eu descobri isso. No Eu quero ir celular do olhando, assim. Sidney? Só tem poucos, tem pouquíssimos contatos. A maioria o histórico dele é só isso, mas esse especificamente tá adicionado. Ei, esse não era a mesma imobiliária do apartamento? Sim, não sei. Eu não tava. Você não no tava apartamento lá. com vocês. Eu começo a falar com a Erin. Eu tô. Era assim. Arthur, você tem certeza? Não. Erin, você ouviu isso? O quê? Nós encontramos um anúncio pra alugar essa mansão. E aí o Dante foi adicionar no telefone do Sidney que a gente deu pra ele. E o telefone já estava registrado como imobiliária fachada. Eita. Não é a mesma imobiliária do apartamento? Sim, daquele apartamento. Aham. Isso mesmo. Desgraçados! Ok. Pista rara. Conto pro Fer. Conto pro Fer isso. Gente, vocês podem apressar aí? Alô? Eu quero pegar a Bíblia. Você pega a Bíblia. Parece uma Bíblia comum. Eu abro, vejo se tem alguma coisa Eu caindo. imaginei que você fosse fazer isso, é por isso que eu disse. Você já dá uma olhada, dá uma vasculhada, nada nela. É uma Bíblia comum. Então eu guardo, então eu coloco ela assim, com leve respeito. Tá, então. Já vimos tudo aqui nesse? Sim, mas tem uma gaveta que tá trancada ali. Se alguém achar uma chave, a gente pode tentar. Ela tem uma fechadura meio prateada pequenininha e prateada na gaveta que você viu trancada. Ok. Tá. Eu vou pela cama de novo. Ok. Vocês voltam então pro corredor na mesma formação? Yes. Pode ser. E pra que caminho vocês vão? Vocês podem ir pelo quarto ou continuar o corredor que faz uma curva à direita. Tem mais uma porta à direita aqui também. Tem muita porta. A outra porta? Nossa, tem muita. Porta pra caralho. Ok. Você tenta abrir essa de cima? Kaiser, fica em posição, por favor. Eita. Tá bom. Eu Eu abro. fico em posição. Devagarinho. Você vai lentamente colocar a mão na maçaneta e a porta trancada. Eu levo um susto que ela tá trancada, que ela não abriu. Ela faz um barulho de trancada. Tá trancada. Vamos continuar. Tem uma porta à direita agora e uma mais à frente. Ok. Vou abrir essa daqui. Você vê que essa porta não parece estar fechada. Joey. Ela tá um pouquinho entreaberta, assim, meio torta. Pessoal, essa aqui tá estranha. Eu vou abrir. Pode abrir. Mestre, Uhum. espada numa mão Ok. e a maçaneta na outra. Você começa a empurrar a porta lentamente, ela é pesada. De repente, você sente que ela emperra, deixando só uma fresta. E você vê se abrindo na escuridão. Um olho amarelo. Outro olho amarelo. Outro olho amarelo. Outro. Você vê o que parece ser 15, 20 olhos amarelos surgindo e te observando. Eu vou pedir um teste de poder. Que pariu! Ah, mano. Essa casa daí tá cheia de olho, velho. Tá com Você uma toma olhada aí. 6 pontos... 6 não, desculpa. 4 pontos de sanidade. Tu viu que foi desastre, né? Sim, eu dobrei o dano. Você toma 4 pontos de sanidade e congela. Você se joga pra trás e fica observando esses vários olhos te observando na escuridão, na fresta. Eles parecem estar te devorando.
Putz, Olho. eu ia falar pra tentar fechar a porta, mas se eu tentar fechar a porta, eu vou olhar também, né? Você consegue ver esses olhos olhando pra ele, mas eles não estão olhando pra você. Tá, então eu fecho a porta. Você fecha a porta com força. E os olhos saem. Você tá É bem? isso que vocês estão olhando há dias. Ah, então você viu também. Que droga, o que é isso? Você viu o olho amarelo também, Joey? Um olho, eu vi vários. Vários. Tem Tinha uns É. 15 no mínimo. Eu vi, Eu não parei mas pra contar. os olhos estavam olhando pra ele, eu não me senti Eles muito pareciam um pouco diferentes afetado. do que você costuma ver, Kaiser. Eu vi os olhos, mas eu não me senti afetado porque eles estavam olhando pro Joey. Mas eles não pareciam com os olhos que eu via. O Joey meio que sacode a cabeça assim. Seja lá o que for, a resposta tá nessa casa. Porque não é Acho que- possível. Eu agora tento abrir a porta. Devagar de novo. A porta, Gente, ela vai até um ponto e tá emperrada. Você não consegue abrir. É como se algo estivesse bloqueando ela. A fresta é grande o suficiente. Você ouve, ecoando pelos corredores. A fresta é grande o suficiente pra eu entrar com a minha cabeça, Não, por exemplo. ela é uma fresta bem pequena. Você tentar mal estudar consegue uma coisa. olhar dentro do quarto, mas o que você consegue ver pela fresta tem uma cama e um quarto. Meu celular tem bateria? Tem, né? Tem bateria, sim. Eu pego a câmera e eu quero colocar na fresta e tirar uma foto do que tá lá dentro. Você quer tirar... Ok, eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou Ah, deixar... não. Eu vou tirar... Ah, e se eu mudasse de ideia? Eu tô brincando. Não, eu vou tirar uma foto de como é esse quarto pra você. Olha. Caramba, ó. Nossa! Da hora. A produção tá outro nível, hein, Caraca, mano? fast Mas Photoshop. da hora. Cara, eu tô eu só, tremendo. Rafael Lanches de verdade. Edition, velho. eu só preciso... tampar Rafael algumas Lanches informações Pro que eu tenho Photoshopper. escritas aqui. Eu não vou conseguir mandar essa foto agora porque tem muita coisa escrita nela. Mas Tá. você vê uma cama no canto, o que parece ser uma mesa com uma folha em cima, uma cadeira na frente dela e uma cômoda mais à esquerda. E o que tá emperrando a porta? Eu consigo ver? Não. Ah, então eu tiro uma outra foto pra ver o que tá emperrando a porta. Você enfia o seu celular e eu vou pedir pra fazer um teste de destreza pra mim. Ah, meu Deus. Mano, satamônio, véi. De novo. Perder a mão, mano. Normal. Normal? Vamos ver. Nossa, eu tirei 4, foi normal, mano. Você sente que, como se uma espécie, algum vento, alguma coisa, tenta tirar o celular da sua mão, mas você consegue pegar ele de volta e puxar. Kaiser. Kaiser. Eu não acho bom a gente entrar aqui. O que tem ali? Eu não sei, eu vi uma cama, Segredo. uma cômoda. O que mais? Que? Foi você que disse isso? Não, O que tá acontecendo? enfim. Gente, Eu fui. A hora que eu fui tirar foto do que tava emperrando a porta, parecia que tava prestes a tirar o celular de mim. Eu só tirei de lá. O que é que esteja falando, fazendo esse barulho, tá ou brincando com a gente ou tentando falar alguma coisa pra gente? Tem alguém mexendo com a gente. Quem é que tá falando com a gente? Eu falo em voz alta, só ao redor. Não em Você voz ouve a alta, sua mas voz tipo, ecoando sussurrando. e nada responde. Vamos continuar. Não, eu tô cansado. Kaiser, licença. Mestre, eu vou dar um chutão na porta. Dá um teste de força, por favor. Que pau, Joey, não. Ideia de jirico, mano. Extremo. Você tirou extremo? Extremo, pode ver aí. Caralho. Joey tá puto. Você poucas. quase quebra a porta, mas ela ainda volta. Você sente que você empurrou e ela voltou, como se fosse uma espécie de vento. Ainda não. Você ouve ecoando pelos corredores. Foi o chute mais forte que eu dei na minha vida. A porta quebrou e ela não abriu. Que droga! Tá tudo bem. Você conheceu o Thiago também? Sim. Eu conheci. Ele ia ficar orgulhoso de você. O Joey levou muito a sério isso. Ele sabe que é um lapso de memória do Kaiser, mas Sim. ele ficou muito feliz com a frase. Obrigado, Kaiser.
Vamos seguir aqui. Aparentemente ainda não. Ah, tem um raso. Tem um negócio. Você vê uma porta com uns arranhões embaixo dela. Eu vou abrir. Gente. Joey, toma cuidado, por favor. Tá. Quanto tempo mais eu tenho desse medo? Agora são 22h50. Considerando que começou 19h30, se passaram 3 horas e meia. Ok, mais meia hora então. Meia? São 6 horas, não são? São 6 horas. São 6 horas. São 4 horas Perdão. da Achei que era Beatriz. 4. Não peguei nada. Era de outra pessoa que é 4 horas. Acho que o Arthur, alguma coisa assim. Ou o Luciano. Enfim, você vê essa porta. E ela parece ter, logo de cara, você olha pra maçaneta, você vê uma grande fechadura preta. Eu tento abrir. Trancado. Ok, tá trancado. Acho que a gente vai ter que ir embora. Eu não consigo entender o que essa casa quer da gente. Eu também não. Tem mais uma ali na frente. Ele não Vamos lá. sabe. Tá brincando com a gente. Tô ficando irritado. Você vê mais uma porta à frente e lá na frente você vê o corredor virando à direita. Tá. Vira e mexe, eu vou virando pra trás pra ver como que o Arthur tá lá atrás. Eu faço assim toda vez que você olha. Demorou. Você vê que nessa porta específica, Joey, existem 2 fechaduras. Gente, tem 2 fechaduras aqui. Uma em cima e uma embaixo. O que é que seja que tá aqui dentro não parece ser coisa boa. E é um mau sinal porque até agora a gente não achou chave de lugar nenhum. Tá tudo trancado. Eu tento abrir. Trancado. Tá trancado. Vamos continuar, a gente não tem escolha. Pariu. Pessoal, foi ali pra frente que eu suponho, pelo menos, que a criatura tenha levado o corpo do Tristan. Cuidado extra aqui, ok? Tá. Faça a curva. Você vê o corredor longo, a sua lanterna não alcança até o final e você vê uma porta à direita. À esquerda, desculpa, à sua esquerda. Ok. Eu vou abrir essa porta aqui, pessoal. Você abre ela com facilidade e ela leva à varanda da parte de cima da casa, a parte externa. Você sai e você consegue ver o pessoal lá embaixo. Você tá mais ou menos aqui em cima da sala. Ok. Qual a altura, mestre? Só de curiosidade. Eles estão aqui, Uns então, 3 ó. metros. Então se pular... Seria, dar uma é possível, aterrissada. mas existe chance de se machucar. Entendi. Bom saber. Eu chego aqui, eu vejo onde tá o pessoal lá embaixo, eu faço assim, ó. Aí eu faço assim. Tá tudo bem? Eu faço assim. A gente tá quase terminando de vasculhar. Câmbio. Ok. Câmbio. Nada demais aqui pra ver, né, mestre? Só Não, os é arbustos. só uma varanda mesmo aberta. Ok. Ok. Então bora. Voltando pro corredor. O corredor continua Eu quero- em frente, tem mais 2 portas à esquerda de vocês e uma porta e 2 portas à direita. Uma delas é que já foi aberta mais cedo naquele quarto. Ok. Eu consegui ver a Bia, mestre? Você conseguiu, Daqui de cima? vocês viram todos, todo mundo lá Tá. embaixo. Com facilidade. Eu tô encostadona na porta. Ok. Eu vou abrir mais essa daqui. Sempre Observe pronto. só. Combate. Ok? Você abre ela e eu vou pedir pra você fazer um teste de destreza. Porque quando você abre, você se depara com um banheiro transbordado em líquido vermelho. Ele tenta te puxar pelas pernas e te puxar. Sucesso normal. Você é puxado pra dentro. Vocês veem o Joey sendo derrubado no chão. Ele derruba a... Eita, ele caiu aqui sem querer, calma aí.
Aí. Você vê o Joey sendo derrubado no chão e começar a ser puxado pra dentro desse banheiro Joey, que tá eu cheio estendo minha de mão. líquido vermelho. Eu tento puxar ele. Eu tento puxar ele também. Primeiro reflexo, eu seguro nele. Teste de força. Eu tento puxar ele também. Ah, merda, eu sou pesado. Tirei bom. Você não, 18 é bom, você não mano. consegue. Ah, mas eu tô deixando ele. Você vê Ele não esse tá sendo líquido puxado. se enrolando, ele tá quase como uma onda, puxando ele pra trás. Esse líquido viscoso vermelho parece um sangue mais gosmento. E ele parece estar sendo arrastado na direção dessa banheira. Kaiser, me ajuda! Eu não consegui resistir nem um pouco a ele ser Você puxado. segurou, mas o bagulho tá puxando ele forte. Gente, me ajuda! Tá. Eu não consigo fazer nada, né? Você... Tá, tenta segurar o Joey, eu vou quebrar o chão. Tem o Dante, a rodada do Dante e do Arthur. Eu tô segurando, eu tô tentando segurar Isso, o. Eu tô ele indo tá pra aqui, dentro ele tá do banheiro dentro, junto tá com aqui, ele. Ele tá aqui. Eu quero tentar estourar o chão pra drenar o bagulho. O que você vai fazer? Como assim? Eu quero usar um ritual daquele de estourar pra ver se eu consigo quebrar o chão, pra drenar o quarto. Estourar qual? Desintegrar, você diz? É, eu desintegrar, quero desintegrar o chão pra fazer um O buraco líquido pra ver se vermelho, você líquido pode, drena. não, pode Sim. realizar o teste. Você tem cinzas aí? Tenho. Então beleza, você puxa cinzas rapidamente e você usa um ritual. Me descreve como você faz ele. Tá, Joey, segura. Eu tô Segura tentando! o Joey. Segura o Joey, César. O Kaiser. Eu tô com medo! O meu Eu tô braço segurando. começa a ficar... Meu braço com as cinzas começa a ficar todo preto, o braço direito. E aí eu estalo os dedos. Pá, tento estourar o chão. Tá, você faz teste de sanidade, exposição paranormal Tá. pra realizar o teste. Tá, se você... Não, fracasso. Quanto que é Quanto que é? de sanidade Tirei? no ritual? Ah, é um D... É um D6. Um D6, isso aqui. vamos lá. Você perde 2 de sanidade por fracassar no seu teste. Você sente as entidades espirais dominando a sua cabeça por um momento, mas você se concentra e você consegue usar esse ritual de morte no líquido que parece soltar assustado e desintegrar ao redor do Joey. Volta com tudo pra dentro da banheira e se esvai. O que foi isso? Joey, Tá bem? Eu tava sendo puxado. O negócio tava me segurando. Mandou bem, Dante. Vamos sair desse banheiro. Eu tô bem, eu tô dou bem. um Ed, abraço eu no tô bem. Dante, assim. Obrigado. Você tá bem, Joey? Eu tô, Dante. Dante, obrigado. Eu tô entrando no banheiro. Não! Eu seguro. A gente tem que ver o que tem aqui. Por que esse banheiro tava assim? Você não lembra? Lá embaixo. Eu tento olhar daqui mesmo, então, dentro da banheira. Eu vejo alguma coisa? Você Eu aponto a vê lanterna. o restinho daquele líquido vermelho entrando no ralo e subindo pra torneira também. E mais nada. Tá, aqui tem algum armarinho na não tem pia? nenhum tipo de armário. São só... Tem um chuveiro, uma pia, uma privada e essa banheira. Tá, não parece ter nada. Vamos sair daqui. Não dá pra entre, sair daqui. Não entre mais Cada nesse beira. Eu sou o último a sair e eu fecho a porta. Ok, você fecha a porta. Dante, você usou um ritual? Sim, Você tá bem? tá tudo bem. Só Coloca a mão no fico ombro. feliz. Coloca a mão no ombro dele assim. Obrigado. Tá tudo bem. Você Não vê precisa mais uma agradecer. porta à esquerda e 2 portas à direita. Uma já tá aberta, que era aquele quarto que vocês estavam. Tá, eu vou tomar a frente e vou abrir essa daqui então, dessa vez. Você abre essa porta e se depara com um quarto comum. Tem uma cama, uma cômoda ao lado e um armário mais à esquerda. Ok, eu vou direto na cômoda. Você Vou no abre armário. e você não precisa nem dar um encontrar. A única coisa que você encontra dentro, você ouve um barulho metálico. Tling! Uma chave. Você achou? Uma chave Uma que coisa parece aí? padrão de Faz- porta. Essa aqui. Tá. Vou colocar no meu inventário aqui. Ou não tem necessidade, você Não acha? precisa. Você, não, é importante você ter assim, chave, coloca chave pequena. Chave, como você quiser escrever ela. Chave pequena. Chave de porta, chave pequena. Eu Gente. quero ver o armário. Você abre o armário e ele tá vazio. E dá pra se esconder. Gente, tem uma chave aqui. E ele pode se esconder dentro, se precisar, sim. No Deve ser armário? pra alguma das portas ou pra
Ou pra cômoda do outro quarto. Parece ser uma chave de porta comum. Ok. A gente pode tentar nas outras, que a gente não conseguiu abrir. Ok. Tem uma porta aqui, mestre? Sim. Ok. Vou Ela abrir abre também, normalmente. Ixi, não é estranho. Tem mais uma porta à frente e outra à direita. Em cima aqui no quarto. O que foi, Kaiser? Não é estranho a criatura não ter aparecido ainda. Aqui ao lado, vou apontar com o Arthur só. O rastro de sangue do Tristan. Saúde, galera. O rastro de sangue do Tristan, ele vem. Eu vou mostrar pela chave. Ele vem até aqui. Ele sobe até a parede e para no meio do ar. E não tem mais rastro nenhum de sangue. Ele passa pela porta? Não. Ele sobe. Ele sobe pela parede um pouco e é aí que acaba. Não tem mais sangue em nenhum lugar. Eu vou abrir essa porta aqui, mestre. Você abre essa porta. E o que você vê dentro, Joey? A gente vai descobrir depois do intervalo. Nossa, graças a Deus, tu me matou. Nossa, eu quero muito fazer 5 xixi. minutinhos de intervalo. E a gente já volta pra descobrir o que tem dentro desse quarto e o que tem demais Let's go. nessa casa. 5 minutinhos, já estamos Agora as fanart? de volta. Mano, a casa Agora tá cheia de ouro, eu tô acertou, com- vamos Tchau, para as mestre. fanarts. Ó o cachorro! Let's go. Oi, Cati.
de volta. Muito bem. Alô, alô. Alô? Ah, Tô tava reparando. discutindo Muito obrigado por estratégia quem tá assistindo aqui. agora ao vivo. Obrigado a você que tá assistindo no YouTube também, gravado, que sai toda quinta. E aí? Pronto, todo mundo aqui pra voltar? Você Não. que ouve a gente pela rádio. Você aí que tá escutando a gente agorinha mesmo. Vambora, rapaziada. Ordem paranormal. Ordem FM. Ordem parar meu pau. Você, Joey, ao abrir essa porta, a gente parou no intervalo, nós estava prestes a abrir uma porta. E ao abrir ela, você se depara com um quarto. Esse quarto tem uma cadeira, uma mesa, uma cômoda, uma cama e uma clara fita em cima da mesa. Uma fita de álcool. Pego a fita. Pego a fita e já dou play. Você dá Aliás, play? Dante. Opa. É uma mesa e um armário? Esse aqui é mais uma cômoda com várias gavetas, não é um armário. Ah, tá. Você achou uma fita? A mesa não tem nada embaixo, ela é vazia, dá pra se esconder se precisar. Eu achei uma fita, mas eu não sei dar play. Eu aperto o botão pra você. Eu coloco a fita e aperto o botão. Eu levo susto com o botão que ele aperta. Vocês escutam isso. O preço pra essa mansão é uma piada. Inacreditável como a superstição das pessoas as deixa cegas para as oportunidades. Parece que a última vez que esse lugar teve alguém morando por mais de uma semana foi em 1970. Depois disso, todos que tentaram se mudar pra cá cancelaram os contratos em menos de uma semana, alegando que a casa estava possuída. Só pode estar de brincadeira com a minha cara. Eu tô há 2 dias nessa casa depois de ter reformado ela, trabalhando na minha sala escura das 10 da noite até as 2 da manhã. E até agora não tive nenhum problema, a não ser alguns rangidos, que acontecem, obviamente, porque a casa é velha. É a A mesma casa voz. não parece tão velha. Não, não parece. Mas ele Parece disse que bem reformou, moderno. não é? Verdade. Pera, ele disse que parecia que da última vez que tinham morado aqui tinha sido em 1970. O Leonardo Gomes foi adotado depois disso. Sim. Será que ele morou aqui antes do Leonardo Deve ter Gomes? Ou ele é o pai adotivo do Leonardo Gomes? Eu acho que ele é a mesma pessoa que escreveu naqueles diários que a gente encontrou no andar de baixo. Deve ser recente. Ok. Acho que a gente deve... A gente não tem todas as peças ainda pra entender. Eu acredito que essa fita tenha sido gravada antes da outra. Ele disse que nada estava acontecendo na casa e na fita lá de baixo ele teve que fotografar algumas pessoas que estavam entrando na floresta e saindo. É verdade. Eu vou guardar, mestre. Junto com a outra também. Tô Ok? colocando. Você Eu vou guarda olhar a fita. cômoda. Não encontrar, por favor. Tem mais alguma coisa que alguém não vasculhou? Fracassei. Ok, você encontra... Você dá uma olhada tentando se concentrar na fita e o que você... Não tem mais nada, é só essa cômoda aí e tem essa cadeirinha que você pode mexer se quiser. Olha que bonitinho. Da hora. Você encontra... Uma coisa que chama atenção logo de cara. Um rolo de filme fotográfico. Que você pode usar pra... Isso, que você pode usar pra revelar. Além disso, tem algumas revistas Celeb Time. Todas datadas de 1997. E junto com isso, tem um livro. Fotografia avançada. Um livro sobre Gente, fotografia. Tá. Gente, tem esse rolo. Eu acho que a gente vai ter que revelar, seja lá o que tiver aqui. Temos produtos lá na primeira sala. Você não acha que devemos levar produtos? Levar esse rolo pra lá e continuar vasculhando enquanto a foto se desenvolve? Sim, e olha que conveniente. Aí eu pego o livro, tem até tutorial também. Mas, pessoal, não tem que usar líquido e essas coisas? Não seria uma boa ideia fazer aqui? A gente Acho faz que a isso gente lá na precisa da sala, luz. lá embaixo. Precisa da luz de qualquer forma. Eu já dei uma lida sobre isso. Mas Acho que precisa de 3 aqui dentro da produtos. casa, Sim, aquela sala parecia ser bem conveniente pra isso. eu tenho certeza que a Ordem pode fazer isso pra gente. Eu não queria abrir nenhuma torneira aqui. Eu Não, acho que- os líquidos que a gente vai usar vão estar em galões. Ah, ok. Só não quero passar por aquilo de novo. Eu acho que enquanto a gente seguir as instruções, ou pelo menos essa rota que essa casa tá colocando pra gente, ela não vai nos atacar. Pelo menos não letalmente, Joey. Parece que tá brincando com a gente.
Ok, então eu pego o rolo, o livro... E que mais? Tinha mais alguma coisa? Tinha Eu esqueci. revistas revistas. só. Revistas de celebridade. Ah, tá. De 97. 1970? 97. Opa. E aqui na gaveta, além do rolo e do livro de fotografia, tem algumas revistas de 1997. O que é estranho. 1997. O que é estranho, porque o rapaz na fita acabou de falar que ninguém morava aqui desde 1970. Ah, mas eu acho que ele... E nos Ele- diários falaram que ninguém morava há mais de 15 anos. E se ele foi a pessoa que reformou essa casa em 1997? Ah, pode ser. A gente tem uma fotografia, a casa era bem diferente em 1970. Ele disse que reformou e que tava vivendo aqui numa boa. Talvez essas fitas sejam de 1997 também. Provavelmente. Tem mais uma porta ali pra gente verificar. E a Aí gente tem essa chave aí agora também. Pelos meus conhecimentos de fotografia, mestre, eu sei que a fotografia ela demora a ser revelada. Você tá com o livro na mão. Eu vou abrir o livro, vou pesquisar. Dá um teste de fotografia ou usar bibliotecas, qual você tiver melhor. Provavelmente vai ser fotografia, deixa eu ver. Não sei. Eu tenho bastante usar bibliotecas, mestre. Eu nem tenho fotografia. Você vê, então você pode pegar o da mão do Kaiser se você quiser, se você manja de pesquisar. Kaiser, eu posso ver esse livro? Tá bom. Quero dar uma lida no livro aqui. Usar bibliotecas. Vamos, por favor. Nice, sucesso normal. Você encontra um guia rápido para revelação de fotos. Você precisa iluminar a foto com um filme, banhar em líquido multigrado, mergulhar no líquido interruptor por 30 segundos e depois banhar no líquido fixador por 3 minutos. O cara jogou The Medium, Você hein? viu? Mano, eu tava lembrando do Medium também. Kaiser, eu sei o que fazer com o filme. E demora? Aqui, bem aqui no livro. Eu acho que 4 minutos a gente consegue revelar. Era isso, né, mestre? 3 mais 30 segundos, Isso. mais... 4 minutos a gente consegue revelar. Vocês querem ir lá agora? Ou terminar de olhar aqui em cima? Vocês todos estão com fome, o Kaiser puxa um salgado da mochila pra comer, que ele tinha guardado. Vocês todos estão com fome. Gente. Mas todos vocês trouxeram alimentos ou não? Não, eu comi o Rafael. O Dante comeu Rafaels. Eu comi o Rafael. Ele Eu tá não com trouxe tanta fome. alimentos, Mesmo, mano. Mas não é como se vocês fossem morrer de fome. Vocês conseguem ficar um dia inteiro sem comer, porque a missão é um pouco mais importante. Mas depois de 24 horas vocês vão começar a ficar com fadiga. Tá. Ok. Ok. Então vamos pra próxima. Vamos terminar de olhar o segundo andar e pelo caminho até a saída lá de baixo. Perfeito. Olhando pro A corredor, gente vai vocês ter veem que- o traço de sangue levando até onde o Tristan foi assassinado. E essa porta aqui? Tem uma porta aí. Tá fechada. Eu vou tentar abrir. Ela abre. Calma. Espera. Ele começa a abrir Ok. e para. Ou não? Ou você abre até o final? Eu paro. Tá vendo esse rastro de sangue? É do Tristan? Sim, mas ele para no meio da parede. Não tem como a gente saber o que pode ter acontecido. Eu Talvez acho que Talvez eu a acho que criatura... tem. O quê? quando a Beatriz foi tentar segurar o corpo do Tristan, em um momento de desespero, eu vi o monstro segurando a outra parte do Tristan. E essa parte sumiu junto com ele. Ou seja, eu não sei se tudo que a criatura encosta fica invisível também. Mas se a nossa teoria estiver errada e vocês não conseguirem ver, ela pode estar exatamente aqui em cima. Eu olho pra cima. Você só vê o rastro de sangue acabando no lar. Joyce, se parede. tiver aqui... Se tiver aqui, não tem como a gente saber. Não vai adiantar ficar muito paranoico com isso, eu acho. Mestre, eu quero dar uma flechada no teto. Dá um ataque, por favor. Cadê o ataque quando a gente precisa aqui? Sucesso bom. A flecha bate na parede e cai no chão. Teste de sorte, você quebrou? Ok.
tenho sorte nenhuma. Normal. Não quebrou. Eu pego a flecha mais aliviado e guardo. Eu tenho 2 teorias. Ou a criatura simplesmente ergueu o corpo do Tristan, ou ela se comeu. alimentou dele. Exatamente. Ô, eu posso tentar uma coisa? Pra ver se a criatura tá por perto. Eu quero pegar um pouco do giz, mestre, que eu tenho. Ok. Pra fazer... Eu quero quebrar o giz na minha mão e fazer um pó. Tá. Vou gastar meio giz pra isso. Fechou. Eu quero jogar um pouco do pó pra cima, pra ver se pega. Você Tem alguma joga coisa. e ele cai ao redor de vocês, bem espalhado. Não parece ter formado nada. Ele cai no chão. Eu acho que não tem nada aqui por perto. Você tem rinite, Arthur? Pra caramba. Tá bem empoeirado aqui. Esse giz do Dante também não ajudou. Tá, eu vou abrir. Eu abro a porta. Você abre a porta e se depara com mais um quarto. Com uma cama, desgrama. uma estante com vários livros, muitos livros, e uma mesa com uma cadeira. A mesa Essa não tem nenhum cadeira- tipo de gaveta, a cadeira mexe também. Eu vou direto no livro, então. Você Os vê livros. vários livros. Dá uns a bibliotecas pra mim. Ah, Ou encontrar, qual for mais alto. Isso não é uma biblioteca. Tá, vou encontrar. Ah, mini biblioteca. Fracasso. E você não encontrar? Tá, você vê vários livros, você olha por cima assim, eles todos parecem ter temas de ocultismo ou temas sobre o paranormal ou histórias de fantasmas reais assim, mas um sobressai, ele chama a atenção porque ele já estava aberto. E é esse aqui que eu vou jogar aqui na esquerda. Gente, tem um livro aqui aberto. Ah, aí é foda. Chama o Spook. Eu vou ler. Se comunicando com espíritos. Fantasmas podem raramente reagir aos mais comuns e clichês meios de comunicação, como tabuleiros espirituais, jogos com copo. Nossa, achei que eu tinha ouvido alguém respirar, sei lá. Fiquei com medo. Tabuleiros espirituais, jogos com copo, mas comunicações eficazes, interlocuções fantasmagóricas genuínas acontecem utilizando de circunstâncias específicas, como um horário específico e um local exato, ou algum objeto em particular conectado ao espírito. Os espíritos tendem a ter facilidade em se comunicar com pessoas que já se comunicaram antes. Esse símbolo ou algo similar foi relatado ser encontrado em objetos que permitem a comunicação com alguém já falecido. Pera, Kaiser, você tá me dizendo que esse símbolo... Eu consigo falar com alguém que... já se foi? Cara, é o que O tá Joe escrito engole no seco. livro, Eu quero mas... pegar o livro da mão dele, Você sabe como essas coisas são, ô Dante? Eu não acho que isso tem potencial de ser verdade. Eu quero ver o símbolo, ver qualquer indício de que tipo de ritual que é, o que é isso. Você tá vendo esse símbolo aí. Você não tem muito mais o que você possa fazer além disso. Bom, Kaiser, eu posso ficar com esse livro? pode. Não. Não? A gente precisa levar pra ordem. Sim, tudo bem, mas... Tudo bem. Eu posso Fica pelo com menos você. guardar ele? Sim. Mas depois você devolve. Tudo bem. Isso, De qualquer forma, isso tem- realmente é possível. Conversar com quem já morreu. O Arthur tá em choque, assim, olhando pra você. Vocês vão olhar pra ele alguma hora, mas ele tá tipo, paralisado. O Joey leva um susto com a moto que passou na rua. desculpa. Tá tudo bem. Eu quero folhear o resto do livro. Você não vê. Isso é a Mas parte só- que chama a atenção. Você não vê nada a mais assim. É um livro sobre várias maneiras de se comunicar com espíritos. Não tem nenhuma. E eu sinto alguma coisa de energia paranormal nele? Nesse livro não. Enfim, a gente não sabe muito bem quem foi a última pessoa que esteve aqui. Pode ter sido o rapaz das fitas, pode ter sido o Leonardo Gomes. Mas quem tava aqui queria se comunicar com alguém que já se foi. Eu não sabia que isso era possível. Eu também não. Eu passei minha vida inteira ouvindo e vendo isso em séries, mas eu nunca achei que desse de verdade. Mano, eu Vocês quero... acham que a gente poderia falar com
com eles? Já se foram? É melhor. Alice? Joey, por mais que seja tentador, eu não acho que vale a pena a gente ir atrás disso agora. Mestre, eu quero abrir todos os livros que tem aí e folhear um por um. Todos eles, jogar no chão, folhear São todos muito rápido. Tá, você pode não usar bibliotecas. O que você tá procurando? Tá. Qualquer coisa que tenha a ver com o que eu acabei de ler. Qualquer coisa. Eu vejo que não tem nada, folheio rápido e jogo no chão. Vejo que não tem nada, folheio rápido e jogo no chão. Ok. A trilha sonora tá um pouquinho estranha, porque o Júlio caiu, eu tô só mantendo um background aqui até ele Tá voltar. perfeito. Só avisando. Tá, sucesso bom em usar bibliotecas. Você não encontra nada que chame a atenção além disso. É realmente isso que você falou. Você vê que são vários livros que você encontraria no nosso mundo, assim, normal. Livros sobre comunicação, sobre sessões espíritas, vários livros sobre se comunicar com os mortos. Não tem nada aqui. Ei, Dante. O que foi, Joey? Por que isso chamou tanta atenção? Com quem você gostaria de se comunicar? Não é nada, é só quero aprender mais sobre o outro lado. Você sabia que isso era possível? Não. Mas eu já teorizei sobre. Ok, pessoal, vamos testar essa chave e depois a gente tenta revelar as fotos. Pode ser? Pode. Tá tudo bem aí, Arthur? Tá. Só... Achei interessante. Opa, tamo Eu de volta. também. Só reforçando, eu ainda não me lembrei de vocês. Mas alguma coisa no fundo do meu coração me disse que eu me importo muito com vocês, então... Só... Vamos tomar cuidado, qualquer coisa... A gente se ajuda, sei lá. O Joey faz assim. Eu bato, soquinho. Chego E eu olho pro correndo, Dante. um soco também. Logo depois que ele deu o soquinho. Você olha pro Dante. Eu dou soquinho pra ele também. E agora o que Tá vocês bom. fazem? Agora imagino que a gente vai seguir por aqui. Vocês passam Pelo e rastro. vocês veem o rastro de sangue deixado pelo cadáver do Tristão. Vocês se sentem mal. E vocês veem lá na frente a arma caída dele no chão. E os pedaços da cabeça dele. O Joey Alguém- tenta passar olhando pra cima. Não olhando pra baixo. Vocês Alguém passam. consegue pegar a arma dele? Eu posso pegar. Peguei, mestre. Quanto é que pesa? É uma Glock silenciada, aprimorada. Ela tem alguns detalhes a mais. O dano dela é de 1d10 mais 2. Silenciado peso é bacana, hein? Da Glock Bacana. ela tá pesando, deixa eu ver aqui. A Glock pesa 4 mais 1 do silenciador, 5. Alguém pode carregar? Eu posso trocar. Posso deixar a minha aqui e levar se vocês quiserem, mas eu não vejo o porquê. Eu não entendo nada de armas pra saber por que a gente deveria levar essa e não qualquer outra. A do Esse aqui Tristan não faz parece mais barulho. Mas quando ele atirou ainda fez bastante barulho, só foi meio abafado. Mas é melhor do que o estrondo de um tiro no convencional. Só consigo levar ela se eu deixar a minha aqui, senão eu não consigo carregar tudo. Você tem apego emocional com a sua? Não. Essa daqui eu achei num cadáver. Então troca. Não vejo por que não. Eu troco. De uma arma de cadáver pra outra arma de cadáver. Ok, adiciona um mais 2 no seu dano agora, da Glock. Você pegou uma arma melhor. Too soon, mano. Too soon. Tá, eu vou vir aqui nessa porta aqui e vou tentar abrir com a minha super chave. A chave que você encontrou naquela gaveta? É. Ela encaixa e abre. Ó, que sorte. Gente, Não foi sorte. É a jornada. Entendi. Você vê uma espécie de depósito. Tem várias caixas empilhadas. Tem alguns móveis antigos. Principalmente bastante caixa. Parece que é tipo uma espécie de depósito mesmo. Talvez com muita coisa de mudança. Umas mobílias antigas abandonadas. Claramente não funcionam mais.
Ele tem um cheiro de mofo bem forte. Parece que não é aberto há muito tempo e tá bastante desagradável. Vamos dar uma olhada nessas caixas. Lembrando que qualquer coisa pode ser útil, mas a gente precisa de uma fonte pra impressora lá embaixo. Então, se vocês acharem, a gente Não era precisa. pro notebook? É. Desculpa, minha memória tá estranha. Tá tudo bem. É sobre isso. E... Joey, uma coisa. Eu não lembro muito bem das nossas missões passadas. Eu não sei nem se a gente já fez isso juntos, mas... Você não acha melhor chamar o pessoal que tá lá de fora pra vir até aqui? Eu acho que assim que a gente for revelar as fotos. E a gente sair do segundo andar. Eu ouvi o seu discurso lá fora e eu entendo mesmo, entendo eu entendo a sua vontade de proteger eles, mas eles fazem parte da equipe. Se eu estivesse no lugar deles, eu estaria no mínimo, sei lá, revoltado, porque eu imagino que da mesma forma que você quer proteger eles, eles não querem ver mais ninguém se indo também. Kaiser, a decisão deles de ficar lá fora também é deles. Eu só disse o que eu pensava. Tudo bem, mais uma vez, eu entendo o que você disse. Eu só acho que se todo mundo ajudasse, seria melhor. Eu também acho. Só vamos terminar de verificar esse andar. Assim que a gente descer, eu chamo eles pra sala de fotografia. Eles Tá bom. também vão querer ver. Eu começo a olhar algumas caixas. Tá, dá um Aqui, encontrar a pra essas gente se caixas aqui divide. de cima. Vamos lá, hein? Posso Vamos ajudar? achar a fonte, hein? Vamos achar a fonte, hein? Extremo. Você Achei a fonte. Nice. logo de cara encontra o carregador do notebook. Yes! Nice. Yes! Obrigado, papai do RPG. Tamo junto, mano. O barbudão lá de cima é foda. Vou pegar uma fonte. Gente, achei. Tá bom, mas continuo procurando. Qualquer coisa Eu bônus vou- que tiver é melhor. Eu vou ver se tem alguma coisa aqui atrás. Ok, Eu você vejo aqui nos pode não caixas aqui. encontrar nessa região aqui, nessas caixas aí. Não encontra, por Um favor? livro. Vou escrever fonte no notebook. Sucesso normal. Você vê Nossa. que essas caixas, a maioria delas, tem vários equipamentos de fotografia analógica, assim, vários tripés, luzes, câmeras, lentes, várias paradas desmontadas. Tá bom. Gente, quero dar um- aqui só tem equipamento de fotografia. Eu acho. Eu queria dar um encontrar aqui embaixo também, ó. Nessas caixas aqui, você pode dar pra mim, por favor? Normal. Você vê vários livros sobre arquitetura, pintura e escultura. Só que tem uma coisa diferente, eles são todos muito antigos, amarelados, velhos, empoeirados. Olhando as datas deles, são todos de 1970 pra baixo. E esse fogão aqui? O que você quer fazer nele? Eu quero ver se ele é muito, muito antigo também. Ele não parece ser tão antigo quanto esses livros, mas ele parece antiguinho, ele tá bem sujo, enferrujado, claramente não funciona mais. Será que tem alguma coisa dentro desse fogão aí, Joey? Eu não sei, eu encontrei vários livros de 1970 pra baixo. E eu tô achando que aqui é talvez caixas da casa antes dela ser reformada, mas o fogão não parece ser tão antigo. Vamos tentar abrir ele pra ver se tem alguma coisa dentro? Eu só preciso de ajuda, não sei se eu consigo mover ele, parece bem pesado. Ok. Eu vou tentar mover Então, o teste de fogão força. pra... Eu vou dar também, né? Ok? Ele me ajuda, porque eu sou pão. Fraquinho. Aí, Arthur. Fala. Fracassei. Falhei. Eu tô com medo. Vocês dois conseguem juntos, mesmo assim, é um fogão. Em dois vocês conseguem. Vocês arrastam o fogão pra trás. E ele tá mais acessível agora. Será que tem alguma coisa dentro dele? Aí eu abro ele. Você abre o quê? O forno? É. Dá um encontrar pra mim. Arthur, vai ajudar eles a procurar. Eu fico na retaguarda agora, não se preocupe. Normal. Tá bom. Você já ficou muito por aí. vê algo que chama sua atenção dentro desse forno. Oh. Um croissant. isso? Um croissant O que de parece ser uma 1785. foto. Mas ela tem papel de foto, mas ela tem uma parada peculiar. Ela tá completamente Tem preta. um olho.
Pera, você botou ela ali? Uhum. Ela Oh, parece. É uma espiral. Gente, será que se a gente A fizer o espiral mesmo é só processo... um detalhe que eu coloquei de textura, não é, a espiral não Já é. tava tendo Não se preocupe. lembranças É. aqui, né? Mas é Flashbacks. Tá só maluco. um detalhe que eu botei na textura. Tem a coisa espiral não tá paranormal ali, de nisso fato. aí? Você quer fazer um ritual pra descobrir? Será que eu quero fazer um ritual pra descobrir? Ah, quer sim. Mano, minha sanidade. Você tá gastando os pontos de ocultismo, né? Também, quando você tá fazendo. Nossa, bem lembrado. Tem que gastar aqui. Você gastou Eu uma recupero vez o um por ritual. hora, né? Isso. Agora são Mas eu recuperei 11h45. Foi um. Então foi um de estouro que eu gastei. Então eu gastei 5. Yes, eu parei de tremer. Tem 18 pontos. Boa. Tá. Agora eu gastei, bem lembrado, mestre. Tá. Joyce, você acha que pode ter alguma coisa paranormal nisso daqui? Você tá perguntando pra mim? É você que brilha os olhos ali com o meu celular na mão. Eu tô nervoso, Joey. Esse lugar aqui me dá arrepios. Ah, A gente pronto. pode Agora ver o isso único depois, que não manja de precisa ver ritual tá agora. nervoso. Eu não consigo entender o que tá acontecendo nessa casa, nada faz sentido. Vou tentar. Eu pego o celular. Tem e dá-lhe certeza? Exposição paranormal? Dá-lhe, velho. Dante, a gente pode precisar disso Eu depois. já fiz. Você toma o dano de sanidade, que é quanto desse? Tomo dano. É um D4? É um D4. Yeah, baby. Nice! Tomou um de dano de sanidade. Bora, senhor. Os seus O olho olhos brilha. brilham em amarelo. Você sente as entidades tentando dominar a sua cabeça por mais um pouco, elas conseguem. Mas você consegue sentir. Tem algo paranormal sobre essa fotografia que você encontrou. Eu quero aproveitar o embalo pra olhar pra sala inteira. Já aproveitar que eu tô brilhando aqui, tio. Nessa sala, você não encontra nada mais paranormal além dessa foto. Mas eu vejo algo brilhando na distância? Não, você Sim. não percebe nada. Você focou nesse lugar. Tá. Tem alguma coisa diferente nessa fotografia. Assim como tem nas fotografias do Kaiser. Sim. Eu acho que é hora de descer. Sobrou mais nada pra dar um encontrar aqui não, mestre? Infelizmente não. Tudo já foi verificado. Nessas caixas lá de trás, depois de mexer o fogão? Essas eram que tinham os equipamentos de fotografia. Saco! Tá bom. Não, relaxa, eu fico na retaguarda agora, mano. Tá tudo bem. Vai na frente aí. Ô, Joe, eu posso... O filme tá Vocês com você? descem até o primeiro andar? O filme não está comigo. Vocês não querem tentar abrir a gaveta que tava trancada, atirando, sei lá, algum jeito assim ou não? Eu acho que a gente pode revelar logo as fotos. Só a gente não sabe o que tem de trás da porta. A gente Sim, pode sim. tentar achar também ainda a chave. Eu sou muito idiota, desculpa. Vamos. Não, Arthur, você não é idiota. Foi uma pergunta muito válida. Vocês começam a descer as escadas, fico podem se vermelho. colocar no outro andar. Quem tá com os filmes? O Arthur pulou, mano. Eu sou foda, tio. Eu tô tirando. Quem tava com a O Dante me escuta? deixou com Você vergonha. escutou, Erin. Eu. Eles falando que pretendiam se encontrar com vocês depois que descessem. Você sabe que eles estão descendo. Tem alguém com o microfone com pessoas... Tris, você pode mutar, só tá vazando áudio de gente conversando. Eu tinha mutado esse tempo todo, eu só desmutei agora. É a gente aqui fora, meu Deus. Esse é o áudio das pessoas conversando lá fora. Vocês ouvem eles descendo e eles tinham mencionado que iam encontrar vocês na sala escura. Vocês conversaram enquanto... Vocês devem dar uma conversada casual aqui fora enquanto eles estavam fazendo tudo isso. E vocês sabem que eles vão esperar vocês na sala escura, lá dentro. Eu deixei o notebook na van? Sim. Não, né? Eu fui pegar. Deixou. Eu fui buscar com o Dante, não foi não? Você foi buscar. Ele ia. Ele voltou. Lu, eu não vou entrar. Bia, se vocês quiserem entrar, eu vou ficar aqui fora. Por que isso Na não mesma hora eu já entro, mano. Eu não vou entrar. Por quê? Porque eu não vou entrar. Eu não quero entrar. Pode ir. Erin? Eu fico dentro da van. Erin? O que tá O rolando, quê? Joey? Se você quiser entrar, tá seguro. Eu fiz questão disso. Mas se você não quiser, tá tudo bem também. Eu posso esperar aí fora contigo. Se você quiser, eu espero, Joey. Certeza, Arthur? Claro, você acha que vai... Mas qualquer coisa grita. Ok.
Tá bom. Fala pra ela que eu tô indo lá. Erin, o Arthur tá indo aí contigo, tá bom? Tá bom. Você vê Qualquer ele se coisa, aproximando eu tô pelo aqui. corredor. Eu falo pro Lu. Eu acho que eu ouvi minha avó de novo. Só você ouviu? Dessa vez? Acho que sim. É Eu meia-noite. vou ficar aqui Tá. fora, eu não vou entrar. Eu não sei em que pé tá isso com a sua avó, mas... Obrigado por ter me contado todas as outras coisas. Por que tá acontecendo isso aqui? Ah, eu já volto. O quê? Uhum. Eu dou um beijo na testa da Erin, puxo a arma e entro na casa. Mano, tinha 46 Dante e 17 Joey aqui dentro. Cara, eu juro. para de mentir! Nossa, Mano, vocês- o cara só mente! Vocês ficam colando o boneco, mano. Muito mentiroso. Vocês se colocam lá, então. Mano, eles têm 2 anos. Se coloca na sala de... Na sala escura. Enquanto vocês estavam vindo, o Dante e o Joey estavam aqui já. O que vocês fizeram? Aí Eu tava, fiquei Áudio esperando. da Beatriz de novo. Rapidinho, vem. eu tava já Mano, com. me dá licença papel preto. rapidinho. Pode ir lá, Meus Bruno. pais estão brigando aqui, vou... Tá, vou só tomar monta o ordem na microfone casa. rapidinho. Aí, boa. Eu tô com o papel preto tentando revelar as coisas. Já aqui. Pegando todos os produtos, separando tudo, vendo assim o que tá no livro e colocando em cima da mesa. E, Joey, é isso daqui, certo? Isso aí, sempre confirmando com o Joey pra ver se o que eu li tá certo, assim, pra se eu fiz fazer merda, a culpa também ser do Joey. Tá. Eu não sei. Joey, é O isso que daqui, você tá me certo? mostrando? Eu tô só tentando ter sua confirmação, é Deixa. isso, certo? Eu posso me oferecer pra ajudar? Eu me interesso por isso, eu acho um pouco. Por favor, Kaiser. Eu peguei esse produto aqui, aqui e aqui, e parece, de acordo com o livro, a página 17, 18 19, que é isso daqui. Tá, calma, o que tá escrito no livro, mestrinho? Iluminar a foto com filme, 1. 2. Banhar o líquido em multigrado. 3. Mergulhar o líquido no interruptor por 30 segundos. E 4. Banhar o líquido no fixador por 3 minutos. Nossa, mano, a gente vai ter que ler devagar, hein, mano. Calma, eu vou ler o primeiro pedaço, o primeiro passo, só o primeiro passo. Iluminar A com foto, filme. né? Tá, eu procuro se tem alguma luzinha aqui na Tem um mesa. dispositivo. Tem um dispositivo pra você colocar a foto e botar o rolo e colocar e iluminar. Dante, eu acho que é o primeiro passo a gente iluminar a foto com isso daqui. Não é melhor deixar tudo separado já, os líquidos, porque se a gente perder o timing, é possível a gente perder a foto pra sempre. Se qualquer passo errado que a gente fizer, a gente vai perder a foto pra sempre. Tem isso Dá também. um teste de inteligência vocês dois. Ainda bem que eu não tô aí. Tá. Sucesso normal. Normal. Ok. Vocês leem no rodapé da página. É recomendado que a única luz do local seja vermelha. Kaiser, apaga a lanterna. A gente apaga todas as lanternas. Apaga as aí. lanternas. Ainda bem que a gente leu isso no rodapé, hein? Nossa, eu não vi, tava bem pequeno na página. Desculpa, meu óculos deve estar embaçado. Eu fico Tá. de guarda na porta. Vamos separar os passos, então. O primeiro passo é colocar o rolo na luz. O segundo passo... O segundo passo é botar no líquido tchananã. Eu vou escrever aqui, no. por- Eu vou mandar aqui no chat pra vocês, pronto. Esse é o que vocês estão vendo. Perfeito, perfeito. No chat o quê? No chat do jogo? No Discord. Não, desconjura, aqui. O segundo passo é banhar em líquido multigrado, depois é mergulhar no líquido interruptor por 30 segundos. Tá, enquanto o Dante vai lendo, eu já venho aqui procurar o... Aqui que tem os Tá no líquidos, né? balcão. Eu botei tudo em cima Mas da não mesa, precisa tudo ficar em se cima. mexendo, vocês vão fazendo ao redor da sala. Não tem por que ficar indo pra lá e pra cá. Tem bacias pra colocar os líquidos? Tem todos os itens necessários pra fazer. Então Tá, já eu pego a primeira bacia, eu coloco tudo da esquerda pra direita. Eu pego o líquido multigrado e coloco na primeira bandeja. Ok. Virou medium. E agora é o que, Dante? Agora é colocar o líquido interruptor nessa bacia daí do Interruptor. meio. Ele Tá, mesmo. aí eu pego a outra bacia, coloco na direita do multigrado o líquido interruptor. Saúde. Obrigada. Agora o Saúde, líquido fixador. Fixador. Aí eu pego a Exato, outra essa daí. bandeja. Eu espero que tenha essa quantidade de Obrigada. bandejas. Tem. Sim. Tá, aí eu pego o fixador e coloco na última bandeja. Tá. Perfeito. Na ordem, mano. Do lado da luzinha, assim, Ok. ó. Na ordem ok. certinha. Você- Até um você idiota deixa tudo consegue preparado. fazer. Você deixa tudo preparado.
Enquanto isso, a Erin tá abraçada com o caderno ainda, meio que olhando bastante, e ela tá cantarolando, que nem ela tava antes. Tá. Ela Enquanto você tá cantando, o Arthur tá agachadinha mexendo a na cabeça, assim, ó, Ok. com a E música que você eu tô tiver ouvindo. cantarolando. Tô, né? Tá, na escuta. Vamos então já... Você quer fazer primeiro no papel ou no filme que eu não sei onde é que tá? Onde é que tá o filme, você sabe? O filme tá comigo. Ah, desculpa, não percebi. Tá muito escuro aqui. Você... A foto já tá... Tecnicamente, essa foto já tá revelada no do filme. Tipo, já era pra... Isso é o resultado final de uma foto. É como se ela fosse só uma foto só preta. Qual dela? Ah, o... A foto preta do fogão, que vocês encontraram. Não é um filme que vocês podem revelar. O filme só eu tenho. Então vou deixar guardada ela no bolso. Eu acho que essa daqui não tem como revelar, desculpa. Ela já tá revelada pelo que eu vi, sei lá. Bem estranho. Você quer mergulhar o filme e eu vou falando pra você quanto tempo deixa em cada líquido? Pode ser. Tá, então toma o filme. Aí eu entrego pra ele o filme e ele me dá o livro, imagino. Ok. Eu tô nervoso, eu tô levemente nervoso porque eu tenho medo de fazer cagada na minha primeira missão, velho. Se você fizer cagada, o B.O. é seu. Tô tremendo um pouquinho na hora de fazer. Ó, os líquidos já estão na ordem, Dante. Eu tô com o livro na mão. Os líquidos já estão na ordem. Sim. Primeiro você vai iluminar a foto com o filme. Aqui no livro não fala quanto tempo é, mas imagino que seja uns 30 segundos, tá bom. Uhum. Não fala no livro não, né, mestre? Não. Tá, então... Eu coloco na luz, assim, vermelha, assim. Você deixa por Não é alguns nessa segundos. luz. Calma, é naquela... Não é na luz do teto. É em outra luz, na luz Só da tô fazendo mesa. assim. Tem uma outra luz na mesa. Um abajurzinho, não é? Ah, tem outra luz lá, desculpa. É Eu tipo vejo um a abajur e abajurzinho. coloco. Tá, você deixa lá por 30 segundos. Pode desligar. Tá, Agora tá, você tá. tem que banhar no líquido multigrado. Eu imagino É só no você do meio? É no do meio? É no da direita aí, ó. Ah, a direita? Tá. É da direita. Não da direita. O do da direita que tá na luz. A outra direita. O primeiro da esquerda. A outra direita, tá. Esquerda, tá. Desculpa, Kaiser. Desculpa. Relaxa, relaxa. Eu banho. Eu deixo lá. Banhando. Deixa durante uns 5 segundos e tira. Tá bom. Agora você vai mergulhar nessa bandeja da sua direita durante 30 segundos. A da direita? A da direita dessa última. Ah, tá. Tá. A segunda bandeja da esquerda pra direita. Isso, a do meio. Eu coloco 30 segundos. Beleza, passa os 30 segundos. Aham. Agora você vai deixar nessa última bandeja da direita por 3 minutos. Tá bom. Você coloca essa última Eu fico bandeja. encarando. Eu fico encarando fixamente a foto. Você por 3 consegue minutos. já ver que tá surgindo alguma imagem. Passa 10 segundos, 20, 40, 1 minuto e meio. E você vê a imagem surgindo. 2 minutos, 2 minutos e 30, 2 minutos e 50. E essa é a foto que vocês encontram. Caralho, mano. Fizemos Tá errado, tudo errado. mano. Não. Fizemos... mano. Fizemos errado, mano. Que foto bosta. Pera, eu Ei, tenho deixa quase eu ver. certeza que a gente fez tudo certo. Não tem por que ela... Kaiser, eu acho que eu fiz errado isso aqui, não. Calma, gente, deixa eu ver. Ei, essa é a foto que o rapaz do áudio tirou correndo. sensor? Lembra que ele falou no áudio? Que ele falou que tirou uma foto tremida. Sempre que vocês quiserem ouvir o áudio de novo, só me falar que eu boto de novo. Isso daí não parece que é tirado de dentro de um cômodo pra fora da janela e tem uma espécie de armário do lado esquerdo, uma gaveta. É um dedo, eu acho. Não, parece que é um armário mesmo. Um armário e uma cama também no meio, não? Essa foto não parece ter sido tirada do quarto lá de cima que a gente tava? Ah, talvez. Por que teria uma pessoa na janela no andar de cima? Ah, por que essa casa em si não parece que acontecem muitas coisas normais? Parece muito ser tirado da janela e tem uma cama ali. Eu ainda acho que é uma das fotos tremidas. Dante, dá play aqui. Eu coloco a primeira fita, mas... Aqui é a primeira que Aperta vocês o botão pra encontraram, ele. né? É, a primeira. Ok, calma lá. Talvez eu esteja começando a entender as coisas, mas não é fantasma coisa nenhuma. No meio da noite, eu ouvi sussurros e decidi checar. Acabei descobrindo que, pelo jeito, existem diversas pessoas que saem da floresta entrando na minha casa durante a noite. Eu tentei tirar uma foto dos desgraçados, mas elas devem ter saído tremidas na correria. Os desgraçados da polícia não querem investigar, então eu mesmo vou programar uma câmera com sensor de movimento para tirar uma foto boa desses malditos.
Eu vou colocar uma câmera escondida no cantinho de onde eu tirei essa primeira foto. Deve ser o suficiente. Eu acho que essa foto é a tremida que ele não conseguiu Sim. tirar direito. E a outra, toda escura, talvez seja a que ele conseguiu tirar. Parece muito ser do quarto dele. Eu acho que a gente deveria voltar pro quarto. Eu já começo a sair andando. Pera. Tem uma outra coisa que a gente precisa ver. Ah, que foi? Vocês podem ligar as lanternas de novo já. Me segue. Aí eu venho aqui na frente aqui. Calma aí que agora... Ué, cadê minha arma? Ah, tá. Papaizinho. Vem aqui no escritório. Ok. Aí eu Foi mal. coloco a fonte do carregador e carrego o notebook. Ok, você começa a carregar, ele mostra que tá brilhando, a tomada funciona e começa a carregar o notebook. Dá um íconezinho. Mas é um notebook antigo, você vai ter que esperar um tempo pra ele carregar ainda pra você conseguir usar. Tá. Ele vai carregar um pouco aqui. Se vocês quiserem, a gente se divide. Não sei se é bom a gente se dividir, na verdade. A gente não viu mais aquela coisa. Ele tá quebrado? Por que ele não ligou? Ele é um notebook antigo, ele vai precisar de um pouco de carga pra funcionar. Entendi. Eu posso esperar aqui. Alguém quer ir no quarto comigo? Porque eu acho muito que tá naquele quarto. Eu posso ir. É lá em cima? É lá em cima. Toma cuidado então. Vocês não querem ficar com uma escuta? Pode ser. Sim, mas a escuta tá na van. Tem uma escuta na van com a Erin, tem outra escuta com o Joey e a outra. A gente tinha 3. Comigo. Ah, meu Deus. Cadê o Arthur? Tem 2 escutas na van. Tá na van. Colar. Quer que eu vou aí devolver? Ele não Ah, tá você ouvindo pode- pra saber. Onde vocês podem tá. Onde vocês podem ir lá buscar? É verdade. Tô no Luba. O Joey, mouse. Quem é Luba? Tá, enfim, eu vou ficar aqui esperando o notebook da carga. Eu não sei o que é melhor Vai de se demorar fazer. um O Joey tempo ainda, vai demorar tipo 1 hora mais ou menos, 1 hora e pouco. Vamos lá em cima, vai demorar 1 hora e pouco. Eu acabei de perceber. Tudo bem. Então vamos todos. Você perguntou quem é Luba, Joey? Tá, vocês não precisam ir com os bonequinhos, vocês podem ir mais rápido. Vocês podem só narrar Joey e ignora, depois vocês se ele não gosta colocam muito lá. do Não Luciano. precisa ficar seguindo sempre. Vocês Tá, vão então- então pro segundo andar, certo? É um Vamos, Vocês qual que é vão o até andar? lá o quarto? sem problemas. Podem se colocar lá. Nada acontece Qual é o- no meio do caminho. Eu não sei qual que é o quarto que o Dante quer ir. Pode ir seguindo Gente, ele. eu só quero lembrar pra vocês de não abaixar a guarda. Essa casa é muito perigosa ainda. Tá bom. Ô mestre, eu tô sem lanterna. Você tá virado, boneco. É só fazer isso aqui. E aí você aperta 4. 5 aqui, pronto. Nossa, technology. Caralho, Stone. Pra tu ver. Já passou 1 hora desde que eu usei aquele ritual lá no bagulho? Não, né? Não. Beleza, tô só recarregando os pontinhos. Onde é, Dante? Aqui na frente, esse quarto daqui. Então vai. Tá. Eu vou na frente, ó. Você chega no quarto e você olha. Tenho quase certeza que é nesse quarto daqui. Eu vou vasculhar esse canto. Quem tá com a daqui de foto cima. pra comparar o ambiente com a foto? Acho que tá na minha mão, que eu tava olhando. Tá, deixa eu botar aqui na minha ficha. Eu comparo esse ambiente com a foto. Dá um teste de inteligência pra mim, ou de avaliação, Vai ser ou inteligência encontrar o que mesmo. você tiver mais alto. Encontrar então. Cadê? Gente. Nossa, falhei. A cama tá sorrindo. Tá fuck, mano. Tá, eu o cara falhei. Tá louco. Gente, eu não acho que seja mesmo cômodo. Vocês. Olha aqui. Parece ser. Eu tava com um pressentimento que era, mas. Eu vou puxar a Eu foto. dou a Posso dar uma foto. olhada? Tá, Eu tô pego a mostrando a foto. foto. Dante, Eu não dou um acho que encontrar? Você tá olhando pra foto só. Tá. É essa foto que você vê e vocês têm que usar seus próprios olhos aí pra comparar e tentar descobrir onde que fica essa foto. Pessoal, Mesmo eu não achando que não é, eu ainda posso procurar o quarto? Dante, Ele já foi procurado, vai acontecer, você não vai achar nada novo. Ou nos pra cantos. poupar. Você Eu- pode procurar, fica à vontade.
Eu não acho que teria sentido, mas as cores parecem muito com a cor das paredes e do chão daquele depósito que a gente destrancou aqui em cima. Pessoal, eu acho que não faria sentido essa foto ter sido tirada no segundo andar, a não ser que a pessoa na janela esteja voando. Porque eu imaginei eu pensei que... isso também, mas... Pelo som, eu imaginei que... Pela fita, que o rapaz estava dormindo, ele acordou e tentou tirar foto na mesma hora. Gente, Ele tava dormindo... E se ele estivesse dormindo na sala de estar? O Tristan até comentou que os sofás eram confortáveis pra dormir. eu posso E se ele ver a tivesse- foto rapidinho? E se ele estivesse só vigiando? Faz sentido ser na porta da frente. Quem tá com a foto? Tanto faz, Tá você comigo, pode toma olhar, aqui, não precisa Luciano. toda a burocracia. Vocês podem só fazer o roleplay. Não tem uma impressora na esquerda? Eu não consigo ver. Será, rapaz? Vocês não conseguem ver? Não, eu não consigo perceber. Bom, olha, se eu tivesse morando aqui e se tivesse gente entrando na minha casa, pra eu pegar de flagrante, ou eu ficaria vigiando a porta da frente ou a porta dos fundos. Eu vou descer lá embaixo. Eu vou... O que mais vocês fazem? Eu vou descer, mas ninguém Tá, quer o me Kaiser acompanhar na começa a minha descer, teoria, eu vocês fui ficam sozinho. parados olhando pra ele sem falar nada. Eu vou Eu com tô ele. olhando Não, eu vou pros junto com o cantos Kaiser. eu tô olhando pros cantos do quarto ainda. Mesmo sabendo que não tem nada lá, o Tá, Dante vocês tá veem o olhando. Dante dando uma verificada final. E você não encontra Eu posso- nada. Você só vê essa gaveta trancada. Eu posso ir até a sala de Eu estar saio. sem problemas ou Você vai ter consegue, algum vocês monstro conseguem ir pra me matar? caminhando até a sala de estar, do andar de baixo. Qual rota Tá. você faz só? Eu venho descer a escada aqui e faço o caminho mais curto Tá, aqui, ok. vira Você direita chega na aqui. sala, Ah, dá um teste de inteligência. Você tá com a foto? eu não Sim. sei, eu acho que... Ah, o Dante tá com a foto, né? Ah, Tá com a foto. então Eu deixa tô. quieto. Eu vou... Eu vou falar pra eles, pessoal, eu acho que a floresta é pro outro lado, faz mais sentido ser um cômodo do outro lado da casa. Verdade. Tá, eu vou olhar o canto aqui de qualquer forma. Eu vou dar uma olhada nos cantos aqui, né? No canto perto da porta, no canto aqui Dá um encontrar? do outro lado da TV. Encontrar. É que você tem razão. Bom, Você não encontra nada além daqueles cigarros e maconha que você tinha encontrado outra vez. Beatriz, você quer vir comigo aqui rapidinho? Sim. Eu tenho uma teoria. Eu venho aqui pra sala vermelha de novo. Você vem até a sala vermelha. Beatriz, aqui. e se a luz vermelha que a gente tá vendo nessa foto não seja um erro do nosso procedimento, mas sim a luz vermelha dessa sala em si? Deixa eu dar uma olhada nela de novo. Eu mostro a foto e eu comparo. Encontrar? O que você tá... Comparar... Pode não encontrar. Nesse cômodo. Pode não Esse encontrar. cômodo daqui que é o vermelho. Pode não encontrar. Tá. Tirei um extremo. Não é o mesmo padrão de parede. Mas com esse extremo daí eu consigo perceber algum Você cômodo percebe eu já que não é fui o mesmo antes? padrão na parede. Bom, Kaiser, na real, Oi. Dante, lembra aquele primeiro cômodo que a gente Vem entrou? Tinha várias caixas e tudo mais. Nessa imagem parece ter alguns borrões de caixas. Talvez seja ali na cozinha. A janela dá pra floresta. o Joey fala pro Kaiser. É Eu possível. acho que é essa porta aqui que a gente ainda não abriu. tá. Mas tá trancada. Quer pelo menos dar uma olhada, Dante? Eu vou lá. Eu vou com a Bia aqui na cozinha. Aqui não é uma cozinha, aqui é tipo um... Não, uma da área de depósito, serviço. depósitozinho. desculpa. Uhum. Aqui do Eu vou lado no é uma... depósito. Ah, tá. Comecei é, perto do serviço. Kaiser e do Joey. Você quer comparar? Eu dou pra ela a foto. E eu também olho ao mesmo tempo. Você Vou pode comparar. comparar? Tá. Posso rolar uma inteligência? Falhei. Pode. Ou inteligência não, ou encontrar. Ou encontrar. Tá carregando. O serviço da ficha caiu. Faz manual mesmo. Caiu bem agora que a gente foi fazer. Tá. Vamos lá. Quanto de encontrar você tem? Tenho 11. Tá. Deixa eu rolar pra você então. Eu quero falar um negócio com o Joey. Você tirou bom.
Você percebe que o lugar que vocês estão é bem similar ao da foto. Você consegue perceber o padrão da caixa, o padrão da parede, o balcão em L em cima, logo embaixo da janela. Parece aqui, Dante. Dá uma olhada. O balcão, a janela, o padrão da parede, esses caixotes. Boa, Lilian. Eu vou procurar. Se tem alguma câmera por aqui. Eu quero olhar nos Você tá olhando cantos pro lado da errado, sala. é pra cá a janela. Opa, não, eu tava olhando pros cantos, que tipo... Sim, o mas ela canto tava que olhando fica... pra cá. Esse é o caminho que ela tava olhando Desculpa, quando ela fez só isso. não girei o boneco. Ah, sim. Eu tava olhando pro canto onde eu acho que estaria a câmera, tipo, filmando. Tá, posso lá encontrar? Pode não encontrar. Você acha? Pera aí, deixa eu ver se caiu Enquanto ele procura, eu só quero falar um negócio com o Joey. Sucesso normal. Você Tá bom, não então pode encontra achar nada nesse canto. Vou dar um No vasculhado, canto né? de cá. Foi onde ele procurou. Procura. Eu procurei nesse daqui. Esse daqui, ó. Tá, não, ele você não procurou encontrou no nada. lugar- Ok, pode não aqui. encontrar. Opa, eu? É isso. Deixa eu ver se eu consigo resetar os portraits aqui. Tá, foi. Voltou. Foi? Ah, Joey. normal, sucesso normal. Mas Você não fala, encontrou Kaiser. Pode falar. Você encontra várias revistas de 97 de fofoca. E umas roupas pretas. Oi, Kaiser. Fala, Lilian. Até agora eu tava pensando, e eu acho que eu cheguei numa conclusão, ver se faz sentido. Quando a gente chegou. Quando a gente Aqui, chegou ó. aqui. Quando a gente chegou aqui na casa a primeira vez, as minhas fotos que eu andava com elas estavam sem rosto. Quando eu senti que a coisa tava se aproximando, as fotos ficaram estranhas. O rosto de todo mundo ficou deformado. Foi como se aparecesse um grande sorriso em todo mundo. E eu fiquei aqui embaixo todo esse tempo, eu não sei o que aconteceu lá em cima, mas depois que a criatura aparentemente se foi, as fotos voltaram. Então eu imagino que isso tenha sido algum tipo de alarme. Se as minhas fotos ficarem estranhas, do jeito que estavam, eu acho que é porque a criatura tá aí à solta. Eu não sei se faz sentido, mas eu acho que a gente só vai saber quando a barra estiver limpa, quando as fotos voltarem ao normal. Faz sentido sim. Ainda bem que eu não queimei elas todas. Então, se você puder usar a escuta pra avisar pro pessoal, se acontecer de novo a gente se esconde. E quando as minhas fotos voltarem ao normal, eu falo pra todo mundo sair. Ok, Eren, você ouviu isso? Sim. Ah, tá mutada, né? É, a galera tá mutada. Ah, Eu ouvi oi? também, eu tenho escuta, né? Arthur, Eren, vocês ouviram a teoria do César? Não. Kaiser. Você ouviu, hein? Ouvi. Ok, Tá. câmbio. Era só isso. Posso dar uma examinada nas paredes pra ver se tem alguma coisa que se desloque e tal? Aonde? Ou- pelas paredes, assim, tipo, pelos É que tijolos vocês estão e tal. indo de ver se parte tem em parte procurando. Eu tô perguntando onde que você vai procurar agora. A gente não sabe o que eles acharam, né? Não, no porque lugar. eles não têm... Nessa aqui, nessa parede de cá, na parede da janela. Tá, mas em qual lado dela? É uma parede grande. Nessa aqui que eu tô. Tá, nessa dá um aqui que eu tô. encontrar. Dante, enquanto isso. Vou dar um encontrar aqui na direita também. Ok. Tô vasculhando o quarto todo, papai. Normal. Sucesso bom. Beatriz, você só encontra um regador e nada mais, mas Dante, quando você aponta a lanterna pra embaixo do balcão, no cantinho da sala, você percebe que tem um tijolo meio solto Lia, vem cá. embaixo do Olha isso balcão. daqui. Eu me aproximo. Eu tento arrancar o tijolo. Você consegue e quando você arranca o tijolo, você vê uma câmera escondida atrás dele, com uma foto embaixo dela. E o filme, pego os dois. a parte de filme dela tá aberta também. Você pega a foto que você encontra é essa daqui. Ela já tá revelada? Sim. Mas dentro da câmera também tem outro filme com uma foto não revelada. Que horas são agora, mestre? Você pega o celular pra ver? Eu pego só pra ver. 00:45. E a gente tem que ir urgente falar com os outros. Tudo bem? Tá, eu corro já.
Vou Eu com fiz ela. também. A Ele Salara pegou passa outro no rolo rolo. não revelado, né? Isso. Peguei outro rolo. Bota no seu inventário, por revelado, favor. Sempre bota no inventário as coisas que vocês encontram, Ah. fotos e tudo mais. Pra saber com quem que tá. Rolo não revelado, mais foto tem. Pronto. Vou correndo pra rapaziada. Vocês passam Você correndo. não quer ir vocês começando veem- aqui, Dante? Enquanto Eu vocês posso chamar conversam, eles. vocês veem o Dante pode ir chegando lá. correndo, virando a... Você não vira... Eu tô confuso agora. O que você fez? Tá, ela. Eu ela falei falou pro Dante pra- ir que ia adiantando as chamar. coisas enquanto eu vou. É. Ok. Eu já tá com tudo separado, eu vou pegando o rolo não revelado e vou fazendo. Ok. Pessoal, a gente achou um rolo não revelado. O Dante vai mexer nisso agora pra ver do que se trata. Ok, bom Cola trabalho. aqui, mano. Eles não estavam com escuta, né? O Dante. Bia, você chamou eles? Chamei. Vai, Luciano, irmão. Tudo bem, eles já estão vindo? Foi mal. Eu acho que estão. Tá. Pera aí. Gente, lembra de apagar a lanterna. Opa. Apaga as lanternas. Pagando. Tá. Opa. Enquanto ele vai revelando, eu vou repetindo aquela mesma coisa que eu falei. Porque A eles Bia não tinham escuta. Aí, foi. O que Gente, você falou? é- Ah, tá. Pera, o que coisa você falou que você tá repetindo? Das fotos, então repete. Porque eles não tinham escuta. Gente, vai fazendo isso. Já sabe como faz, né, Dante? Sim, mas, gente, não é sobre a foto não revelada que eu queria conversar com vocês. Enquanto isso, eu tô fazendo já, Aham, tentando revelar o bagulho. Tem 3 minutos e meio, você pode fazer. Essa outra foto aqui, enquanto eu tô com a mão na foto, fazendo o bagulho lá, eu tô com outra mão aqui. Essa foto daqui tem um horário embaixo dela e em 30 minutos a gente vai chegar nesse horário. Tá. Eu não sei o que esse horário pode significar. Será que é o horário que as pessoas estavam entrando na casa do rapaz que morava aqui? Eu não sei. Você começa a ver um pouco da foto que vai sendo revelada. E você consegue ver a silhueta de 3 pessoas aos pouquinhos aparecendo. Mas a foto tá um pouco queimada ainda pela falta de experiência que vocês têm e pelo fato deles terem chegado com as lanternas antes de desligar. Qual é a foto? A foto que você tá revelando, mas ela não foi revelada por completo. Mas você começa a ver um pouquinho Ah. do que tá sendo formado enquanto vocês conversam. Tá, Joey já... fica de guarda aqui. Ah, e outra coisa. Eu tava falando com o pessoal e eles falaram que faz sentido. Eu acho que as minhas fotos, elas funcionam como se fosse uma espécie de aviso de quando a criatura tá por aqui. Quando a criatura apareceu a primeira vez, as minhas fotos ficaram diferentes. E assim que ela aparentemente se foi, elas voltaram a ficar do jeito que estavam. Então, já que vocês não têm escuta, quando eu falar pra se esconder, vocês se escondem. E aí, quando a gente sair, a gente vai, sei lá, procurar vocês por aí. Tá? Bem. Não saia antes da gente aparecer. E, Kaiser, eu tenho que te perguntar, onde você normalmente vê esse olho? Porque a gente viu quando abriu a porta, eu vi numa fresta no armário, e essa foto daqui, com o horário, parece ter como se fossem umas rachaduras com a fresta nela. Talvez essa foto com o horário também seja um indicador de quando essa criatura vai aparecer. Eu não lembro, Dante, onde eu via os olhos. Eu lembro que a Ivete, ela reclamava que via em qualquer fresta, em casa. Eu chamo Joey. Joey? Sim. De repente, esse horário pode ser quando outras pessoas vão aparecer. A foto é finalmente revelada. Concordo. E na foto, Dante, você quase toma um susto. O que você vê é um rosto familiar. Tem 3 homens, mas um deles tá em destaque. A foto da câmera escondida, colocada, é de um homem com tatuagens ao redor do rosto. E os olhos amarelos. Uma barba longa. E o cabelo branco. Gente, O que foi? essa foto do Kian, Kian. o Virgílio. Kian? Não o Léo, mas o Virgílio. Espera. O que o Sr. Veríssimo pessoalmente matou? Sim. Mostra a foto pra eles. E eu dou a foto pro Joey, na verdade. O Joey fica olhando. Com raiva. Parece que não matou muito bem, na verdade. A gente não sabe quando essa foto foi tirada. Foi em 1990 alguma... Não lembro o ano. Tem alguém atrás dele, não tem? 1997. Sim.
Eu mostro, tem alguém atrás dele, não tem? Parece que sim. Essa foto foi tirada nessa casa? Sim. Droga! Que horas são? Eu olho no celular, que horas são? 1h20. Vamos embora daqui e explodir essa casa. Gente, calma. Tá no horário que tá na foto e nada aconteceu. Eu quero correr de volta pra o depósito Calma. e olhar por fora da janela. Kaiser. Pode ligar a Kaiser. lanterna. Você olha pra fora Oi. da janela, você não encontra nada. Você não vê nada. Kaiser, Que? cadê suas fotos? Eu olho as fotos. Todas estão do mesmo jeito que estavam, sem o rosto. Gente, esses horários são muito importantes. A gente tem que vasculhar alguma coisa nessa casa. Quanto... Será que... Dante, será que agora é a hora? Agora Daquele pode quarto? ser a hora. Sim. Ela falou que não era a hora, mas quando a gente tentou abrir, mas agora pode ser a hora. Eu já comecei andando. Caralho, ele virou O Dante tá titã. muito grande. Titanizou. Eu tô grande? Você tá um pouco Ficou maior, gigante. Não, pronto, aqui. Ah, Tá foi normal, mal. mas tudo bem. O Dante tá muito curioso, ele tá andando rápido. O Joey vai Vocês correndo vão atrás todos junto com correndo ele. lá pra cima? Yes. Ok, vocês todos correm até a frente daquele quarto. Vocês passam pela casa e chegam na frente da porta. Nada mudou. Ela ainda tá do mesmo jeito. Eu tento abrir. Ela tá emperrada. Gente, o notebook. O notebook! Vai todo mundo correndo pra baixo? Vocês que sabem. Parece Scooby-Doo. Eu queria falar disso antes, mas... Não sei o que tá acontecendo. Vocês, espera, vocês não acharam nenhuma chave? Pra Achamos quê? uma, mas já usamos. Vocês tentaram em outras portas? Na verdade, não. É, às vezes em lugares assim que tem vários quartos, eles têm uma chave pra todos. É 1h30. O notebook já deu carga? Vocês correm até o notebook? Sim. O Sim. notebook, ele tá carregado, sim. Você consegue ligar ele. Eu vou procurar o documento... Pera, você liga pendente. ele Eu ligo ele, então. e aparece uma foto de um violão como usuário. O usuário é Heitor M e ele tá pedindo uma senha pra entrar. Gente, tá pedindo uma senha. Heitor. Era o dono desse notebook. Tem a foto de um violão. Não tem uma sala de música lá em cima? Tem. Vocês falaram? Sim. Existe alguma possibilidade dessa senha estar por lá? Ou a senha ser a marca do violão? Talvez. A gente não encontrou muita coisa lá, mas a gente pode voltar. Vamos lá procurar. Ok. Vocês A vão gente todos sobe juntos? Igual o Scooby-Doo mesmo, vai todo mundo em grupo pra lá e pra cá? Ah, eu fico aqui, vai. Não, tô só Vocês vão- perguntando, também. tô perguntando, não tô criticando, tô perguntando o que vocês estão fazendo. Eu vou Eu ficar fico. aqui com... Ah, você vai ficar? Ok. Vocês estão com a chave ainda? Eu tô. Toma. Eu entrego Tá. pro Dante a chave. Vou até excluir do meu inventário. Tá, deixa eu botar no meu. Ah, mano, tem muita coisa. Tá. Joey, eu vou tentar abrir a cômoda que tava trancada. Do lado do armário que tava trancado. No andar de cima. Ei, Ok, eu vou com você. Dante, vê alguma... Pega os violões, dá uma olhada em volta deles, vê se tem alguma coisa rabiscada, algum nome escrito. E a marca deles também. Bem. Joey, você quer vir comigo? Dá um escutar todo mundo, por favor. Tava tão bom o Scooby-Doo. Normal. Agora é a hora que a gente corre Fracasso pras total. portas. Fracasso. Extremo. Joey, Puta, por que eu? você escuta de algum lugar ecoando pelos corredores. Eu levo um susto. Joe, o que foi? Eu ouvi um arranhado. Dante, eu ouvi um arranhado. Eu olho pras fotos. Eu me viro. As fotos continuam iguais. Por que ninguém mais Onde você ouviu o ouviu o arranhado? Por que arranhado? tinha que ser eu que ouvi o arranhado? Eu não vi Onde nada. você viu o arranhado, Joey? De algum lugar da casa, mas a gente viu uma porta que tinha vários arranhados embaixo. Não era exatamente um Talvez seja- arranhado, era mais algo quebrando, rachando.
Alguma coisa quebrando ou rachando, não sei, eu tô nervoso. Podia ser um arranhado ou alguma coisa quebrando ou rachando, alguma coisa quebrando ou A rachando. rachadura da foto, Calma. não? É isso. Talvez Provavelmente. esse seja o único horário que a rachadura... Abre. Aquela rachadura da foto abre. Mestre, já deu 6 horas, né? O meu. Agora 7h30. é 1h40. Então já deu, né? Tá. Eu não sei contar. Já deve ter dado. Tá quase dando, mas vamos dizer que sim, vai. Ok. Mestre, posso rolar alguma coisa pra comparar essas superfícies onde tá a rachadura da foto pra alguma coisa? Com Inteligência? Pode dar uma avaliação em inteligência. Ou encontrar, qual vai ser mais alto. Encontrar. Por favor. Normal. Você percebe que é similar a textura às paredes dos corredores. Gente, essa Comparando. foto daqui... Eita. Você para pra comparar a parede do corredor com a textura Tá. que tá aqui em cima e é a mesma. Essa rachadura aparece em algum corredor nesse horário. Joey, você pode vir comigo? Posso? Tá, eu quero dar a volta no corredor aqui do primeiro andar primeiro. Vai caminhando. Tá, caminhando, olhando. Gente, Joey, pera. olha pro outro lado. Se a criatura aparecer como eu aviso vocês, A gente grita. passem na sala de fotografia e pega uma foto de qualquer uma que tem que tá da mesma situação que as minhas, sem rosto. Quando a criatura for aparecer, provavelmente vai aparecer um rosto. Cada uma pega uma. Uma boa ideia. Eu tenho 3 aqui comigo. Tenho 3? Eu tenho 3 fotos aqui comigo. Eu dou uma pra Bia e uma pro Luciano. E fico com uma. Depois vocês me devolvem. É 1h55. Dante, a gente passa ali na sala de fotografias, ok? Tudo bem. Tá, eu tô visivelmente bem ansioso, viu, Joey? Eu Sim, fiquei sim. com a minha. Eu dei a do meu pai sozinho e a da Liz, tá? Eu fiquei com a minha mãe e com o meu pai. Ok. Tá, no caminho eu passo e pego aqui uma foto. Tu falou que tá ansioso, né? Vocês passam Ok. por esse corredor e nesse corredor aqui que vocês passaram não tinha nenhuma rachadura. Tá. Eu tô me sentindo um Coração, pouco mais Kaiser. corajoso. Kaiser, vocês por acaso viram o corpo do Tristão? Não. Não? Nada? Não. 2h. Tá, eu quero acelerar o passo e dar a volta. Dá pra em 11 Eles não tão minutos demorando contornar todos os muito, corredores, não? Se você correr, Tá, Joey, a gente tem que dá um teste de apressar o passo. constituição Tá. Constituição. e vai levando o boneco. Tá. Tirei de sucesso normal. Eu tirei normal também. Ok. Tá, a gente vai correndo e procurando Você vai todas as passando paredes. reto assim? Entendi. Aí olhando. Ok. De um lado pro outro. Mano. Opa. Você passa pelo corredor. Aqui, por onde você tá olhando, você não viu nada. Tá. Aqui não tem nada nesses corredores. Dante, O que foi, Joey? eu achei uma rachadura. Que isso? Tá, Não sei. eu olho. Não era o que vocês estavam procurando, caralho. Mano, vocês passaram assim, ó. Tava ali a rachadura, vocês passaram assim, ó. Cadê? Mano, não é possível. O Dante tá correndo meio ofegante, eu tô de boa assim, sabe? É Dante. 2h02. Essa é a pode ser rachadura? isso? Sim. O que significa? Será que a gente consegue enxergar alguma coisa de lá de dentro? Eu tento Talvez. olhar assim. Dá um Pra encontrar. ver se é alguma... Eu dou junto. Ok. Por favor, dá um extremo, senhor. Eu nunca queria tanto um extremo. Normal. Ah, cadê o meu? Sempre. Caraca, aqui. Nunca consegue encontrar, né, Joey? Não, eu falhei no... Tirei 4, olha que maldição. Fiquei... Joey, você não Deu consegue ver normal. muito bem, mas Dante, você percebe que a sua luz tá passando pela rachadura e parece ter alguma coisa do outro lado. Mano. Joey, E- tem alguma coisa aqui dentro. Essa não é a parte oposta ao depósito? Deve ter Sim. alguma entrada. Vem comigo, eu vou correndo, Scooby-Doo. Tava com ele. Tu correndo. Vocês correm e chegam aqui e não tem nada. É uma parede. Vocês Achei. conseguem ver atrás das caixas, é só uma parede. Não tem nada. E do outro lado?
Vai tudo Também corre, nada, só uma parede comum, normal. Tá. O único lugar que parece ter alguma coisa é aquela rachadura ao redor desse lugar. Tá. São 2 e Joey, 5. Joey, eu vou tentar explodir aquela parede. Ah, deixa eu dar um chutinho antes. Você não vai conseguir quebrar uma parede de concreto, eu acho, Joey. Você vai se machucar. Mas tem uma rachadura ali. Talvez Tudo bem. facilite. Posso dar um... Pode tentar. Ele vai tentar. Você pode tentar. Cara, acho que é um Jedi, mano. Ai, não. O Joey pensa 2 vezes. Ok, talvez seja melhor não. Tá de perto, Joey. Ah, mano. No Dali. Pego a cinza humana de novo com a mão. Foco toda a força na parede. Ok. Meu braço todo fica preto, a veia começa a inchar e... Tá, dou um estalo pra tentar estourar a parede. Onde Ok. tá a rachadura? Eu vou pedir pra você fazer um teste de sanidade e me dar o dano Tá. que você causou nessa parede. Nossa, sucesso. Ok, você não sofre. Quer dizer, você sofre o mínimo, né? Eu sofro o mínimo, que é 1. Ok, você sofre um de sanidade e aí agora de dá o dano na sanidade. parede. Tá, por favor. Qual que é o dano desse ritual? É 2d8. Bastante. Joey, Erin, vocês querem explodir Tá, coisa? deixa eu ver aqui. o Dante tá explodindo com a mente. Tá incrível. Vem espiar na porta. Queria estar vendo isso. Dá pra espiar na porta. A gente tá bem no corredor. Tá, Eu já tô aqui, ó, assim, eu já colo e coloco. tá. Primeira... Foi, Arthur, primeira foi. Sem D8. entrar, sem entrar. Três. Só espiando assim. Ah, não. Isso deixa ela mais. 5 de dano 5. com 2d8. Você consegue desintegrar um pouco dessa parede, ela vai ficando mais velha e mais danificada, mas você não consegue destruir essa parede. Ela só A tá mais gente consegue fraca. escutar algum barulho de que parede quebrando? Não. Tá. Joey, você... Isso deixa a Erin Você mais, um tem pouco alguma mais granada? animadinha, sabe? Alguma De coisa, ver. algum explosivo? Eren, Tenho. eu acho que tá na hora de você... 2 e Caramba, pra 7. isso. Não, o Joey tem a Sakura. Erin, você acha que eu deveria usar essa granada aqui? Tava guardando ela pra uma ocasião mais especial. 2 e 8. Joey, usa! Isso é uma ocasião especial, eu acho, Tá acabando né? o tempo, Joey. Ok. 3 minutos. Só Eu vou taca. correr aqui pra porta. Eu coloquei a granada. Ok, você não precisa nem fazer um teste. Você precisa fazer um teste de destreza pra ver se você consegue fugir a tempo. Você vai tirar o pino e sair correndo, né? Por Isso. favor, desastre Não, não, não é por favor. possível. Meu Sucesso Deus normal. do céu. Você. Imagina ele tropeça. Eu quero que Legal. você. Descreve pra mim como exatamente Ok. você faz isso. O Joey viu o esforço do Dante e o estrago que ele fez na parede. São 2 e 9 agora. Não, mas eu tô Tudo bem, eu tô só descrevendo. dizendo o horário. O Joey chega perto do Dante antes dele sair. Dante, conversei com a Erin. Ela me deu permissão. Se Eu esconde. já... Tudo bem. Eu já tô lá na porta e tô acenando. É, e eu falei assim com um discurso heróico, mas ele nem tava mais lá, tá ligado? Ele tá no fundo assim, ó, mandando joinha. O Joey pega a Sakura, Eu mandei, vai com tudo. ele olha pros lados assim e vê que tá um pouquinho escuro e talvez ninguém veja o que ele tá fazendo, mas ele deu um beijinho na granada, Ah, colocou ali, tentou encaixar na rachadura, tirou o pino e saiu correndo com o mais rápido possível. E ele se joga assim no Dante. Vocês veem o Joey. Eu Quando ele caio. chega no Dante, Cuidado! um grande barulho de explosão é escutado pelo pessoal do outro lado da casa. E vocês veem essa parede sendo demolida. E um grande buraco se abre. Beleza, o pau tá quebrando Joey, lá, hein? rápido. E dentro da parede, vocês veem o interior da casa, com o que claramente parece restos mortais, soterrados no interior. Eu vou correndo pra lá, tá? Só pra Vocês confirmar todos que escutaram essa você ouviu o explosão barulho. do outro lado da casa, sim. Eu vou correndo, só que sempre Taca olhando pros fogo lados nisso. aqui, impedindo A a gente- Bia de ir na minha frente. Bia? A gente vai também. Opa, já fui. Vai virar Supernatural, mano. Nós vamos tacar fogo Ok. no corpo. Mano, eu espero que eles tenham pego as fotos. Você quer entrar, Eren? O que A gente aconteceu pegou, a aqui? gente pegou. Tem vários Não. escombros Que isso? na parede aqui, algumas Não, eu tô do coisas seu dentro. lado. é, Ah, pode entrar se você quiser, Arthur. Não, se você vai ficar aqui, eu vou ficar com você. o Joey veio direto pro corpo, né? Eu cheguei, mas não fui em cima do corpo. Sim, você viu. Quando você Cuidado. vai se aproximando, é claramente um corpo bem apodrecido, bem velho. É tipo restinho mesmo.
E do lado dele tem outra foto preta, igual àquela que vocês tinham encontrado. Botei lá em cima. Vou botar aqui na piscina. E além dela, mais uma fita de áudio. Vocês estão prontos? Dante, Calma, o que aconteceu aqui? a gente explodiu a parede. Sim. Puta merda, eu venho correndo aqui pra entrada. Não fui eu. Toca. Vocês toca som, escutam Joey. latidos vindo da casa do vizinho. Dos vizinhos. Eu queria olhar os vizinhos, era isso que Você escuta latidos vindo da casa deles. Eu não vejo nada? Nenhum eu dos dois entrego vizinhos? Não dá pra ver. O muro tá na Eu frente. entrego o gravador pro Dante, que eu não sei apertar. Tá, eu aperto o play. Vocês Tudo bem? escutam isso. Achei a porra de um corpo. O que tá acontecendo nessa casa? Tinha um corpo escondido dentro das paredes dessa casa, pelo amor de Deus! Esse lugar é muito mais podre do que eu imaginava. Além dessa merda, tá aparecendo essas fotografias que eu não lembro de ter tirado. Alguma delas estão tendo algum tipo de reação química inexplicável. Parece que só são reveladas quando expostas ao calor. Eu preciso aquecê-las pra verificar o que tem nelas, mas tomar cuidado pra não botar fogo no papel. Ok, então a gente já sabe o que fazer com as fotos pretas. Pessoal, ele tava muito desesperado. Eu acho que é o que acontece quando você encontra um corpo morto. O que a gente faz com isso daqui? Vamos ver as fotos. Kaiser, você tá com isqueiro? Sim, alguém tem uma foto aí? Calma, gente. Eu acho que não é muito prudente a gente começar com isqueiro. Eu acho que a gente pode alternar diferentes níveis de calor. Talvez a luz que a gente usa pra acender as fotos seja quente o suficiente pra revelar a foto se a gente encostar a foto na luz. Mas Vamos- o próprio homem falou pra gente pra tomar cuidado pra não botar fogo no papel. Eu imagino que... Bom, a gente pode tentar, mas... Eu Tenta imagino a própria que... lanterna, gente. Tenta a lanterna. Na verdade, eu acho que isso pode queimar parte das fotos. Gente, na cozinha não tem panela? Queimar, eu digo de... Nenhuma frigideira, nada? Quer fazer uns troconofe agora? Talvez. Pra que você tem uma panela? Eu iria no isqueiro. Mas... Tenta a se lanterna, se não funcionar a gente tenta o isqueiro. Eu pego a minha lanterna tá quente, mestre? Toco assim na... A sua lanterna na- não é quente o suficiente, na barra de não vidro. queima, tipo, ela só tá quentinha. Tá. Talvez tenha algum objeto que esteja quente o suficiente pra revelar a foto. Eu acho que usar o isqueiro é muito perigoso. A bateria do notebook. O Kaiser vive reclamando que esquenta demais. Gente, Pô, eu não Joey. acho que isso seja o suficiente pra revelar o que tem na foto. Eu, sinceramente, acredito que só o fogo vai funcionar. A gente não também. pode colocar em contato direto com fogo. A gente só volta vai, meio a longe, gente vai assim. aproximar, a gente não vai encostar. É por isso que eu falei da panela, porque esquenta ela. Verdade, a gente pode simplesmente colocar... A E se foto a numa gente- panela? Gente, mas um objeto extremamente quente em contato com a foto também vai queimar ela. É melhor a gente colocar em um... A gente ir aproximando o isqueiro devagar. Eu não sei, eu tento o que E a vocês última vez que a quiserem. gente foi na cozinha, aquele líquido saiu da pia. Pode ser perigoso voltar lá. A gente aproxima o isqueiro. Se não funcionar, a gente não tenta mais. A gente não chega ali perto o suficiente pra queimar o papel. Ok, eu concordo com o Kaiser. Bem. Por que a gente não testa com alguma outra foto antes? Porque elas não vão ter reação. É, Não, mas pra saber se vai queimar a foto ou não. Porque se a gente acabar queimando essas fotos pretas, aí fudeu. A gente vai aos poucos. me empresta uma foto, Dante. Tudo bem. Aquela que você achou lá em cima. Eu dou a foto toda preta pra ele. Ok. Eu não vou botar fogo na foto. Fica tranquilo. Eu pego o meu isqueiro do Galderos Abutres, eu acendo e eu vou aproximando devagar, mas, mano, devagar Ok. da, Ele não tá da com foto tremedeira. preta. E eu não tô com tremedeira. Kaiser, Hum. quando você começa a aproximar o isqueiro dessa foto, você começa a ter uma tremedeira. Você começa a ter um sentimento estranho. Você tem um calafrio. Eu largo e pego a minha foto que eu tenho. Qual delas que é?
É a minha que eu tô no balanço. Que bom que você olhou pra ela. Elas estão olhando pra você. Com um sorriso macabro no rosto. Gente, se esconde. Eu largo tá tudo. Se Eu esconde. saio correndo pra fora da casa. Eu também vou pra fora da Meu casa. Deus. Saio correndo pra fora da casa. Pera, Já calma aí, rapaziada. Vocês Calma, estão, calma, calma. Vamos com calma. Júlio, por favor. Então, fora da casa. Eu vou pedir pra todos vocês darem um teste de iniciativa pra mim. Volta pra Destreza. posição inicial lá. Destreza. Lembra Destreza? dos nossos Destreza. encontros furtivos? A gente vai Lembra? voltar pra eles agora. Nossa. Não. Ele não. Eu Até quero que nós vocês dois voltem pra onde vocês estamos fora da estavam. casa? Vocês não estavam aqui, vocês estavam lá dentro. Eu tava aqui. É. Eu era o. Eu tava aqui na era o porta. último Meu aqui personagem tava aqui na Eu e porta. Arthur não, né? Vocês não foram lá dentro? Não. Não, eu tava aqui. da fila. Droga, eu tirei um extremão. Eu tirei 10. É destreza, né? Ah, sim, é destreza. Eu quero a ordem de Eu vocês. fracassei pra caramba. Eu Ah, fracassei. nossa, tirei bom com 19? 19 na extremo? Não se você não tiver muita destreza. Eu tenho 12. É só 20 que é extremo com 12? Sim. Não, tá errado. Eu tirei 19 e tirei. Então tirei você extremo. então não sei, porque 12, pera, você tem 12, Eu tenho 12 de destreza, eu tirei e deu bom. 19 é extremo. Ah, então é extremo. Então vamos lá. Extremo quem tirou? Eu. Tá, deixa eu puxar um TXT aqui. O melhor extremo na melhor Dante hora. e Arthur, né? Mano, eu vou fazer um xixi Isso. agora rápido. Mas eu não Preciso, na casa, pera, me mas diz o que? escrevendo Me assim. diz o valor. Eu tirei normal. 19, meu. Normal, tá. Quem tirou bom? Normal também aqui. Quem tirou bom? Ninguém. Tá, normal? Só Normal. o Joey. E o resto fracassou? O Calango tirou normal também, não? Eu fracassei. Sim, tá. Calma, Beatrice e Luciano? Fracassei. Quem tem a maior destreza de vocês dois? Eu tenho 13. Eu tenho 11, é ela. Ok. Então, começando por Dante. Você vê o Kaiser tremendo, ele não lembro, nem lembro o que ele falou, ele só saiu mijar. Então. Ele o que falou, você... ele tá vindo. Ok, ele falou ele tá vindo. E o que você faz? Eu quero meter o pé pra fora da casa. Tá. Eu quero iluminar assim. Primeiro, antes de correr, eu quero pegar um restinho de giz que tenho e jogar pra frente. Um pouquinho de pozinho de giz. Você começa a correr em direção à porta, certo? Com o giz, só que primeiro tá Qual com é o seu giz. movimento? Tá, pera. Uma coisa de cada vez. Você tem movimento e uma ação. Tá, eu ando pra cá e taco o giz nessa direção. Você já Pra espremeu ver. o giz? Já, tava tipo espremido, deixou um restinho. Não tinha. Você vai ter que espremer Não? o giz por uma rodada. Ah, então de boa. Você Então vai eu gastar- espremo. Você espreme enquanto corre, tá. Quantos Sim. movimentos você tem? Eu tenho os... Deixa eu ver. Você tem Nossa, 8. eu tenho Você consegue 8, correr velho. até aqui, nessa rodada. Tá. Próximo. Arthur. Eu tô fora da casa. Sim, você tá velho. fora da casa, mas você vê eles assustados correndo. Tá. Pessoal, vem pra cá, corre! Eren, vamos ficar dentro da van. E eu vou só movimentar um pouquinho pra trás, esperando eles. Joey? Não vou sair tanto, não. O que você faz? Mestre, eu queria entender quão de estrondo ficou com a granada. Foi bem alto. Eu digo de... Não, você consegue de- passar sem precisar pular nem nada. Não, na verdade eu queria me esconder. Ok, eu deixo você se esconder nos escombros da parede. É, tipo, eu Tentar quero me esconder. meter embaixo, Ok. colocar umas pedras em cima e tal, é isso. Então, dá um teste de furtividade pra mim. E eu Pode, quero apagar a velho. lanterna também, se possível. Sim. Ah, Teste de furtividade. furtividade tá bem escondido aqui no meu negócio. Ok. Bom, Bom. Ok. Vocês veem o Joey só se soterrando assim, e puxando os escombros e ficando até que bem escondido dentro da parede. Próximo é o Kaiser. Eu vou correr em direção à sala principal. Eu chego lá? Você consegue... Quantos movimentos você tem? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Você tem 8. Eu tenho Então você 8. consegue correr... Calma aí. Até aqui, nessa rodada. Não, eu queria vir aqui, ó. Pra essa mesa aqui, ó. Pra essa, tá. Você consegue correr até aqui. Ô, louco. Próximo só. é Me Beatriz. fudi, mano. Quero correr na direção do Dante. Ok, quantos movimentos você tem? Você tem 8. 8. Então você consegue ficar nessa distância que você tava dele mais ou menos. Você tava aqui, então você fica aqui. Vocês dois correm em direção à porta. Luciano? Eu vou correr pro Dante também. Eu vou virar e vou correr. Tá, você tava um pouquinho à frente dele. Você tem quanto de movimento?
8 também. 8, ok. Você chega bem perto dele. A porta fecha. Pau! Na frente de vocês. Gente! Vocês ouvem passos. Vindo de cima. Se esconde! Merda, merda. Dante. Eu. Ação. O que você Minha faz? ação? Eu achei que você ia falar alguma coisa, Dante. O bicho comeu teu cu, sei lá, mano. Dante, você começa a flutuar. Ah, mano. Cara, aonde que eu me escondo, velho? Meu Deus. Os passos estão no andar de cima que você Não, falou, né? estão vindo daqui. Estão vindo daqui. Dessa região aqui. Da onde? Estão vindo do lado de vocês. Tá vindo daqui? Isso. Nossa. Então, Mano. Desgraçado. eu dou meia volta e corro pra trás, muito rápido. E falo, corre Você corre pra onde? Você tem 8 passos. pra cá, nessa direção, de Ok, volta. você pra volta pra onde você comecei. tava. E Arthur? jogo o giz. E antes de ir, eu posso tacar o giz pra frente? Agora você pode, sim. Tá, antes de ter corrido, eu queria tacar o giz nessa direção daqui, pra Tá. ficar flutuando os fragmentos de giz. Ok, você taca. E eles começam a cair no ar lentamente. E não parecem pegar nada ainda. Arthur, você tá lá de fora. Eu vou pular sua vez. A gente tem vez? Não, porque vocês estão seguros. Ah, tá. A não ser que vocês queiram entrar. Não. A Erin pode tentar abrir a porta? Você pode tentar, com certeza. Mas ela tá fechada. Ela foi fechada violentamente, mas ela tá fechada na sua frente. Você pode tentar abrir. Eu tento só abrir, então. Você consegue abrir. Você abre a porta. Você tá aqui. Sai, gente! Kaiser. Joey, você faz o quê? Você continua escondido? Continua escondido. Ok. Mas eu só falo na escuta baixinho. Erin, vai pra van. Vai dar tudo certo. Kaiser. Eu me enfio debaixo da mesa aqui. Furtividade. Ai, fodeu, velho. Yes! 20. Nice, mano. O cara virou a mesa. Eu ia ter essa notícia, porque eu meu Deus junto com você. Beatriz. Vou apagar a lanterna, viu, mestrinho? Você vê a porta fechando. E você... O que você faz quando a porta fecha? A Erin não abriu ainda. Pra você tomar essa decisão. Tudo bem. Tem como entrar embaixo desse sofá? Qual sofá? Esse não. aqui. Não, quer dizer, não do jeito que ele tá agora. Você pode tentar tirar as almofadas e tentar se colocar, mas você não sabe se vai funcionar. Eu quero tentar. Tá, você vem correndo pra cá então. Você tem 8 passos, você chega mais ou menos aqui, isso. Luciano. A porta fechou. Eu vejo que a porta fechou. Eu vejo todo mundo correndo pra trás. Eu vou também. Eu vejo que o Dante foi pra um lado. A Bia foi pro outro. Eu percebo a janela e eu vou em direção a ela. Ok. Erin. Eu vou tentar ir pra van com o Arthur. Tá, você abre a porta e o que você faz? Sai correndo. Com a porta aberta. Tá. Não, mas eu não corro pra dentro, não. Eu corro pra trás da van. Tá, você abriu a porta e o que você fez quando você abriu a porta? Abri a porta, falei pro pessoal sair e saiu fui pra trás da correndo. van. E saiu Aham. correndo na porta. Ok. Então a porta tá aberta. Pra trás da van aqui. Isso. Arthur, vocês estão de volta no jogo. O que você faz? De volta Você no tá mutado. jogo? Você tá mutado. mutado, Arthur. Tá, eu vou correr junto com a Eren. A gente vai correr por... Vamos, Eren, a gente vai correr pra tentar distrair o monstro. Tá, vocês correm até aqui. É isso, eu corro até aqui. Vocês estão se escondendo aqui atrás ou estão só correndo pra ir mais pra frente? Não, a gente tá correndo pra Tá, sei então vocês lá, correndo pra ir mais pra frente ainda. Vocês não pararam pra se esconder. Tá. Vocês não ouvem mais passos. Dante. Quero meter o pé até aqui, que eu acho que é até aqui que eu posso vir, né? Você consegue mais um pouquinho. Tá, essa sala daqui eu consigo ver uma janela? Você consegue ver uma janela lá na frente, sim. E ela tá aberta. Não. Ela tá aberta não, ela dá pra passar. Ela é Vamos de assim. vidro.
Ah, mano, recebido daí vai de berço, irmão. Ah, tamo junto. Recebido daí vai de berço. Para aqui, então. Eu consigo vir mais do que aqui? Você pode vir até aqui, se você quiser ir em direção à janela. Tá. Vou estraçalhar esse vidro, velho, com o resto de ocultismo que eu tenho, mano. Arthur. Arthur acabou de ir, desculpa. Eu vou mudar vocês eu agora fui. porque a Erin veio aqui. Vamos lá. Joey, você continua escondido, certo? Yes. Kaiser. Atividade? Escondida. Tá. Beatriz, Pro sofá. você chega no sofá e o que você faz? Tento me enfiar ali no meio, mano. Você Tento consegue, entrar no você sofá. levanta a almofada e vê que existe um espaço pra você conseguir entrar. Você faz um desespero. Furtividade. Fracassei. Ok. Você se esconde dentro do sofá, da melhor maneira que você consegue. Luciano. Eu olho a Bia indo pro sofá e falo: Bia, vem aqui! Baixinho assim. E saio correndo até a janela. Ok, você chega aqui. 8 passos. Nossa, meu cu tá muito na mão, velho. Arthur e Erin agora. Eu vou entrar na van e vou ficar... Vocês passaram da porta Erin, da vai pra van. debaixo da van. Hã? Dá pra entrar debaixo Dá. da van, mestre? Erin, entra debaixo da van, agora. Não dá pra entrar dentro da van? Vocês passaram pela porta, ela era ali atrás. Debaixo. Não, pela entrada daqui do lado. Você quer entrar na porta do motorista. Você pode entrar ali também. Eu vou entrar e vou ficar escondidinha embaixo do porta-luva. Ok, eu faz entro o teste de debaixo da van. furtividade. E Arthur? Eu entro debaixo da van. Ok. Deixa eu mandar também. Onde tá? Testes os dois, por favor. Tô mandando. Sucesso bom. Fracasso. Você, quando fecha a porta da van, pum, faz um barulhão, Erin. No susto. Vocês ainda não escutam passos. Dante, Eu corro até aqui. Enquanto eu tô correndo, eu quero usar o ritual pra... Nossa, velho, pior que é barulho, né, velho? Ai, mano. O bicho deve ser mais rápido que eu, hein, mano. Eu quero chegar aqui e encostar a porta bem de leve. Bem devagarzinho, pra fechar a porta. você Me consegue trancar esconder aqui embaixo dentro. dessa mesa se você quiser também. Sim, eu quero encostar a a, mesa dá porta pra e esconder. pra me esconder embaixo da mesa. Ok. Me esconder embaixo da mesa. Furtividade. Aceita a pra dica, porta. pelo amor de Deus. Furtividade pra porta? Que você quer fechar ela devagarinho. Tá. Nossa, furtividade. velho. Tomara que tenham passado um silicone na dobradiça, hein? Senão fudeu. Por favor, eu nunca fiz nada, me dá um... fracasso. Você fecha a porta, você tenta não fazer barulho, mas... Ela faz barulho. Tá. E me escondo embaixo da mesa. Mais um pra se esconder bem agora ou não. Porra, mano, que merda. Sucesso normal. Ok. Velho. Luciano. Ai, velho. Eu vejo a porta, mestre. Na minha direita. Você vê a porta fechada. Ela tava fechada. Ela tá fechada já, nunca foi aberta essa porta. Mano, eu chego perto aqui da janela. Eu viro o rifle e eu bato na janela. Teste de força. Não vou atirar. Ixi, eu fiz com o Fernando sem querer também. Nossa, eu tirei bom com o Fernando, cara. Normal com o Luciano. Você racha a janela, faz barulho, ela não abre. Mano, velho. Obrigado, caralho. Porra, Luciano, mano. De tanto olho que tem nessa casa, o maior é o olho do cu na mão. Calma, deixa eu ver uma coisa. Falou e disse. Vocês não ouvem mais nenhum passo. Alô? Alô? Oi? Vocês não ouvem... Ah, tá. Vocês não ouvem... Nossa. Vocês não Foi ouvem no passo. timing, velho. Vocês não ouvem mais nada, tá então. ligado? foi um bom time. Vocês não ouvem passos nenhum. Todos vocês estão escondidos, menos o Luciano.
Luciano, o que você faz? Velho, eu volto a arma pro lugar e eu dou um tiro na janela. Você dá um tiro. Meu Deus, que agonia. Dá um ataque, por favor. Ai, Jesus. Com arma de fogo? Sim. Você deu um tiro. Como eu tô... Bom, Dano? por favor. Tenho 2d6. 7. 7. É. Você consegue. Você dá um tiro. Plá! Vocês ouvem a janela rachando e ela tá aberta agora. Eu posso dar um peixinho? Não, porque você acabou de atirar. O monstro. Ô, mestre, o Luciano. giz grudou no monstro? Não brinca, não. Você sente algo estranho. Quem sente algo estranho? O Luciano. Não fode. Não As fode. pontas da sua boca, você sente algo enfiando e te levantando no meio do ar. Eu preciso que você faça um teste de resistência, de força. Bom. Bom? Ela te puxa, você solta a arma, tira e você tem uma chance de reação. O que você faz? Ai, meu Deus. A sua arma tá no Eu dou chão. um peixinho pra fora. Eu dou um peixinho pra fora da janela. Teste de saltar pra mim, por favor. Cadê saltar? Puta, não deve ter nada. Ou pular. Saltar, Pode estar pelo pular. amor de Deus. Cadê, gente? Aqui, saltar. Fracasso. Você se apoia na janela e na hora que você vai pular, você é puxado pela perna. E você bate de boca na janela. Você toma 3 de dano. E você começa a ser puxado pra trás. Arrastado. Eu consigo identificar que ele tá sendo puxado Você pela consegue perna. escutar que ele deu um tiro e agora tem alguma coisa puxando ele. A Beatriz perna. levanta do sofá e saca a balestra. E grita: ajuda aqui, caralho! Você levanta e saca a sua balestra. Essa foi a sua rodada. Eu vou colocar a lanterna também. Só pra gente esclarecer aqui pra onde você tá olhando. Você ligou a lanterna, né? Puxei a lanterna e a balestra. Tá, a balestra tem a lanterna acoplada. Alguém mais vai querer fazer alguma coisa? Eu só ouvi o tiro, né? Você ouviu o tiro e a Beatriz E o meu gritando. grito. Joey sai A dos gente lá fora não escombros. ouviu, né? Você levanta e você pode se mover. Eu tenho 7 de movimentos. Sim. 1, 2, 3. Mestre, eu escutei da van, Eu isso? chego aqui, ó. Vocês escutaram os gritos, sim, abafados. E você ouviu o barulho de tiro Também e sabe. da janela. Eu chego também aqui. saio e vou. Pra onde eu conseguir. Tá, Eu tava você tem 8 passos, né? Pode dar os 8 passos. A Aqui, mais ou Erin menos. continua dentro da van. Ok. E ela continua cantarolando. Pode colocar na van aqui. Não, peraí. Ok. Ok, mais alguém vai fazer alguma coisa? Eu não me mexo. Tá. Você continua sendo arrastado. Tem um bicho muito forte te levando, Luciano. Muito forte. Ele é muito mais forte que você. Você só conseguiu tirar um desespero porque eram só 2 dedos que você pegou. Oh, tava mutado, desculpa, mestre. Eu me levanto e tento abrir a janela. Perdão, eu tava mutado. Faz um teste de força. A janela tá emperrada, mano. Não é possível. Tá tudo dando errado. Por favor. Então. Você consegue quebrar a trava da janela e claro, você abre ela com tudo. Eu Caralho, pulo pra que fora, gostoso. eu pulo pra fora e caminho até aqui na frente. Ok. Essa foi a sua rodada. Sim. Você tá sendo arrastado até aqui. Ele tá indo em direção a você, Joey. Eu sei.
Ele parece ser até relativamente devagar. Não, Joey, você Ele só não vai sendo sabe, arrastado Joey. devagarinho. Que ódio de ti, cara. Ah, eu achei que dava. Vamos lá, então. Eu sou forte. Joey, Kaiser não vai fazer nada, Beatriz acabou de fazer. Luciano, sua ação, o que você quer tentar fazer? Eu não tô com arma nem nada, né? Não, você tá sem arma. E está sendo puxada pela perna. Eu tô virado assim, eu tô Sim. de barriga pra baixo, né? Com a sua boca sangrando. Puta que pariu. Eu vou deixar. Ok. Eu não tenho o que fazer, eu Luciano. não tenho nada. Mano, tenta sair, mano, de algum Dá um Vocês veem chute. que ele para. Não dá, ele é muito mais forte. Vocês veem que ele para. Vira o Luciano bruscamente. Puf, você vira pra cima. Você tá sendo segurado pelos seus ombros. E você sente um odor terrível, como um hálito tenebroso. E algo estranho começa a acontecer dentro de você. Eu quero que você faça um teste de poder. É força? Poder. Poder. 20! Yes! Você sente que algo começa a tentar ser devorado diante de você. Você começa a ter flashes da sua vida. Você começa a lembrar de vários momentos. E de repente, algo estranho acontece. Você sente que a criatura te larga. E... ela sai correndo, Joey. Você toma um empurrão. E é lançado pra longe. Faz um teste de força, quer dizer, de destreza pra mim. Bom, Você consegue se equilibrar e não cair, se machucar. E os passos param. ele me empurrou pra onde? Pra esquerda. Claro. É a ação de quem? Desculpa, foi a criatura, agora era o Dante. Ah, tô andando pra perto da janela que tá quebrada, né, mano? É um andandinho. Ok. Agora é o Joey. Nossa, Luciano. Eu ouvi mais algum outro passo depois que ela me empurrou? Não, você ouviu ela, os passos bem rápidos e fortes. E de repente eles cessaram, do nada. Na minha frente, provavelmente. Bem perto de você, sim. Ok. Eu vou correr pra sala de fotografia. Ok. Você começa a correr em direção pra sala de fotografia. É até aqui mais ou menos 7, né? Deixa eu ver. Pra onde você consegue correr mais ou menos, sim. Isso aí. Não colou nada de giz na criatura, mestre? Não. Tédio. Ok, Joey Kaiser. Eu quero olhar a foto. Você olha pras fotos e não tem mais sorriso nelas. Tá, eu vou... Ah, não sei. São só os rostos vazios agora. Eu vou sair. Você sai e esse é o fim do encontro. A gente não vai mais ir por ordem. A criatura se foi. Nossa. Ah. Que desespero do caralho. Eu chego na porta a tempo de ver o Joey? Você consegue ver o Joey, sim. Você vê o Joey Eu passando tento correndo. abrir essa porta daqui. Mestre, eu vou tentar abrir essa A foto porta voltou ao aqui. normal. Qual porta? Essa daqui é a principal aqui na frente. Não consegue de fora. Então eu vou aqui pra janela. Lilian, tá você tá trancada. bem? Não, tá tá. quebrada, não? Desculpa, ela tá rachada. Essa aqui tá rachada, ela tá travada. Tá toda quebrada, Sim, eu ela acho. tá toda quebrada. Lilian, você tá bem? Eu só vou olhar pra ele em choque e fazer assim. A foto voltou ao normal. O que aconteceu? Eu Teve ouvi um um tiro. dentro. Eu ouvi um tiro e eu fui tentar ajudar. O Luciano tava sendo carregado. E de repente a criatura, sei lá, ou largou ele e me deu um empurrão. Eu achei que ela ia me pegar, Kaiser. Mas Luciano, ele tá bem? Eu acho que tá, não sei.
A última vez que eu vi ele foi largado pela criatura. Onde Joey. eles estão? Tá tudo bem aí dentro? Por enquanto sim, Erin. E aí fora? Tá. Eu não vi mais nada depois do tiro e gritaria. Eu acho que tá tudo bem, eu vou checar o Luciano. O Joey vai com calma. O Arthur, assim, ele vem com o maior medo, assim, na porta, ele... Cadê? Cadê? Com a arma, assim, ó, segurando. Abaixa a arma, Arthur! Cadê? Abaixa a arma! Baixa a arma. Por enquanto tá tudo bem. Mestre, que horas são? Nesse momento, são 3 da manhã. Mais um ponto de ocultismo. A Erin olha no relógio, vê que são 3 da manhã. Vocês não falaram sobre horários? Que hora foi que o bicho apareceu pela primeira vez? Será que volta ele desse. aparece em certos horários? Talvez. Ou alguma coisa incomodou ela. Eu não sei. Luciano, você tá bem? Eu vi o bicho jogando o Joey pra longe. Você não viu nada, porque ele é invisível. Você só- Não, mas eu vi o Joey Você viu o Joey sendo voando arremessado, sim. Eu tô aqui olhando pra essa Joey. porta aqui, aí... Ah, pode falar. Eu acho que você salvou minha vida. Obrigado. Eu vou ser eternamente grato. O que aconteceu com a sua boca? Tem um rasgo, assim, e você bateu ela com tudo na janela. Pegou alguns vidros também. O bicho me pegou pela boca, eu soltei minha arma, peguei a mão dele. Eu acho que era a mão dele, eu senti, parecia. Eu arranquei, consegui cair no chão. Quando eu fui pular a janela, ele me pegou pela perna. Eu bati a boca na janela também. Mas não importa. Você não conseguiu se esconder? Eu tava tão perto da janela, essa janela, ela parece que ela quebra fácil, mas ela é mais resistente do que parece. Luciano, você fez bem. Feliz que você tá bem. Pega a arma e vamos lá pra fora encontrar o pessoal. Tinha acabado de entrar aqui na porta, tava tenso pra caralho. Aí eu Arthur. olho pro lado. Ah! O Dante aqui do meu lado. Como que você veio parar aqui? Eu pulei a janela. Ah. Certo. Você tá bem, A Arthur? Beatriz sai junto com Onde é que eles. tá? Eu tô. Onde é que tá a Bia? Sai da frente. Desculpa. Vai lá. Sai. Tá. Dante. Eu dou um empurrãozinho nele, sai correndo. Vocês Eu estão tô bem bem? na O que saidinha aconteceu? A gente tá bem, a criatura aparentemente foi embora. Luciano tá bem também. Erin, Luciano Mas ela tá bem. quase pegou o Luciano. Ele chegou a ficar pendurado no ar. Pessoal, e a impressora? Bem. A gente tem que arrumar a senha do notebook. Vocês chegaram aí lá em cima? Eu quero ir embora desse lugar. Eu também, mas eu também quero lembrar quem é você. Mas, gente, como que ninguém... Como que a criatura não matou ninguém? Ela quase matou, eu acho que ela falhou. Mas como? Por quê? Por que uma criatura tão forte, tipo, simplesmente... Como que tá todo mundo bem? Foi o que eu Como? disse no começo, não faz sentido. O que aconteceu, por favor? Me falem o que aconteceu. Foi exatamente a mesma coisa que aconteceu quando foi com o Tristan. Mas o Luciano, ele conseguiu se defender e ela puxou ele pelo pé. Ela começou a puxar ele pelo pé e na mesma hora eu levantei e pedi por ajuda. O Joe escutou e ele veio. E a criatura provavelmente se distraiu e foi em direção ao Joey, mas ela não conseguiu atacar ele. Na verdade, ela me empurrou. Então, foi o Joey gritando que chamou a atenção da criatura e fez ela sair correndo? Não. Parece ter Pelo que parece. dado uma hora, assim, tipo... Pelo que parece, ela... eu não sei, ela simplesmente largou o Luciano. Talvez tenha sido o próprio Luciano. Luciano, o que você fez? Dante, eu acho que a pergunta certa é o que ele é. Quem é você, Luciano? Como que essa criatura te pegou e Lu, você afastou ela? Joey, O quê? ele atacou o Tristan e atacou o Luciano? Será que tem alguma coisa a ver com Leonardo Gomes e ele também me atacaria se eu estivesse por aí? Eu não sei, Erin. Eu acho que
Foi só questão de oportunidade mesmo. Eles estavam à frente. Mano, enquanto eles vão conversar, eu vou me afastar e quero subir lá em cima lá. Eu não sei, onde? eu sinto que... Eu quero ir lá na sala de música. Ok, pode ir. Eu vou ir mais pertinho da pessoa aqui. Eu não sei... Deixa eu me ver sua boca. Eu olho assim os ferimentos nele. Aham. Enquanto ele tá olhando, eu vou falando. Eu não sei o que aconteceu, eu senti um bafo nojento na minha cara. E eu comecei a, do nada, reviver coisas do passado. Era meio estranho, mas... De repente ele foi embora. Aí eu só vi ele empurrando o Joey. Luciano, ele pareceu assustado. Ele saiu correndo muito rápido. Diferente do que a gente viu lá em cima e aqui antes. O que você viu no seu passado, Luciano? Nada interessante, na verdade. Nada que importe. Alguma coisa que você viu pode ter, de alguma forma, espantado a criatura. O que você faz quando você chega lá em cima, Kaiser? Eu quero olhar os instrumentos. Eu posso rolar um encontrar pra todos? O piano, bateria... Você pode rolar e encontrar, sim, pra cada um. Ah, pra cada um? É. Ah, eu vou direto nos violão, então. Se eu não achar nada neles, eu vou nos outros. Ok. Vou olhar os violões. Vou procurar em volta, atrás deles, na frente deles, vejo se eu vejo algum nome escrito. E eu quero ver a marca também. Tá. Encontrar, né? Fracasso. Esse foi no primeiro violão, no segundo violão? Normal. Você encontra um corpo de boneca sem cabeça. Dentro do violão? Dentro do violão. Desculpa, é isso. E tá sem corda? É uma boneca. Uma boneca antiga. Um vestidinho. Então, mas dentro do violão. Não, do o corpo violão do tem violão? corda, mas você consegue enxergar. Você olha lá dentro e você vê esse corpo de boneca. Que Tá. trampo pra colocar. Eu vou pegar minha faca que eu tenho aqui do CS, né? Vou cortar as cordas. Você corta. Tá. Bom efeito sonoro, Obrigado, gostei. obrigado. Aí eu enfio a mão pra pegar a boneca. Você pega e quando você olha pra boneca, você percebe que ela tem um símbolo de ritual desenhado nela. Eu consigo perceber se é o símbolo que tava no livro? Não é o conversar com símbolo os que tava no mortos? livro. Mas você já viu esse símbolo antes. De energia? Eu vou puxar onde você viu esse símbolo. Você viu esse símbolo aqui. Esse é o mesmo símbolo que tá na boneca. Ah, é o do papelzinho. Tá, então eu vou pegar a boneca e vou guardar. Ela tem peso? Não. Tá. Eu consigo procurar a marca do violão? A marca do violão? É. É a marca padrão, a Bender. Bender, tá. A Bender. Tá. É a mais famosa de violões. Putz, mano. Tá, eu vou dar uma olhada na bateria também. A bateria não parece ter muito lugar que você poderia esconder, só se talvez estivesse dentro dos tambores. Aí você destruiria eles. Eu vou destruir, se foda, ninguém vai tocar isso aqui mesmo. Encontrar pra mim, por favor. Não. Encontrar. Ih, tirei 20, mano. Agora eu quero ver eu não ter Você achado. destrói e não encontra nada dentro dos tambores. Não achei a senha, mano. Que merda. Não tem nada. Nossa, mano. Tá, eu no piano. Pô, deixa ele achar pelo menos R$10, mano. Tadinho, velho. E o piano dentro dele, assim? Você abre e você vê logo de cara a cabeça de uma boneca. Ah, tá. Eu vou pegar a cabeça. Ok? Tem alguma coisa na cabeça? Não, é uma cabeça meio bizarra, meio creepy, assim, de uma boneca careca, sem os olhos. A cabeça. Tá, então calma. Deixa eu escrever aqui. Cabeça da boneca. Eu vou descer de novo. Vou lá pra sala do notebook. Ok. Pra testar algumas senhas. Ok. Enquanto isso, aqui embaixo... Quem tava com as fotos pretas que tava queimando, só pra lembrar?
Era eu. Tá. Ele tava com um, eu dei a minha pra ele ou ele pegou Se ele não outra? anotou, tá com você. Tá. Você anotou? O que eu tava com uma foto preta? É, Tinha você duas. tá com Não, fogo. porque eu não tava esperando que fosse aparecer o demônio, né? Mas... Ah, Tá, sim, ele ficaria tá com com você. ele, eu acho. Ah, não? Porque na hora que ele tá Não, pegando fogo, o eu tenho demônio... quase certeza que ele. Eu tenho quase certeza Ele que me devolveu? pegou. Ele pediu uma hora. É, ele pegou, Não. não, ele pegou, então... Eu peguei a foto pra colocar o fogo, aí eu comecei a tremer, né? Isso. E aí o bicho apareceu. Eu não lembro de então ter ficou com devolvido. ele. Não devolveu, eu não lembro de ter então ficou devolvido, com mas você, eu não, ficou com você, eu não tá. anotei. Então anota aí você, eu vou deletar aqui. Tá. Deletei Foto aqui. preta. Vocês falaram alguma coisa enquanto eu tinha ido no banheiro? Só pra... Não, quer dizer, falaram um monte de coisa. Não, aqui embaixo, Não, aqui embaixo não. Ah, ok. Luciano, será que a criatura deixou você porque você não é só o Luciano? Calma aí. Tu tá falando que ele. Levou o Fê? Não, na verdade eu acho que ela só deixou você em paz. Não sei. Isso é uma hipótese. Será que. Querendo ou não, eu fiz parte de um ritual, né? Eu não sei. É a única diferença que eu consegui pensar entre você e o Tristan. O Tristan transcendeu? Não que Não. eu saiba. Eu não vou falar que é isso porque pode não ser. Então. Existe alguma diferença entre você e o Fernando transcenderem? E, se eu não me engano, ele era fraco demais. Ele só foi Mas- mandado embora e eu fiquei lá. Mas você transcendeu. Sim. Talvez seja isso. Não sei. Perguntas demais. Eu quero ir embora. Tô com fome. Eu ainda tô vendo a boca dele, assim, pra ver se tem alguma ferida. Vejo que tá infeccionado, Não preciso parece tratar alguma infeccionado, coisa. Não, mas tá feio, tá sangrando. Tá. Deixa eu estancar o sangramento, Luciano, por favor. Eu quero pegar o kit... Eu uso o kit de primeiros socorros pra isso, não, né? Sim. Tá, então eu pego meu kit de primeiros socorros, tiro assim e vou tratar. Dante, espera. Dá um teste de primeiro socorro, de curar medicina. Peraí. Tá. Dante, Sim, você tem cinzas humanas com você? tem. Eu posso tentar curar ele. Mas eu acho... Que tipo de ritual que você vai utilizar? O de cicatrização. Que eu aprendi. Eu acho que era o mesmo que eu conheço, não, mas... Eu não acho que seja necessário você utilizar rituais, a não ser que seja algum tipo de emergência. Ok, eu só queria tentar, na verdade. Joey, eu não... Pra ser sincero com você, eu nunca acho... Eu não gosto de usar esses rituais. Mas se você quiser tentar, tudo bem. Eu te empresto cinzas humanas. Eu preciso de meia porção só. Tudo bem. Eu dou pra ele um pouco de cinzas humanas. Ok. Mestre, então como é que eu faço aqui? Primeiro você vai dar um teste de exposição paranormal, ver se você perde sanidade ou não. Ok. Sucesso? Tá, quanto que é o valor de sucesso? É 1/uma É coisa. zero. É zero? É zero. Zero Zero barra barra 1d6. D6. Então beleza, então você não perde sanidade, pode escrever como você cura ele. 4 de PO. Eu pego a meia porção, né, de cinzas humanas. E... Eu pareço bem novato. Só que ao mesmo tempo eu quero parecer legal, por algum motivo. Então eu coloco a mão assim em cima dos ferimentos dele, não encostando, obviamente. Aham. E... Você precisa se concentrar no símbolo. Isso. Tá. Eu lembro do símbolo. Você precisa ver ele. Dante, eu não tenho símbolo. Eu mostro minha mão assim pra ele. Minha mão esquerda, assim. Tá o símbolo aqui tatuado. Eu tô olhando então, eu me concentro no símbolo. E eu reflito muito sobre a diferença que esse ritual pode fazer em salvar uma vida. Eu sei que não é essa a situação, mas é quase como se o Joey estivesse se preparando pra quando ele realmente precisasse usar em emergência. Ok.
Você começa aí, então Falco? a se concentrar no ritual. Você vê as cinzas formando uma espécie de movimento espiral ao redor do seu braço, indo em direção à boca do Fernando, do Luciano. E envelhecendo rapidamente a cicatriz, a ferida, cicatrizando a boca dele. Quanto de vida que isso cura? Um D6. Um D6, isso. Curou 5 de vida. Caiu. Nossa, eu te amo, caralho! Mas essa ferida Esse era custo de de 3, PO. então você cura 3, é o máximo que você pode. Tá ótimo, não me importo. Você só pode curar o máximo que a ferida teve. A ferida teve 3, então é 3. Deu certo? A cicatriz fica ainda um pouco marcada, a cicatriz de onde ele cortou, mas está cicatrizado, perfeitinho. Eu acho que sim. Como é que você se sente? É estranho falar que não parece que não aconteceu nada. Talvez? Que bom. Arthur, você tá aqui fora o tempo Obrigado. todo ou você vai entrar? Eu queria vir aqui na Eren ver se ela tá bem. Tá, vocês entram no carro, né? Ah, é melhor entrar, né? Tá, Não você tem tá dentro, não se preocupe. na janela. Tá bom. E aí, Eren, Ai, Deus. tá bem? Vou ficar. Ela, tipo, tá agachada até agora, debaixo do porta-luva, assim. Eu abaixo, Cantarolando. assim. Eu também gostava muito dele, sabia? Eu sei que é difícil e... A gente sempre perde uma pessoa que é super anjo, assim, com a gente. E ele era um desses. Só que a gente tem que lutar agora por ele. A gente vai. Tá bom. Eu levanto e vou lá pra casa. Obrigada, Arthur. Que isso, qualquer coisa, é só me chamar que a gente conversa. Ok, você vai entrando, você entra no meio desse ritual do Joey, você vê ele fazendo o ritual. E Kaiser, o que você tá fazendo? Eu quero ir lá pra sala do notebook. Tá, nesse tempo você já chegou? Quero testar a senha violão, Não funciona. a senha Bender, Não funciona. a senha boneca, Não funciona. o símbolo que tava na boneca, eu não sei, mas imagino que o Kaiser saiba porque ele, né, transcendeu. Era de qual dos rituais meu? Era o dissipar? Não é de nenhum ritual que você conhece. Ué, mas eu tinha visto no papelzinho. Esse tava escrito Anthony. Era o papel que tava escrito Anthony. Ah, tá. E que ninguém transcendeu, não era um papel transcendível. Era o que era de usar, né? Isso, que o Arthur pegou e se sentiu estranho. Tá. Putz, então acabou minhas senhas, hein? Quando acho você que tinha escreve a esquecido terceira dessa senha, cena. você... Aparece uma mensagem no não. computador. Ah, não, Usuário já sei qual é bloqueado, mesmo. tente novamente em 1 hora. Caralho! Foi mal. Não tem aquela interrogaçãozinha não dica de senha. Mario. Não tem isso não, velho. Tá, eu vou voltar lá pra encontrar o pessoal. Aquelas perguntas, qual foi o nome do Posso seu ir primeiro direto? bichinho de estimação? Pode ir direto, pode ir direto. Eu quero E falar com aí, o Joey gente, antes. eu não sei o que vocês estão fazendo aí, mas eu fui lá em cima, procurou alguma pista da senha do notebook. Acontece que eu excedi o limite de tentativas. E agora a gente vai testar daqui 1 hora. Olha que legal. E a outra coisa, eu achei uma boneca lá em cima também. Tinha esse símbolo aqui. Era o mesmo símbolo que tinha lá no orfanato. Tem aqui o corpo dela e a cabeça. Eu não sei muito bem pra que a gente vai usar isso. Será que se a gente juntar os dois a gente descobre? Não faz isso. Não agora. É uma pelúcia, mestre? Ou é, uma ou é boneca, encaixável? É uma boneca. É encaixável? Não parece encaixável, não. É só uma boneca e um corpo. De plástico. De plástico. Parece bem antiga. Tem isso? Eu não sei o que fazer exatamente com isso, mas tava lá na sala de música junto com os violões. Eu acho que não custa tentar juntar. Tá bom. Eu tento juntar na hora, assim. Você bate e não acontece nada. Imagina o cara só... Não dá pra juntar. A gente morre, tipo, esperando. Você bota, nada acontece. Não dá. Tudo bem. Eu lembro quando a gente tava no orfanato que aquela coisa que atacou a gente também
queria uma boneca. E quando a gente entregou pra ela, ela parou de atacar a gente. Será que tem alguma relação? Gente, Eu não tenho ideia, mas eu tô curioso. Eu pego a foto preta de novo. Ok. Eu vou tentar de novo. Caso aconteça a mesma coisa que aconteceu da criatura aparecer, a gente se esconde dessa vez, tá? Ou a gente faz isso ali fora. Ah, tá bom, tanto faz. Vamos fazer aqui mesmo. Eu pego e acendo já, vai. Você começa a aproximar o isqueiro numa distância razoável. Quando você sente que tá ficando meio quente demais, pode pegar fogo, você se distancia. E aos pouquinhos, você vai vendo as fotos pretas revelando uma imagem. A primeira é essa. Baby, yes! Ah, facinho. A segunda, alô parece que Júlio, era hieroglifos, puxa mano. dele, Entendi tudo já. é essa. Visão dela. Eu ia falar isso. E quando você aquece e revela essa segunda imagem, você sente essa foto ficando pesada na sua mão. Por algum motivo. Quando você olha pra sua mão, você tá segurando uma chave preta e uma fita. Além da foto. Gente, A gente vê isso acontecendo? Você só vê ele olhando pra mão e tem uma chave e uma fita. Você nem sabe como ela foi parar lá. Dante, é amigo seu? Eu mostro pra ele a foto. Reconheço? É bem reconhecível como uma imagem de Leonardo Gomes de certa forma. Mas parece mais uma estátua dele. Parece uma estátua mesmo. Isso aqui parece... Parece o Léo, mas não é o Léo, Parece que é feito de pedra, as rachaduras no peito. E qual que é a chance dessa escrita ser Soméria? É Soméria que fala, né? Eu mostro a outra foto que tem as escritas. Comparando. Mas que eu lembro que eu tirei um extremo pra descobrir que era algo somério. Isso parece uma coisa que eu li. escrita cuneiforme, uma escrita suméria, sim. Ambos. Isso parece muito a escrita soméria. E essas fotos estavam aqui. Foi o rapaz do gravador que tirou elas? A chave que você tem é uma chave grande e preta. Tá. Além da fita. Bom, Agora Joey, tem duas chaves. de qualquer forma, eu não sei como mais isso apareceu na minha mão. Dá play nessa fita, vamos ver o que tem. Eu não gosto desse lugar. Dante. Tá. Eu pego a fita e o tocador do Joey. Você bota a fita dentro do tocador. E isso é o que vocês escutam. Essa porra não faz sentido. Isso não tem sentido nenhum. Que merda é essa? Que merda é essa? Eu nunca tirei essa foto. Eu não consigo lembrar de nada. Eu acordei sem lembrar de ter ido dormir. E minha perna tava coçando e... Quando eu fui olhar, tinha uma porra de um texto escrito nela. Eu tentei tirar, mas não saía. É porra de uma tatuagem. Quando é que eu fiz uma tatuagem que eu não lembro? Isso não faz sentido nenhum. Pra piorar, eu continuo com essas malditas crianças rindo o tempo todo, fazendo barulho, suando pelos corredores, falando que eu vou em breve fazer companhia pra elas. Cala a boca! Chega! Eu vou me trancar no maior quarto e ficar lá o tempo que for preciso até toda essa loucura acabar. Eu quero ver esses filhos da puta me pegarem lá dentro. Crianças? Na casa da frente tinha umas crianças. Mas a gente ouviu umas crianças também nos corredores falando com a gente. Mas você Kaiser, acha me que... empresta essa chave. Acho que tem duas chaves. É a chave É a chave do maior quarto. Pode ser. Espera, vocês ouviram vozes de crianças? Sim, eles ficavam Falando rindo o quê? toda hora. Rindo? Rindo e falando que a gente não sabe e essas coisas. Isso, Eu tô na de saco verdade, cheio me desse lembra lugar. muito o que aconteceu no orfanato. A boneca, as vozes. Tudo. Que esse é um segundo lugar que os scriptas adoram. A gente já sabe. Eu tô de saco cheio desse lugar. Vamos tentar essa chave.
Vamos. Subo pro segundo andar, mestre. Você segue então pra onde? Ah, Segundo andar, ok. eu vou passar pelo quarto principal aqui Aham. Tô logo atrás do Joey. Só sigo. e dar mais uma olhada nessa porta aqui. Ela continua da mesma maneira. Eu empurro. Tá emperrada. Quando que vai ser a hora? Eles vão se Qual é a juntar graça? nós daqui a pouco. Eu odeio esse lugar. Eu odeio esse lugar. Eu odeio esse lugar. Eu odeio esse lugar. Eu quero ver a fechadura dessa Você não- porta aqui. Ela é preta e grande. Que coincidência. Que sorte, né? Eu acho que aqui... Kaiser, fica em posição. O Dante pode ficar, ele tá mais perto. Mas você atira melhor. Tá, Troca de então... lugar comigo, Eu Kaiser. vou ficar lá fora. Vou ficar lá Você fora. quer minha arma emprestada? Faz essa arma daqui? Ela não faz barulho. Ah, não. Obrigado, eu me dou melhor com a... Mestre, Uhum. Tá bom. Essa é a assim formação que vocês como estão, né? dariam... Oi? Essa é a formação que vocês vão ficar, né? É, Agora que sim. é 4h50 da manhã. falta o Arthur. Não, eu vou E ficar a- com a Eren lá fora. Ah, tá, ela, tá. ela não quer entrar? Ok. Aí a gente vai ficar juntos. Assim como daria um bom título de um livro, com a espada numa mão e a maçaneta e a chave na outra, eu abro. Me Você enrolei um pouquinho. enfia a chave. Ela faz um grande som de destravar. E quando você vai abrindo, você consegue ver uma sala com uma neblina muito mais espessa e um ar pesado. Parece quase palpável. Nas paredes pretas e arranhadas tem correntes penduradas, velas pretas para todos os lados. E além dos arranhões no chão, existem 4 grandes caixões pretos, imponentes, parece ser de uma madeira rica e sólida. 3 deles têm um símbolo e estão acorrentados, travados com algum tipo de encaixe. Só que um dos caixões tá livre de correntes e não parece ter um símbolo em cima. E é aqui que a gente vai terminar esse episódio. E a gente continua sábado que vem às 18 horas pra ver aonde essa história vai. Meu Deus. Muito obrigado. Desses script tá pronto a cada uma, né? Muito obrigado por mais uma sessão. Essa turminha do Obrigada. barulho. Foi uma sessão Não fosse por essa turminha intensa, querida. rolaram várias paradas aí, vários Nossa, mistérios, né, velho. meu? Eu, Próxima sinceramente, eu já tava me preparando pro funeral do Luciano, do Fernando, Não, entendeu? já cara. tinha Nossa, aceitado. nem me Já fala. tava... Eu só saí debaixo da van pra pegar o corpo. Mano, o próximo episódio é Power Ranger com Scooby-Doo, véi. Power Rangers. Existem algumas coisas sobre ter um personagem que é 2 em 1. Pode ser vantagem ou Eita. desvantagem, dependendo do caso. Olha. Eu acho que isso eu foi uma imaginei. dica, hein? Não estou nem aí. captando. Não, velho. A gente Nossa, volta então Alfer. sábado que vem às 8 horas para mais um episódio de Conjuração. Muito obrigado a vocês por terem jogado. Muito obrigado a você Obrigada. por ter assistido. Até Muito obrigado, amigos. Obrigado, a chat. próxima Até live. mais, gente. Até mais. Até o próximo episódio. Um beijo, beijo. E Tchau. Tchau.